Eu pensei que a vida seria divertida se todos nesse mundo se apaixonassem por mim à primeira vista. Jogue esse lenço fora. Eu não preciso mais disso. Mas todos já estavam correndo atrás do lenço como abutres, só porque era meu. Você acha que viver assim é divertido? Isso não poderia ser mais miserável. Nossa prota se chama Crocheta. Ela é a filha ilegítima do Conde Gaetani. Faz pouco tempo que isso aconteceu. Antes, ela era apenas uma trabalhadora normal de um escritório comum. Na verdade, era pior que normal. A única família dela era seu pai, e mesmo assim, a relação deles era estranha. Ela mal era reconhecida no trabalho, além de que ela nunca se encaixou bem entre seus amigos. Esse era o tipo de pessoa que ela era. Mas às vezes ela se perguntava como é nascer como alguém como o sol, sendo notada por todos, onde todos olham para você com admiração, e todos a amam. Que tipo de vida é essa? O jogo de fantasia e romance VR que ela encontrou naquela época foi a raiz de tudo. Um jogo de namoro chamado Jardim de Rosas Românticas, onde você se torna uma nobre dama e conquista 3 protagonistas masculinos de personalidades diferentes. Um príncipe libertino, um duque misantropo e um cavaleiro devotado. Ela tem que escolher um dos protagonistas masculinos e fazer ele se apaixonar por ela. Depois de assistir o vídeo de introdução algumas vezes, nossa prota já tinha noção dos personagens e do mundo. Mas quanto mais ela vê, mais absurdas ficam as configurações de personagens dos protagonistas. Essas são as pessoas por que ela tem que se apaixonar. Depois é a vez dela escolher uma protagonista feminina. Na dificuldade de 2 estrelas, podia escolher uma dama adorável. Suas configurações diziam que ela tinha 3 irmãos mais velhos e ficava fugindo do pai e dos acompanhantes tediosos para tentar capturar o protagonista. Já com 3 estrelas de dificuldade, tinha uma nobre dama, que era admirada por todos no Império. Ela podia controlar cavaleiros sagrados abaixo dela e usar habilidades espaciais. Nossa prota ficou encantada com as protagonistas femininas. Todas eram tão lindas que era até difícil escolher. Mas de repente, ela percebe que tem mais uma protagonista feminina. Olhando as configurações dela, é possível ver que a dificuldade dela é de 7 estrelas, e ela tem um monte de configurações comparada com as outras. Essa é a filha do Conde Arteira. Ela é filha ilegítima e filha única do Conde. É desprezada pelo pai e maltratada pelas empregadas. E atualmente está em um casamento arranjado. Mas seu noivo é indiferente com ela. Nossa prota se identifica com ela. Então, emocionada com lágrimas nos olhos, ela escolhe ela sem nem pensar. Aparece então o painel para ela escolher as habilidades da personagem. Como esse é um jogo de namoro, ela resolve colocar o charme no máximo. Ela vai fazer todos caírem de amor por ela. Já que esse é o caso, a partir de agora, vou chamar ela de Afrodite, já que essa é a deusa do amor e da beleza. Uma janela de aviso aparece para ela, informando que colocar um charme de 999 pode interferir com a fluidez do jogo. Mas que a diversão comece. Quando ela abriu os olhos, ficou encantada com tudo, olhando para todo o quarto bastante entusiasmada. Depois, ela se olha no espelho e se acha muito bonita. Ela não entende como alguém tão linda pode ser ignorada como filha do conde. Os gráficos são tão realistas que nem parece um jogo. A tecnologia hoje é muito incrível. É como se ela tivesse possuído o corpo daquela pessoa. As empregadas aparecem trazendo água e roupas para ela se trocar. Mas elas derrubam a água na Afrodite. As empregadas dizem sentir muito, de forma zombeteira. Ela acabou tropeçando nos próprios pés. Mas graças a isso, Afrodite conseguiu se lavar rapidamente. O sistema mencionou que a Crocheta era maltratada pelas empregadas. Mas por que o jogo já teve que começar assim? As empregadas olham encantadas para Afrodite, o que deixa nossa prota confusa. Desesperadas, as empregadas pedem perdão a Afrodite e começam a tentar limpar ela, sem saber como elas puderam fazer isso com uma dama tão linda. Elas não entendem como nunca notaram isso antes e não conseguem tirar os olhos da nossa prota. O sistema tinha mencionado que ela era a filha arteira do conde, então por que parece que todos estão se apaixonando por ela? Esse é o poder do charme 999? Por onde ela passava, seduzia todos. Todos clamavam por seu nome, e Afrodite estava adorando isso. Todos agiam diferentemente até cruzarem os olhos com ela. Então, eles caem de amores por ela. Ela nunca tinha experimentado esse sentimento antes. Afrodite é informada de que o noivo dela chegou. Ela se lembra dele da descrição. Ele era descrito como alguém indiferente. De forma animada, ela diz que vai se encontrar com ele. Enquanto isso, o noivo dela está pensando que não pode passar a vida inteira com uma mulher tão sombria. Só de pensar no rosto dela, ele já sente angústia.
Afrodite chega e o noivo começa a dizer, sem nem olhar para ela, que tem algo muito delicado para falar para ela. Afrodite pergunta o que seria. E ao ver ela, ele logo cai de amores, dizendo a amar. Todo trêmulo e vermelho, ele começa a elogiar ela. Afrodite ri, dizendo ouvir muitas dessas palavras, e especialmente a partir de hoje. O sistema tinha mencionado que o noivo dela era indiferente, mas ele está agindo de forma completamente oposta. É muito fácil mudar os corações deles. Afrodite diz estar cansada, então ela irá se retirar. Ela não pode se casar com esse homem, já que existem protagonistas separados para ela. Mas quando ela sai, vemos uma expressão muito obsessiva no rosto do noivo. Afrodite está deitada na cama, pronta para dormir. Ela se sentiu cansada no jogo, como se estivesse na vida real. Mas como ela faz para sair? De repente, ela acorda no meio da noite com sede. Ela sente a presença de alguém e quando abre os olhos se depara com todos os servos ao pé da cama a encarando fixamente. Afrodite começa a gritar desesperada. Mas os servos ficam em êxtase por ela estar acordada e olhando para eles. Afrodite não entende o que está acontecendo, enquanto os empregados continuam a se agarrar nela, dizendo que continua vendo flashes se não olha para ela, que o perfume dela é muito adorável e até a careta dela é muito atraente. Eles não conseguem resistir e imploram que ela olhe para eles. Afrodite começa a correr e gritar desesperada. Quando ela sai do quarto, se depara com seu noivo parado na porta, empunhando uma espada. Ele começa a cortar os servos, irritado por eles estarem no quarto da mulher dele. Ela sorriu apenas para ele, e ele a ama. Afrodite está caindo no chão, observando tudo aquilo sem acreditar. Ela volta a correr. A mente dela está uma bagunça. Um cara aparece falando que vai escoltar ela em segurança, então é para ela o seguir. Ele diz estar feliz que ela não está machucada, em pensar que aquele lunático tentou se casar com ela. Afrodite não conhece o homem, mas vai com ele, enquanto se pergunta se ele é normal. É um alívio ter pelo menos uma pessoa normal para ajudá-la, mas ela não sabe para onde eles estão indo, já que eles estão no meio do mato. De repente, o homem a envolve em um abraço e se joga do precipício com ela, pois assim ele poderá ter ela para sempre. Ele diz a amar, mas Afrodite só consegue pensar que isso é uma loucura. Por sorte, nossa prota conseguiu sair da água. Toda essa situação está causando arrepios nela. Isso não poderia ficar pior. Ela quer apenas desconectar do jogo, mas não importa o que ela fizesse, ela não podia escapar dali. No final, ela se deu conta que possuía o corpo daquela mulher como uma reencarnação. Ela não sabe o que ou como aconteceu, mas a partir de agora, o fim daquela mulher se tornará o fim dela. Quando ela recuperou os sentidos e voltou para casa, os cavaleiros da família já tinham resolvido a situação. Todos os empregados que foram até o quarto dela foram substituídos, e na manhã seguinte, o pai dela chamou. Afrodite não sabe qual vai ser a reação dele, considerando que ele sempre desprezou a filha. O conde diz estar aliviado que ela ainda esteja viva. Ele sempre pensou que a aparência dela fosse encantadora, mas desde ontem ela está muito encantadora. Ele levanta o rosto dela, a olhando bem de perto. Ele não sabe se pode deixar ela assim, então ele sugere que ela more na torre da família para evitar que algo como ontem aconteça de novo. Ele irá controlar a torre com o número mínimo de funcionários, então ela só precisa ficar quieta lá. Afrodite pergunta até quando. O pai dela abraça e pede para ela ficar lá pelo resto da vida dela. Ele quer que ela fique ao lado dele como a filha dele para sempre. Esse homem é repugnantemente nojento, e agora ela o deixou louco também. Ele diz ter sido muito tolo por não ter reconhecido a verdadeira Afrodite. E coloca a mão no rosto dela, dizendo a amar muito. Mas isso desencadeia lembranças da sua outra vida. Então ela o empurra e diz se sentindo nauseada que as palavras dele foram muito repentinas. Então ela quer um pouco de tempo para pensar. Ela sabe que esse afeto não é verdadeiro. Então ela sai dali correndo. Ela não pode ir para a torre e passar toda a vida como filha daquela pessoa. Mas se ela tiver que continuar vivendo assim, talvez seja melhor ser levada para a torre. Ou existe outra maneira? Se ela realmente está no mundo do jogo, jardim de rosas românticas, então, de acordo com o objetivo do jogo, quando ela atingir o alvo com sucesso, pode ser que exista um final, e uma vez que ele seja alcançado, o jogo termina. Se é assim, talvez ela possa voltar para o mundo original. De repente, um empregado bate na porta. Um empregado que ela ainda não conheceu. Ela se esconde, então diz que ele pode entrar. Se você pensar no que aconteceu com as empregadas, parece que elas foram fascinadas pela nossa prota assim que olharam nos olhos dela. Então ela quer testar o que acontece se eles se encontrarem com ela sem olhar nos olhos dela.
Afrodite pergunta qual é o problema, mas é para ele falar de onde está. O servo fica confuso, mas então diz que vem informar sobre o banquete no Palácio Imperial, que acontecerá no dia seguinte. Afrodite diz não conseguir se lembrar, então ele explica que o palácio abrirá pela primeira vez em anos. Por isso, haverá um grande banquete que contará com a presença de todos os ilustres convidados do Império. Pelo visto, será impossível para ela ir a um banquete com esse charme. Ela dispensa o servo avisando que vai pensar sobre o assunto. Claramente, o charme dela não funcionou nessa pessoa. Pelo visto, ela estava certa, e essa habilidade não funciona se não forem capazes de olhar nos olhos dela. Basta olhar uma vez para ficar preso. Ela se pergunta se terá efeito se ela deixar os olhos entreabertos. E talvez foi por isso que eles não atacaram diretamente daquela vez. A partir de agora, ela vai trancar as portas antes de dormir. Mas voltando ao assunto do banquete, seria muito perigoso ir em um lugar com tantas pessoas assim. No entanto, as chances são grandes de encontrar os protagonistas. De repente, o Conde bate na porta, querendo entrar. Mas como Afrodite não respondeu nada, por estar assustada, ele começou a forçar a porta para abri-la. E Afrodite caiu, pois estava muito assustada. Momento de calmaria, e o pai dela diz que ela já deve estar dormindo. Suor escorre do rosto dela. Suas pupilas estão dilatadas em completo terror. Ela precisa encontrar um lugar para se esconder. Ou melhor, ela precisa sair dessa casa o mais rápido possível. Mesmo que seja perigoso, ela vai ter que ir ao banquete, já que ela não vai achar uma solução se continuar escondida nessa casa. Ela vai ter que fazer contato com os protagonistas masculinos no banquete. O dia do banquete enfim chega, e é anunciada a entrada da nossa prota. As pessoas perguntam se ela não tem vergonha, e falam um monte de coisa pelas costas dela. Mas nossa prota está tentando evitar o olhar das pessoas. Ela nem se importa se as pessoas riem dela. Tudo que ela pretende fazer é ficar no canto para evitar o máximo de contato visual que ela conseguir. Enfim, ela chega a um canto e consegue suspirar aliviada. Agora é tentar achar os protagonistas. Um dos protagonistas com certeza aparecerá nesse banquete. De repente, ela nota um aglomerado de pessoas em um determinado lugar. E assim ela encontra o protagonista que ela procurava em meio a um monte de garotas. Esse é o príncipe herdeiro, Etian. Ele é ridiculamente bonito. Ele tem uma aparência e talento favorecido pelos deuses, além de parecer ser o monarca perfeito. Com o amor de todas as mulheres do Império, ele é o homem que desfruta demais. Ele parece muito feliz em estar acompanhado por todas aquelas damas. Não sei nem como ele não se cansa. Agora a questão é como nossa prota vai se aproximar dele. Mas 3 moças aparecem para atazanar a vida da nossa prota. Elas querem saber onde nossa prota fez o vestido dela, pois elas querem fazer as roupas das empregadas delas lá. Enquanto nossa prota só tenta esconder os olhos. A mulher morena se irrita com isso e levanta o rosto da Afrodite com um leque. No mesmo instante, elas já foram seduzidas pelo charme da nossa prota. Afrodite pergunta se elas queriam saber onde ela fez o vestido. Então a mulher responde que achou que o vestido ficou muito bem na Afrodite. Por isso, ela estava querendo comprar na mesma loja, e seria legal se elas fossem juntas. Elas já estavam até se oferecendo para escolher o vestido da nossa prota, que já percebeu que arruinou tudo. Ela pensa em chamar os guardas, só que ela acaba fazendo contato visual com ele, e logo ele está abraçado nela, falando que a ama. Desesperada, ela empurra o cara, mas uma das mulheres já lasca um beijão nela, pedindo para Afrodite olhar para ela ao invés de para aquele cara. As outras pessoas começam a gritar que agora é a vez delas, e a tentar expulsar a mulher que está beijando nossa prota. Mas o príncipe vem ao socorro da nossa prota, que está completamente chocada. As mulheres estão tentando se controlar, já que o príncipe interveio na situação. O príncipe diz que nossa prota precisa de um momento para recuperar o fôlego fora do salão de banquetes, já que ela está muito surpresa. Então ele começa a guiar ela para fora dali. O príncipe diz que tirou ela de lá porque ela parecia estar com problemas, e pergunta se foi à toa. Mas a Afrodite responde que foi muito apropriado. Tudo estava tão caótico que se não fosse pelo príncipe, ela não sabe o que teria acontecido. Se bem que essa situação também parece perigosa. Como ela estava fora de si, seguiu ele sem nem pensar. Ele é um personagem libertino, e se as pessoas que a odiavam se apaixonaram por ela e a atacaram, pode ser perigoso estar em um lugar escuro com um homem assim. Ela só espera que ele não corra atrás dela como um louco pervertido. Ela pensa em fugir, mas então se lembra que essa era a oportunidade que ela estava esperando. Talvez assim ela consiga encontrar o final de uma vez. Assim que o príncipe fizer contato visual com ela, ele irá se apaixonar. O príncipe sorri, pega a mão dela e pede a primeira dança dela. Nervosa, Afrodite diz não dançar bem, pois até recentemente ela era apenas uma funcionária normal de escritório, então não tem como ela saber dançar essas danças nobres. Pareceria suspeito.
O príncipe então sugere que ela suba nele. Afrodite então pisa nos pés dele. E assim, ele começa a dançar, a guiando. Afrodite pergunta se o charme dela funcionou nele, já que a reação dele é diferente da dos outros. Mas não parece que ele está completamente desinteressado nela. Talvez seja porque ele é um dos protagonistas que ele ainda não se apaixonou por ela, mesmo ela tendo o charme de 1999. Mas quando ela olha para ele está olhando para ela com essa cara de psicopata. Afrodite ficou tão assustada que nem conseguiu fazer contato visual e resolveu olhar para outro lugar. Só que ela foi olhar logo pro peitoral dele, que ficou envergonhado com ela olhando tão intensamente assim para ele. Afrodite ficou muito nervosa com essa acusação, mas o príncipe pisca, indicando que era apenas uma piada. Ele explica que levou ela ali sem nenhuma razão em particular. Ele só não podia deixar para lá, vendo ela em apuros. Ele não quer que ela se sinta desconfortável. A música chegou ao seu fim, e o príncipe pergunta o nome dela. Mas ela já saiu vazada dali, instigando a curiosidade do príncipe. Afrodite continua correndo. De fato, o protagonista mulherengo é incrivelmente bom com as mulheres. Deve ser por isso que o charme não funciona. Não será fácil conquistar ele. Aquele olhar não era de alguém apaixonado. Ele estava observando ela. Então, ela vai deixar a estratégia de conquista do príncipe de lado por agora e vai pensar nisso depois de encontrar os outros protagonistas. Afrodite vê um aglomerado de pessoas logo à frente e rapidamente se esconde. Um homem quer que o outro conheça as moças dali, mas o homem fumando pergunta se já não foi bastante forçar ele a participar daquele banquete. Por as ordens, o mestre dele soa como um latido de cachorro para ele. Esse é o Duque Arnold. Ele é um dos protagonistas e a pessoa mais rica do Império. O Duque que ama dinheiro acima de tudo e tem aversão a pessoas. Afrodite não esperava que ele aparecesse no banquete dada a personalidade dele. O homem insiste que já é hora do ducado ter um sucessor. O mais jovem diz que como ele não interage com mulheres, rumores estranhos estão começando a surgir. O mais velho pede para o outro se calar. Mas o mais novo diz que a razão pela qual ele ainda não está noivo é porque não gosta de mulheres e se atrai apenas por homens. No instante seguinte, o Duque já agarrou o pescoço do homem, deixando Afrodite em pânico. O Duque diz supor que isso seja parcialmente verdade, enquanto o homem tosse em busca de ar. Ele empurra o homem com uma sacada, enquanto diz que essa é uma maneira de se conectar com o homem, de certa forma, e depois solta o cara, que cai do segundo andar. O Duque sai, pois essa discussão acabou com a ida dele ao banquete. Definitivamente, ele odeia as pessoas. Por que o protagonista masculino de um jogo de romance é assim? Já é assustador só falar, imagina ter um encontro. Mas a Afrodite está cercada. O príncipe está na esquerda, o Duque na direita e o pai atrás dela. Mesmo sendo assustador, não é como se ela tivesse outra escolha. Ela vai ter que encarar de frente. Sem contar que se ela perder essa chance, quem sabe quando ela vai encontrar esse homem de novo. O básico do romance é que a pessoa pode ser gentil com a mulher com quem inesperadamente se apaixonou. O Duque está parado em um canto do jardim, quando ele nota alguém se aproximar e logo grita perguntando se ele foi atrás dele, achando que é os homens que estavam com ele. Mas na verdade é nossa prota, que diz estar de passagem. Ela se apresenta, mas o Duque apenas a encara sem dizer uma única palavra. Afrodite fica encarando de volta, apenas querendo que ele diga algo para ver se ele caiu nos encantos dela ou não. Mas ele apenas estala a língua em resposta. O charme 999 dela é inútil contra os protagonistas. Ainda assim, ela não pode deixar essa oportunidade passar. Ela então se aproxima dele, dizendo que ele é ainda mais bonito de perto. Se agarrando no braço dele, ela pergunta se ele gostaria de dançar ou conversar com ela. Isso mesmo. Utiliza essa abordagem invasiva com alguém que odeia pessoas. Ele logo se livra dos braços dela irritado. Mas Afrodite agarra ele pelo pescoço, pedindo para ele olhar para o rosto dela por um momento. Essa foi a tática dela para eles fazerem contato visual. Afrodite pergunta como ele se sente quando olha para ela, mas ele a empurra, a chamando de maluca, e Afrodite cai na fonte que tinha ali do lado. Isso é um desastre total. Ele então vai embora, dizendo que se ela estiver só de passagem, deveria fazer isso apropriadamente. Parece que ela deixou uma péssima primeira impressão. Ela provavelmente foi muito insistente porque foi impaciente. Ela achou que tinha pontos de charme o suficiente para conquistar os protagonistas, mas isso nem funciona neles. Se bem que se funcionasse, teria sido um problema, já que os protagonistas são muito estranhos. Mas ainda existe esperança, já que ainda resta um protagonista. De repente, aparecem 3 homens falando que ouviram barulho, então vieram checar. Eles perguntam se ela está bem, e se eles deveriam chamar alguém.
Mas assim que vê o rosto dela, eles resolvem ajudá-la eles mesmos. Ela não vai querer que as pessoas a vejam tão desarrumada desse jeito, né? Eles logo a rodeiam, perguntando se ela está esperando por alguém. De repente, um dos caras segura o pulso dela, deixando a Afrodite desesperada. Mas então alguém aparece colocando a espada no pescoço do homem. Esse é o terceiro protagonista, o comandante dos Cavaleiros Sagrados, Roger. E a última esperança da nossa prota. Um dos homens explica que estavam apenas tentando ajudar a senhorita. Ela olhou para eles com aqueles olhos cheios de melancolia primeiro. Mas bem, ele está aproveitando para tirar uma casquinha. Só que ele não deu muita sorte, já que logo em seguida o braço dele estava caindo, desconectado do corpo. Essa foi a punição dele por tocar uma nobre sem permissão. Agora ele vai se arrepender disso enquanto olha para o pulso pelo resto da vida. Guardando a espada, Roger pergunta se ela está bem. Olha, dos três, esse é o que está me parecendo ser o mais decente. O príncipe pega geral e o outro odeia as pessoas, além de fumar. Os três começam a fugir dali, enquanto pedem ajuda para o amigo machucado. Afrodite ainda está em choque e Roger pergunta se ela está ferida em algum lugar. O terceiro protagonista é o rígido líder dos cavaleiros, leal e firme. Segue apenas os ensinamentos da fé. Afrodite provavelmente deveria agradecer a ele por ter salvado ela, mas esse homem definitivamente também não é normal. Ela agradece, mas perde as forças nas pernas e cai novamente na água. Ele pergunta se está tudo bem se ele a tocar, e Afrodite responde um sim sem muita certeza. E logo em seguida, ela já está nos braços dele. Ele só esqueceu de levantar ela com um pouco mais de delicadeza. Ele a aceita em um banco, informa que já está indo, o que deixa Afrodite completamente desesperada. Ela tenta seduzir ele, falando que como suas roupas estão molhadas, ela está com frio. Então, ela pede para ele se aproximar e compartilhar o calor do corpo dele com ela. Mas ele começa a tirar a jaqueta para dar a ela. Mas não era isso que ela queria. Se é assim, então ele vai tirar mais. Mas Afrodite começa a gritar para ele não fazer isso. Nesse caso, então ela está se referindo às calças dele? Afrodite grita envergonhada. Então Roger percebe que quase mostrou uma visão vulgar a ela. Ele volta a vestir a roupa e novamente estende apenas a jaqueta a ela. O cavaleiro impenetrável é extremamente rigoroso na direção errada. Além disso, esse protagonista não parece ser apaixonado por ela também. É frustrante que o charme de 999 dela não parece desempenhar nenhum papel quando é importante. Afrodite se apresenta e pergunta quem é ele. De forma toda devotada, ele é apenas um servo e se apresenta como Roger. Mas Afrodite sabe que ele não é um mero servo, e sim o líder dos cavaleiros. De repente, nossa prota espirra, deixando Roger preocupado que ela pega um resfriado. Ele sugere que ela volte para os aposentos, mas Afrodite diz querer conversar mais com ele. Roger diz que é perigoso, pois embora ele seja um servo, ainda é um homem. Ter uma conversa como essa em um lugar tão isolado seria altamente inapropriado. Se esse é o caso, Afrodite diz que as pernas dela ainda são fracas. Então novamente ele a pega no colo, mas dessa vez a deixa na carruagem. Ele novamente se despede dela, o que desespera a menina, já que ela não pode deixar o último protagonista escapar assim. Ela precisa encontrar uma maneira para segurá-lo de alguma forma. Então ela resolve dar um beijinho na bochecha dele. Assim, ele se lembrará dela? A carruagem parte. Roger se pergunta como ela pode fazer uma coisa tão trajante com um homem que ela nunca viu e que ainda por cima é um servo. Ele fez isso mesmo sabendo que esse ato merecia punição. Afrodite claramente confundiu os sentimentos devido à sua gratidão. Ele deveria encontrá-la de novo, pedir desculpas e rejeitá-la. Ele começa a andar para ir embora, mas dessa vez quem perde a força nas pernas é ele. Enquanto isso, o Duque está voltando ao encontro do mordomo, que informa que levaram um cara que ele tacou da sacada para a mansão. Mas o Duque diz ser algo urgente que ele precisa que o mordomo faça. Ele quer que o mordomo investigue Afrodite, mas o mordomo nem sabe quem é essa. Irritado, o Duque diz que foi uma mulher que ele conheceu mais cedo, que parece ter envenenado ele. O mordomo fica nervoso ao ouvir isso e pergunta se ele está bem. O Duque responde que, embora tenha diminuído um pouco agora, ele estava bastante abalado quando enfrentou ela. De repente, a respiração dele ficou rápida, o coração disparou, o sangue correu para o rosto dele e todo o corpo dele começou a esquentar. As mãos dele ainda tremem. Quando os corpos dele se tocaram, algo deve ter acontecido, já que o coração dele batia forte, como se estivesse sendo atingido por um martelo. E o cheiro daquela mulher ainda permanece na mente dele. O mordomo percebe que o que o seu mestre está sentindo é paixão. Então ele vai todo empolgado investigar a garota. Isso porque a Afrodite achou que os protagonistas não eram afetados. Pelo visto, ele só não sabe o que estão sentindo. O Duque só fica lá sem entender porque ele saiu fazendo aquela cara. Já o príncipe também se sentiu animado no momento em que a viu. A pessoa que está com ele comenta que ele é realmente um homem muito vigoroso.
mas ele deveria ao menos ter escolhido um local mais discreto. O príncipe ri, enquanto diz que isso é estranho. Ele até entende causar um tumulto em um banquete, mas fazer toda aquela cena com um corpo como aquele é perigoso e divertido. Ele manda o cara investigar ela e enviar uma carta com qualquer motivo. Ele acha melhor verificar se deve engolir, cuspir ou esmagar isso. Enquanto isso, na carruagem, Afrodite está chateada por ter falhado em todas as suas investidas. Agora ela confirmou todos os alvos que precisa capturar, mas ela descobriu que suas habilidades não funcionam neles. Ainda assim, ela fará um deles se apaixonar por ela. Só que isso realmente pode ser feito? Parece muito desafiador. Se ela soubesse na verdade, os três estão abalados por ela. Um ficou com as pernas bambas, o outro com o coração acelerado e o outro teve sua atenção fisgada por ela. Na manhã seguinte, Afrodite está surpresa, pois seu quarto está cheio de flores. Não só o quarto, como também o corredor. O pai dela chega trazendo todas as cartas que ela recebeu após o banquete. Até mesmo o príncipe, o duque e o cavaleiro enviaram cartas. Os três protagonistas querem ver ela. Ela não deixou uma boa impressão no banquete, então por quê? Seu pai chega por trás, dizendo que ela tem um noivo para se preocupar. Então ele acha que seria melhor se ela não respondesse os convites. Afrodite se afasta dele, negando sugestão sob o argumento de que ela pode ofender a honra do pai, recusando os convites daqueles cavalheiros. Então ela vai responder o mais breve possível. Na verdade, ela acha que seria melhor ir ver o príncipe primeiro e agora. E em um piscar de olhos, ela já está lá. Só que tem um monte de outras mulheres lá também. 30 minutos antes, quando ela estava a caminho do palácio do príncipe, ela estava conversando com o cocheiro, que falou que era realmente comum uma senhorita receber um convite do príncipe. Afrodite não entendeu por quê, já que ela ouviu que o príncipe é um homem que realmente gosta de mulheres. O cocheiro explica que as senhoritas realmente gostam do príncipe. Tem tantas mulheres ali que não é necessário convites. Além disso, ele ouviu que a imperatriz viúva e madrasta do príncipe está procurando uma noiva para ele. Graças a isso, o palácio do príncipe agora está lotado de mulheres esperando para entrar e encontrar ele. Afrodite tenta passar discretamente pelas mulheres, e enfim, ela avista o porteiro. Tapando a visão, Afrodite diz ao homem que tem um convite do príncipe. Ele reconhece ela e pede para ela o seguir. As outras mulheres viram os olhares em direção à nossa prota ao ouvirem a palavra convite. Elas a encaram com caras psicopatas enquanto perguntam quem é essa mulher. Ou melhor, é isso que a nossa prota acha que elas estão dizendo com seus olhares. Elas estão fazendo buracos no corpo da Afrodite só com o olhar. Se aproximar do príncipe não deveria ter tantas dificuldades assim. Eles chegam a uma estufa. O homem informa que o príncipe está caminhando agora, mas vai voltar logo. Então pede para ela esperar um pouco. De repente, uma mulher aparece. Ela está desarrumada, com os botões do vestido aberto e as bochechas coradas. A mulher olha para Afrodite e começa a achar que ela é a próxima. Então, ela está indo embora. Acho que nem precisa dizer o que ela estava fazendo e com quem estava fazendo, pois o príncipe aparece logo depois, arrumando a gravata. A desculpa dele é que ele viu um inseto no vestido daquela moça, enquanto caminhava. Ela queria poder dizer que acreditaria nisso, mas como ela não pode, ela apenas faz uma reverência e depois comenta que ouviu que ele a chamou para uma festa do chá. Então, ela está muito feliz, já que ela esperava vê-lo novamente. Se ele é apenas um homem frívolo, deve ser fácil seduzi-lo, mesmo que o charme dela não funcione. Então, ela vai tentar. O príncipe comenta ter ficado muito desapontado quando ela correu daquele jeito na noite passada. Então ele questiona se ela mudou de ideia depois daquilo. Afrodite diz que apenas queria deixar ele com um sentimento de saudades, para que ele fosse procurar ela. Ela diz isso enquanto vai se aproximando dele, segurando suas mãos claramente com intenções a mais. Ele diz que de fato começou a querer conhecê-la melhor, o suficiente para chamar para uma festa do chá que não existe. Algumas vozes são ouvidas, e rapidamente o príncipe puxa Afrodite envolvendo. Nisso, ele acaba cortando o dedo no brinco dela. Mas então os dois acabam escondidos atrás de uma pilastra, com ele tapando a boca dela para ela não falar nada. Poderia até ser romântico, se esse cara não estivesse sempre com as expressões tão psicopatas no rosto. Ele fala com essa cara de sequestrador que é melhor ela ficar quieta, pois aquelas são senhoritas que a mãe dele convidou, e se ela cair na armadilha delas, vai se aborrecer. Se isso era para ser só um aviso fofo, sinto muito, mas pareceu tudo menos isso. As meninas comentam nunca terem escutado o nome da nossa prota, então elas precisam ver o rosto dela antes de contar para a imperatriz. Mas parece que ela não está ali. Só que ela está, e pela expressão que está fazendo, me pergunto se ela está conseguindo respirar. O príncipe sussurra no ouvido dela que isso é um pouco estranho. Até pouco tempo atrás, Afrodite era apenas uma filha ilegítima que era hostilizada pela sociedade. Mas de repente, ela se tornou uma pessoa completamente diferente. As meninas resolveram ir embora,
Então Afrodite finalmente consegue se soltar do príncipe. Muito nervosa, Afrodite diz que estava muito triste por ele não saber que ela era uma mulher muito bonita. Mas agora, ela está feliz que ele gosta dela. Ela precisa mudar de assunto de alguma forma. Então percebe a ferida no dedo dele. Ele comenta que é só um pequeno arranhão. Ela resolve usar isso para desviar a atenção e seduzi-lo ao mesmo tempo. Então ela pega a mão dele falando que vai desinfetar. Para isso, ela coloca um pouco de saliva no dedo dele. O príncipe gosta disso. Então ele começa a fazer umas coisas com o dedo que eu prefiro nem comentar, porque apenas me deu vergonha alheia. Acho que nem nossa pró está gostando dessa situação. Mas bem, o que ela queria colocando o dedo de um cara libertino na boca? Depois ele lambe o dedo dizendo achar que vai sarar rápido, com um tratamento tão carinhoso. Afrodite apenas ri sem graça. Ela está achando um nível de dificuldade muito alto para alguém como ela, que nunca saiu com ninguém. Nesse caso, ela só tem uma opção. Ela começa a fingir que algo entrou em seus olhos. Então pede para ele chegar perto e olhar para os olhos dela. Ele a observa por um tempo, e depois diz que não tem poeira nos olhos dela. Na verdade, eles parecem bem limpos. Ele diz isso afastando a mecha do cabelo dela, o que deixa a mente dela em branco. Ele pergunta o que ela planeja fazer agora. Pois é, ela foi lá para seduzir, mas ela que quase acabou seduzida. Os truques dela não vão funcionar nesse homem, então ela resolve ir embora dali e começar a pensar em outro plano. Mas o príncipe segura, querendo saber se ela vai correr para longe de novo. Afrodite diz que não está correndo para longe, mas ela acha que eles já acabaram de tratar sobre os assuntos para os quais ela foi chamada. O príncipe diz que os negócios dele começam agora, já que ele vai pedir ela em casamento. Desde a primeira vez que ele a viu, ele se sentiu atraído. Afrodite pede para ele não fazer nenhuma piada e pergunta o que ele realmente quer. O príncipe faz de magoado por ela considerar o pedido de casamento dele uma piada. Mas isso é porque ele parecia estar aproveitando o tempo com outras senhoritas antes dela chegar. O príncipe diz que estava apenas sendo educado, mas então ele vai ser direto. Ele tem certeza de que ela entende a situação dele. Ele está sendo pressionado pela mãe para se casar. É estranho ter que se encontrar com as senhoritas que ela apresenta. Então ele decide desfrutar de tudo isso da própria maneira. Mas será difícil se essa situação continuar assim. Ele precisa de uma senhorita para se casar. Afrodite não entende por que é ela, já que há tantas candidatas. Ele a encurrala na parede e diz que honestamente ele apenas queria olhar para ela novamente. Ele não está planejando pedir ela em casamento, mas os sentimentos dele mudaram. Quanto mais ele a vê, mais ela se torna desagradável e irritante para ele. Ela tentou seduzi-lo, certo? E é bastante confiante, não é mesmo? Ela acha que qualquer pessoa que olhar para ela, ela pode transformar em um escravo e fazer ele beijar os pés dela. Ela é bem habilidosa. O noivo dela ficou furioso com ciúmes e foi preso por tentativa de homicídio. É impressionante como eles preveniram que essas notícias interessantes se espalhassem. Da mesma forma que ela conduziu o noivo a ficar furioso, se ela seduzisse e manipulasse as pessoas mais poderosas daquele império, como militares, religiosos e grandes autoridades, uma revolução não seria apenas um sonho. Então, o que ela planeja ficar seduzindo um príncipe como ele? O perigo dela é algo que ele entendeu em primeira mão e ele se arrepende. Ao invés dela viver quietinha como um espantalho, ela escolheu se tornar uma princesa. Naquele banquete, ele percebeu que aquela mulher é uma espada. Ela seria útil se ele a empunhasse. Mas se ele deixar outra pessoa pegar ela, eles podem usá-la para cortar a garganta dele. Nesse caso, ele mesmo vai agarrá-la. Então determinará o valor daquela mulher. A proposta de casamento foi meramente uma persuasão. Recusar vai colocar a vida dela em perigo. Afrodite segura o braço dele e diz achar que ele se enganou. Ela não tem nenhum interesse em seduzir ele, manipulá-lo, se envolver em conflito de poder ou qualquer coisa relacionada à morte. Ela pensa em se casar com alguém que realmente a ame. Se ele não a ama de verdade, então ela não irá se casar com ele. O príncipe começa a gargalhar com a declaração inesperadamente ingênua dela. Mas, na verdade, essa é uma declaração desonesta que visa atingir e capturar o coração do protagonista masculino. Mas soa como um discurso tolo e florido de alguém que não entende a situação. Ele se ajoelha e segura a mão dela. Então, com o ar sedutor, diz que toda essa fala dele e a ameaça foram uma piada. Ele está realmente preparado para se apaixonar por ela. Ela também está atraída por ele, certo? Já que ela realmente se esforçou para seduzi-lo um minuto atrás. Afrodite responde que não. Ela realmente não tentou seduzi-lo. Pelo visto, houve algum mal-entendido. Como ela precisa de um marido que não chama atenção, mas seja amável e gentil, ela se despede dele. E o príncipe é novamente deixado sozinho. Ela com certeza vai se arrepender disso.
Só de pensar no príncipe, Afrodite tem arrepios. Aquele cara é muito estranho. Como ele pode agir como se fosse matá-la se ela não se casasse com ele? Que tipo de piada é essa? Nesse mundo, ela poderia morrer pelas mãos de um protagonista? Nesse caso, se ela apenas se casar com um príncipe herdeiro... Não, é melhor ela tirar essas ideias da cabeça, já que é impossível conquistar essa pessoa. E mesmo que fosse possível, ela não quer mais ele. É melhor ela fingir que ele não existe e não se envolver com ele no futuro. Casar com ele só para conquistá-lo é uma péssima ideia, já que ele é muito assustador. Ela vai reduzir os candidatos para apenas o Duque e o líder dos cavaleiros. A missão dela é conquistar e escapar. Agora é a vez do Duque, que não está nem um pouco feliz com isso, já que esse convite foi enviado sem a autorização dele. Quem falou para o mordomo convidar a mulher que envenenou o Duque? O mordomo sabe que a reação do Duque claramente mostra que ele está apaixonado, então ele não pode perder a oportunidade. Ele pede para o Duque se encontrar com ela apenas uma vez, mas o Duque pega sua besta e sai. Quando Afrodite chega, é informado que o Duque está caçando. Ela fica sem acreditar, já que ela havia sido convidada para um jantar. O mordomo explica sem graça que foi ele quem enviou o convite. A Afrodite então percebe que o Duque não quer ver ela, mas o mordomo diz que não é isso. Muitas vezes o Duque é mal interpretado. Contudo, ele claramente expressa um profundo carinho por ela. Na verdade, é como se ele estivesse declarando seu amor por ela. A Afrodite imagina o Duque todo tímido, o que deixa ela sem acreditar. O mordomo então espera que ela seja gentil com o Duque. Assim que ela conhecer ele melhor, vai ver que ele tem realmente boas qualidades. Mas agora, ele vai escoltá-la até o quarto de hóspedes, onde ela pode esperar pelo Duque. A Afrodite diz que não. Cheia de determinação, ela vai encontrá-lo primeiro, então pede para ser guiada até a área de caça. O Duque está caçando. Ele se lembra da Afrodite, então atira, mas não acerta nada. De repente, ele nota algo se aproximando, e já se prepara para atirar. Vendo que é nossa prota, ele abaixa a besta. A Afrodite está muito assustada, pois ela pensou que ele ia atirar nela. Irritado, o Duque pergunta se ela acha que ele é idiota. Como ela ousa entrar na área de caça dele sem permissão? A Afrodite percebe que realmente não fazia sentido nenhum que o Duque expressasse um profundo carinho por ela, ao ponto que até iria se declarar. Ela foi até ali correndo, pois tinha pensado que o plano tinha dado certo. Mas no fim, ele apenas parece desapontado por não poder atirar nela. Será se o mordomo quis envolver ela com o Duque sem nenhum consentimento do Duque, porque o Duque também estava sendo pressionado a se casar? Mas Afrodite reúne coragem e diz ter ido ali depois de ouvir boas notícias. Ela ouviu que ele gosta dela. Silêncio constrangedor. A Afrodite pergunta nervosa se não é isso, e informa que o mordomo dele mencionou isso. O Duque fica irritado com o mordomo, mas pergunta se ela realmente acreditou nisso. Afrodite sabe de tudo isso, mas ela não tem outra escolha além de aproveitar essa oportunidade. Ela se aproxima dele perguntando se ele realmente não gosta dela nem um pouquinho. O Duque fica tão irritado que volta a apontar a besta para ela. Ela acha que ele não sabe que ela está envenenando ele de novo. O corpo dele está estranho de novo. Ele se sente tonto, a respiração dele está cada vez mais curta e o coração dele está acelerado. O cheiro dessa mulher está manipulando o corpo dele e ele não consegue entender o que está acontecendo. Ela deve estar usando algum estimulante artificial. Desesperada, a Afrodite pergunta o que ele está falando. O Duque manda ela confessar que o envenenou da última vez e agora está fazendo isso de novo. A Afrodite diz nunca ter feito nada disso, mas o cara está convencido que ela usou um veneno lento que evapora. Ela deve estar escondendo o frasco em algum lugar do corpo. A Afrodite grita para ele escutar. Ela não sabe porque de repente ele está acusando de envenená-lo, mas se ele está tão desconfiado, ele pode checar ele mesmo. Então ela está querendo que ele toque no corpo dela? Pelo visto, ela está descaradamente tentando seduzi-lo. A Afrodite não quer isso, mas ele está suspeitando dela. Então, ela abre a blusa e pede para ele checar se ela está escondendo algo. O Duque fica muito desconfortado e grita para ela não tirar a roupa na frente dele. Ele vira o rosto e a Afrodite começa a abotoar a blusa, apesar de suas mãos estarem tremendo. Ela não parece muito feliz com a situação, mas ao menos ela está viva. O Duque pede desculpas por ter acusado ela, e a Afrodite fica sem entender o que fez ele se enganar assim sobre ela. Talvez foi seu charme de 999? Ela nem sabe como o mordomo pensou que ela podia se relacionar com esse homem. O Duque acende um charuto, olha para ela meio nervoso e então volta a virar o rosto. Quando ele vai colocar o charuto na boca, é possível perceber que suas mãos estão trêmulas. Vendo essa reação,
Afrodite pergunta se ele está consciente sobre ela e se isso significa que o charme dela está funcionando nele. Isso é assustador e ela só quer correr para longe agora mesmo. Por outro lado, seria um grande desperdício se ela só desistisse como se não tivesse visto nada. Eles voltam na carruagem da Afrodite, mas ela é pequena demais para o Duque, que tem que ficar com as costas envergadas. Ele está bem irritado com isso, mas a Afrodite está mais curiosa a respeito do mal-entendido sobre ela ter o envenenado. Ela quer saber se ele notou alguma mudança em seus sentimentos quando a olhava. O Duque não acha ter qualquer obrigação de responder essa pergunta, mas a Afrodite se aproxima dele, querendo saber se ele estava consciente o suficiente para pensar que ela usou veneno. Ele manda ela manter distância, desviando o olhar. A carruagem passa por uma área pedregosa, fazendo a Afrodite cair sobre o Duque. Ele pergunta o que ela está fazendo, mas agarrada a ele, a Afrodite diz que não foi intencional. É que a carruagem está balançando. Acho que a carruagem está tentando ajudar ela, já que quanto mais balança, mais coladinho eles ficam. Mas a situação é tão desconfortável para o Duque que ele acaba pulando para fora da carruagem. A Afrodite fica em pânico, sem entender por que ele pulou da carruagem. Ela desce da carruagem e corre em direção ao Duque, perguntando se ele está bem. Ele odeia tanto assim ela para ter pulado da carruagem. O Duque se levanta e manda ela não se aproximar dele. Não é de se admirar que ele suspeite dela. Ela já deve ter escutado o rumor de que ele é misantropo, então por que ela continua tentando se aproximar dele quando todo mundo o ignora? Além disso, uma senhorita decente não iria conseguir dividir uma carruagem com um homem que apontou uma arma para ela e fez ela se despir. Nem causaria esse alvoroço. Afrodite diz que não foi proposital. Talvez o charme dela esteja sendo muito anormal. Ele questiona qual a intenção dela, se ela não pretende prejudicá-lo. Como ela não acha que ele vai acreditar na verdade, ela resolve misturar um pouco de verdade com algumas mentiras. Então diz que escutou a conversa dele no banquete, onde estão pressionando a se casar. A situação dela é parecida. O pai dela é super protetor e está sufocando ela. Ela quer se libertar da mansão e ir embora. Parece que um casamento seria a forma mais rápida de conseguir isso. O Duque percebe que então ela precisa de um marido, não importa quem seja. Saber disso faz o coração dele doer, como se tivesse sido apunhalado. Ela planejou se aproximar dele e fingir afeição. Por isso ela aceitou o convite e o seguiu até a área de caça. Ele está cancelando o jantar e manda ela voltar para o condado agora mesmo. Ele nunca vai se casar com ela, que é como um rato vasculhando as fraquezas das pessoas. A Afrodite percebe que não tem mais sentido tentar. A estratégia dela para esse protagonista já falhou. Então ela resolve ir embora dali. Mas o Duque se aproxima dela por trás, mandando ela nunca mais aparecer na frente dele novamente, já que não vai terminar só com um aviso da próxima vez. A carruagem parte, mas dentro dela, a Afrodite está caída no chão, tremendo de medo. Quanto mais ela os encara, mais ela coloca a vida dela em perigo. Por que ela sempre tem que criar um plano contra os homens? Ela se lembra do seu passado, onde os caras com quem ela saía achavam que ela agia de forma frustrada e tediosa. Ela não achava exaustivo viver apenas para agradar os outros? Quem iria achar uma mulher como ela atraente? Agora tem apenas mais um protagonista. Se ela falhar em seduzir até mesmo ele, então ela se pergunta o que vai acontecer. Enquanto isso, no mosteiro dos Cavaleiros Sagrados, Roger está se apresentando para o Papa, informando que completou a inspeção na paróquia e acabou de voltar. O Papa pergunta se a inspeção foi concluída sem problemas. Roger responde que aquele mês está parecendo mais pacífico comparado ao último ano, graças à proteção divina. O Papa fica contente, pois graças aos ensinamentos inabaláveis do Roger, como o caos poderia se infiltrar? Então ele vai explicar a próxima missão ao Roger. Roger tenta falar alguma coisa, mas o Papa segura o ombro dele, o impedindo de falar, pois há muitos olhos ali, então seria melhor eles continuarem essa conversa na sala de oração. Mas essa sala de oração está diferente, já que o pobre Roger é chicoteado pelo Papa lá, deixando suas costas no sangue vivo. O Papa ainda pergunta com um sorriso como ele pode continuar falando blasfêmias, e Roger, com sua calma e fé inabalável, explica que tem suplicado a ele desde o início do ano para conceder a absolvição a ele. Ele foi a um banquete sem as vestes sacerdotais e se envolveu em atos profanos com uma mulher. Isso vai contra todos os valores dele como clérigo. O Papa se aproxima dele por trás. Ele acha que o Roger fala de normas de 100 anos atrás. Além disso, ele não vai ajudar nesse tipo de arrependimento. É inaceitável que alguém tão fiel como Roger queira abdicar de sua posição. O Papa então encerra aquela conversa.
A Afrodite chegou no monastério e fica impressionada com o tamanho dele. Rod deve ser muito inteligente para ser o líder de um lugar como esse. Todos os métodos que a Afrodite tentou até agora apenas falharam, mas ela não pode se dar ao luxo de falhar dessa vez. Ela vai ter que usar uma abordagem diferente. Só que ela está perdendo a confiança. Um clérigo aparece perguntando por que ela está ali. Desesperada, Afrodite cobre parcialmente os olhos, mas ela demorou um pouco para esconder eles. Ela informa que recebeu um convite do Roger. O clérigo fica surpreso, já que é raro o comandante ter algum convidado. Ele vai guiá-la até o quarto do comandante. Afrodite fica surpresa, pois esse homem não parece ser afetado pelos olhos dela. Ela está acompanhando o homem pelos corredores e se pergunta se está tudo bem fazer de um padre o protagonista. Eles chegam à porta e o homem pede para ela entrar. Mas quando entra, ela percebe que é tipo um armazém e fica em dúvida se o Roger realmente está ali. O homem fecha a porta do quarto, assustando Afrodite. Para completar, ele ainda vira o rosto para ela com um sorriso perturbador. Então começa a se aproximar, dizendo que ouviu rumores de que o estimado e habilidoso comandante dos Cavaleiros Sagrados havia requisitado uma audiência privada. Pelo visto, ele estava escondendo a mulher nos bastidores e desfrutando de tudo sozinho. Afrodite percebe que abaixou a guarda. Por que ela continua estragando tudo? Ela não sabe o que é esse mal-entendido, mas ela tem algo para fazer. Então, ela tenta passar por ele. Mas ele a segura pelo cabelo, enquanto agradece a Deus por ele ter enviado uma mulher assim a ele. Rod aparece bem na hora, todo ofegante. O clérigo pergunta como ele soube que eles estavam ali. Rod explica que estava esperando pela carruagem chegar, olhando pela janela. Depois que a Afrodite entrou, ela estava demorando para comparecer. Então ele se perguntou o que poderia ter acontecido. Rod pede para a Afrodite sair primeiro, pois ele precisa resolver isso rapidamente. Então é para ela esperar um momento. O cara está assustado, e a Afrodite vai se afastando dele aos poucos. Ela sai da sala, ouvindo atrás de si apenas os gritos do homem implorando. Um último grito é ouvido, e depois, silêncio. Logo depois, Rod sai com sua espada ensanguentada. Ele se desculpa com ela por ter feito ela passar por algo desagradável graças ao convite dele. Ela diz não ser culpa dele, e ele pede para eles irem até o escritório dele. Afrodite tenta ficar calma e pensar, pois resta apenas esse homem. Ela tem que se apressar e terminar logo esse jogo, pois se ela não retornar ao mundo original, isso vai continuar acontecendo. Ela precisa conquistar esse homem de alguma forma, mas ela não sabe o que fazer agora. Eles já chegaram no escritório, e Afrodite está sentada no sofá, envolta por uma aura sombria, ao mesmo tempo em que ela está assustada e tremendo. Ela tenta forçar um sorriso, que sai trêmulo, e tenta agradecer ele, mas sua voz também sai trêmula. Rod está segurando uma xícara de chá, mas não diz nada. De forma nada natural, ela pede para ele sentar perto dela. Ele pousa a xícara na mesa, se ajoelha e depois diz para ela que está tudo bem. Depois que ela beber calmamente o chá, ele vai ouvir tudo o que ela quiser falar. Ela não precisa falar tão rápido e tremendo. Ele não vai fazer nada que ela não queira que ele faça e não vai mostrar nenhuma emoção que ela não queira. Ele jura em nome de Deus. Como não se apaixonar por um neném desses? Eis a questão. Sou totalmente time Roger. Vendo que ela parece mais calma, Roger diz que vai olhar alguns documentos enquanto ela bebe o chá. Afrodite pega a xícara em suas mãos, sentindo o calor que ela emana. Desde que ela se tornou Afrodite, essa é a primeira vez que ela sente que está respirando. O olhar que não se direciona a ela é tão agradável. Então, mesmo que ela tivesse mais opções, ela ainda tomaria a mesma decisão. Ela vai se casar com esse homem. Rod deve conseguir evitar a tentação, mesmo forçando o contato físico ou olhando para os olhos dela. Por isso, dessa vez, ela vai agir como se estivesse apaixonada, ao invés de agir como se ela tivesse um charme de 999. Finalmente, ela está pensando um pouco, porque não estava sendo nada natural ela do nada tentando forçar os caras a olharem nos olhos dela. Ela o chama e pergunta por que ele a chamou. Rod se levanta enquanto explica que convidou ela por causa do comportamento dela no banquete. Essa foi a primeira vez que Afrodite ouviu alguém falar de um beijo desse jeito. Se aproximando dela, ele pede para eles esquecerem sobre isso, já que ele entende que isso aconteceu devido a sentimentos momentâneos. Afrodite disse que não foi um sentimento momentâneo. Ela desejou que ele pudesse lembrar dela, e ele realmente a chamou depois daquilo. Quanto mais ela o vê, mais ela quer conhecer sobre ele. Rod fica boca aberta com a declaração. Ele se vira, pois ele acha melhor ela voltar. Ele é padre, então não pode ouvir esse tipo de coisa. Mas Afrodite corre atrás dele pedindo para ele esperar.
Nisso, ela atriça nas costas dele, querendo fazer ele parar. Só que o menino grita de dor, surpreendendo Afrodite. As roupas dele ficam manchadas de sangue. E ele pede desculpas por ter mostrado algo tão horrível. Isso aconteceu porque ele tratou das feridas apressadamente. Afrodite pergunta como ele se machucou assim. Mas Rod diz que é apenas um pequeno machucado, então pede para ela não se preocupar. Mas como ele ajudou, ela vai retribuir o favor. Então ela pede para ele tirar a blusa agora. Rod fica confuso, pois pareceu que ela pediu para ele se despir. Fica um silêncio constrangedor na sala. Mas enfim Afrodite se toca do que estava fazendo e grita envergonhada que não é isso. Ela não tem nenhuma outra intenção, então não é para ele entender errado. Ele já ajudou 2 vezes e ela é realmente grata a ele. Para ser honesta, ela ficou feliz quando ele disse que iria ouvi-la. Então agora ela quer ajudá-lo, já que deve ser difícil tratar o machucado nas costas. Ela pede para ele não recusar a ajuda, e Rod acaba aceitando. Ele sente uma pomada boa para hemorragias, e Afrodite fica animada. Ele se senta e começa a desabotoar a camisa, revelando as marcas em seu corpo. Afrodite questiona quem causou tal ferimento nele. Ela ouviu que ele é o primeiro no ranking dos cavaleiros. Rod explica que essa foi a punição dele por quebrar as regras do sacerdócio. Afrodite fica confuso por alguém ter disciplinado ele por tentar quebrar as regras. Rod suspira, e depois diz que se ela continuar sendo honesta com ele, ele também falará abertamente, sem esconder nada. Na verdade, ele é o comandante dos Cavaleiros Sagrados dali. Obviamente que Afrodite já sabia disso, mas ainda assim ela tem que fingir estar surpresa. Ele abdicou da casa da família e jurou dedicar tudo dele para Deus. Ele conquistou essa posição por mérito próprio. No entanto, ele queria renunciar a essa posição e liderar a casa dele. Mas essa posição não pode ser desocupada apenas por desejos pessoais. Isso é considerado uma grave violação de disciplina. Afrodite não entende por que um homem tão devotado iria querer renunciar. Então, ela pergunta isso a ele. Rod explica que recentemente o irmão mais novo dele, que era o líder da família e tinha o título de barão, morreu em um acidente de carruagem. Agora, resta apenas a mãe dele, que não está bem de saúde. Ele não tem nenhum outro parente, e não há ninguém que possa cuidar dela. Se as coisas continuarem assim, não vai demorar até toda a família dele desaparecer. Ele sabe que isso vai contra o juramento que ele fez a Deus, mas ele não pode continuar afastado dos deveres que tem com a família. Ele quer voltar para proteger o lar e a mãe, mas ele não conseguiu permissão. A Afrodite entende que então foi por isso que um fiel devoto como ele se tornou alvo de um jogo de manipulação. Essa é a oportunidade que ela estava esperando. Então ela diz que ele pode usá-la, e se joga sobre ele. Confuso, Rod diz que ela não deveria fazer isso, mas Afrodite explica que se ele estiver em um relacionamento com ela, então eles não serão capazes de botar as mãos nele novamente. Se eles casarem e se tornar um barão, as pessoas não serão capazes de parar ele. Mas Rod não acha certo ela sofrer por causa dele. Esse problema não tem nada a ver com ela. Então ele deveria resolver isso sozinho. Mas e se Afrodite disser que não vai sofrer e que isso será bom para ela? Já que essa é a última chance dela, ela precisa ser totalmente honesta sobre tudo. Ela tem certeza que irá ouvirá. Então ela explica que as pessoas se tornam extremamente obsessivas com ela após olharem seus olhos. Foi por isso que o pai dela disse que iria trancafiar ela, para que assim ela ficasse segura durante toda a sua vida. Mas isso é realmente apenas para o bem dela? Roger é o único que nunca tentou prender ou matar ela, nem ficou loucamente obsessivo com ela. Ele é o único para quem ela pode fazer essa oferta. Ela então sugere que eles se casem por apenas 1 ano, pois se durante esse tempo ela conseguir manipular ele, ela vai conseguir retornar ao mundo original. Durante esse tempo, ele vai poder proteger a família dele e ela vai poder encontrar uma maneira de se salvar. Ela implora que ele permita ela se libertar através do casamento deles. A sala novamente fica no mais completo silêncio. Mas então Rod pergunta se ela não vai se arrepender. A reputação dela certamente será manchada se ela se casar com ele. Afrodite está convicta de que nunca se arrependerá. Rod então aproxima sua mão do rosto dela e depois, indo até a nuca, deita ela suavemente no sofá. A mão dela está no peitoral dele. Ela está confusa com isso. Então Rod explica que deixou a porta ligeiramente aberta, porque ele se sente desconfortável em um quarto trancado. O ajudante dele, junto de outros cavaleiros, irão entrar em 5 minutos para a preparação da agenda. Se ele quebrar o voto de castidade abertamente na frente dos outros, então dessa vez... Afrodite já entendeu tudo, então resolve criar uma situação em que ele seja demitido imediatamente.
Para isso, ela começa a desabotoar o vestido. Se ela apenas tirar um pouco da roupa e aproximar os corpos, deverá ser suficiente. Ele se inclina para perto dela, seus lábios pouco a pouco se aproximando, até que nossa prota grita mandando ele esperar. Ele fica surpreso, então se afasta perguntando se ela ainda se sente desconfortável. A questão é que ela está confusa, já que pensou que eles iriam apenas fingir que ele estava quebrando os votos quando eles chegassem. Roger percebe o que estava fazendo e fica incrivelmente vermelho. Ele começa a se desesperar, falando que ela está certa, e é isso que eles vão fazer. É só que ele pensou que seria melhor se eles pelo menos se beijassem. Vamos fingir que é isso, e não que você estava morrendo de vontade de encostar seus lábios nos dela. De repente, passos são ouvidos, e Afrodite percebe que eles estão chegando. Se esse é o caso, ela puxa ele pelo colarinho, o pegando desprevenido. Os caras chegam e notam a porta aberta. Quando entram, ficam completamente boquiabertos diante da visão do comandante agarrado a uma mulher. Algumas pessoas estão comentando sobre o comandante dos Cavaleiros Sagrados ter sido pego agarrado a uma mulher na catedral. Algumas delas não acreditam que ele faria algo do tipo. Uma mulher pergunta se o príncipe ouviu falar sobre isso. Foi um escândalo que deixou todos boquiabertos e até mesmo dispensaram Roger. O príncipe questiona que tipo de mundo é esse, onde você é dispensado por ficar com a senhorita. Se fosse assim, ele já teria sido dispensado centenas de vezes. As garotas riem da piada. O príncipe questiona quem é a santa que se envolveu com o comandante dos cavaleiros, enquanto o duque ouve toda a conversa do lado de fora. A mulher diz que isso também é uma surpresa, e ela vai falar a ele. O duque suspira sem muita paciência, e já ia começar a ir embora dali, mas congela ao ouvir que é a amada e única filha do conde Gaetani. Não só ele, como também o príncipe, ao ouvir se trata da Afrodite. Enquanto isso, no condado, o conde está correndo a toda velocidade em busca da Afrodite, querendo saber que absurdo é esse. Ele entra no quarto dela, perguntando se o rumor dela com o comandante dos cavaleiros realmente é verdade. Desesperado, ele diz que ela manchou a reputação da família. A reputação dela agora está no esgoto. Como ela pôde fazer isso? Afrodite pergunta se seu pai também ouviu os rumores. Em desespero, o conde se ajoelha diante da filha, pedindo desculpas por gritar com ela, mas pede para ela dizer que os rumores são falsos. Afrodite pede desculpas, mas ela devotou todo o corpo e alma para o padre Roger. Tudo está indo de acordo com o planejado. O rumor sobre ela e o padre Roger está se espalhando bem. Os cavaleiros ficaram bravos pelo Roger estar violando as regras. Eles questionaram se o que estavam vendo era real. Então decidiram prender o capitão imediatamente. A Afrodite ficou desesperada por estarem tratando Roger como se fosse um criminoso. Roger tentou acalmar ela, sussurrando estar bem, e que definitivamente iria resolver tudo e voltar para ela em 3 dias. Então ele pediu para ela ter um pouco mais de paciência e esperar por ele. Se ela aguentasse a situação por apenas 3 dias, ela irá se libertar desse pai nojento. Afrodite pede para o seu pai não se preocupar, pois o padre Roger é uma boa pessoa. Ele prometeu que vai ser responsável e se casar com ela. Mas isso deixa o conde ainda mais aflito. Afrodite ainda acrescenta que agora ele não precisa mais se preocupar com a segurança dela, já que logo ela irá para a mansão do Roger e irá se casar pacificamente. O conde começa a se afastar dizendo não poder deixar isso acontecer. Ele não pode enviar ela para um canalha imundo. A Afrodite fica confusa pelas palavras do pai, e por logo em seguida ele ia apenas sair do quarto. Mas ela percebe que ele trancou a porta e começa a bater freneticamente nela, perguntando por que ele está trancando a porta. Do outro lado da porta, o conde responde que não vai dar uma única gota de água a ela até que ela concorde em ir para a torre. A Afrodite continua implorando para o pai abrir a porta, mas o conde já mandou os servos ficarem de guarda naquela porta a partir de agora. Nem mesmo uma formiga pode entrar sem que ele permita. De repente, ele dá um tapa na cara de um dos servos, o xingando. Chutando o homem caindo no chão, ele pergunta como ele ousa contaminar a pureza da filha dele. O homem pede desculpas e diz que estava indo apenas guardar a porta. Mas o conde diz que apenas empregadas poderão guardar a porta. E é para elas se lembrarem que ninguém pode olhar para a filha dele. A Afrodite não consegue acreditar que o conde está indo tão longe. Mas ela só precisa ficar calma.
já que Roger prometeu ir em 3 dias. Ela será capaz de escapar dali em 3 dias. Então, ela só precisa esperar mais um pouco. As empregadas não entendem por que o conde está tão irritado por causa da Afrodite, em pensar que ele ordenou que ela ficasse de guarda na porta até a calada da noite, e que a Afrodite não pode beber uma gota de água sequer. Ultimamente, a atmosfera na mansão está bem estranha. Até mesmo os servos estão todos desistindo, e a senhorita calma e recatada seduziu o comandante dos Cavaleiros Sagrados. Isso não faz nenhum sentido. Elas se reparam em uma empregada chamada Margot, que está parada, quando também está de serviço. Margot apenas concorda. E do jeito que quando ela se virou foi rodeada de flores, acho que ela deve ser uma personagem relevante. A empregada figurante percebe que a Margot já trabalha ali há bastante tempo, então pergunta se ela já viu a Afrodite. Margot diz que desde que ela seja paga, a Afrodite é igual a qualquer outra. Margot parece uma idiota falando. Mas de fato aquela mansão é estranha. Até agora, tudo se tratava apenas sobre o conde e sua filha ilegítima. Mas agora, é como se a mansão se envolvesse ao redor da Afrodite. Quem exatamente ela é? As empregadas estão cansadas de estarem paradas em frente à porta. Trabalhar durante o dia já é exaustivo. Imagina durante a noite para ficar de guarda em uma porta trancada. O maior problema é que apenas as empregadas podem ficar de guarda. Mas a Afrodite realmente não bebeu um único copo de água desde anteontem? Margot apenas escuta tudo calada. Enquanto isso, do lado de dentro, a Afrodite está caída na cama, morrendo de fome, com sede, e a cabeça dela está girando. Ela não sabe porque o padre não foi ainda, sendo que os 3 dias já estão quase terminando. Ela pensou que poderia aguentar apenas dormindo, mas agora nem isso mais ela consegue fazer. Ela achava que aguentar por 3 dias seria fácil, já que ela viu isso várias vezes em novelas e dramas. Mas agora que ela mesma está passando por isso, percebeu o quanto é difícil. Se ela pudesse conseguir pelo menos um pouco de água... Ela já está até mesmo considerando usar o charme das empregadas para pedir. Mas logo em seguida, ela se pergunta no que está pensando. Ela usou essa habilidade várias vezes antes. E bem, não deu muito certo, né? Mas é estranho que o padre seja atrasado. E se ele mudou de ideia? Já que ela ainda tem um pouco de força sobrando, talvez ela devesse usá-la. Ela começa a bater na porta e, com a voz trêmula, ela pede para as empregadas abrirem a porta por um momento. A empregada pergunta nervosa se a Afrodite não está dormindo, mas a Afrodite continua a pedir para abrirem a porta por um momento. A empregada diz que elas não podem fazer isso, já que o conde as instruiu a não abrir a porta em nenhuma circunstância. A Afrodite diz que o estômago dela está estranho e doendo. Ela acha que pode morrer se continuar assim. Uma das empregadas acha que ela está mentindo, enquanto a outra acha que pode ser verdade. Um último pedido de súplica e as empregadas se olham nervosas. Então, elas resolvem abrir a porta apenas um pouco para checar a situação. Afrodite usa seu charme e pergunta se elas podem pensar sobre o pedido dela. As empregadas a encaram surpresas e boquiabertas. E pronto! Isso já foi o suficiente para elas caírem no charme da nossa prota. Entusiasmadas, elas dizem que é claro, já que elas existem apenas para seguir as ordens da Afrodite. Elas questionam o que precisam fazer, e Afrodite diz ser uma tarefa bem difícil. Ela quer um pouco de água e comida da cozinha sem que o pai dela saiba. Mas na verdade, o plano dela é sair dali enquanto as empregadas estiverem fora. As empregadas saem competindo para ver quem vai trazer isso mais rápido. Só que a Margot ficou. Margot explica achar que apenas aquelas duas sejam o suficiente para cumprir a tarefa, e Afrodite se pergunta se ela não foi afetada pelo charme. A Afrodite não pode escapar com ela ali. Então, o que ela deve fazer agora? E por que a empregada está encarando ela assim? De repente, a Afrodite percebe algo. Ela já viu essa empregada antes. As empregadas voltam correndo, enquanto trazem comida. Elas trouxeram sopa, pão e água. A Afrodite fica muito feliz e resolve pensar sobre escapar depois de comer um pouco. Ela agradece as empregadas e começa a comer emocionada, pois já faz muito tempo desde a última refeição dela. As empregadas apenas ficam encarando ela com os rostos corados e suas expressões começam a ficar meio psicopatas. Elas começam a cercar Afrodite, dizendo que se elas forem pegas desobedecendo ordens, vão estar em sérios problemas. Afrodite sabe o quanto elas se arriscaram fazendo isso,
e vai agradecer a elas apenas com um simples obrigado? Elas se sentem muito injustiçadas para suportar isso. Então tentam fazer coisas mais de 18 com a nossa prota, que está completamente aflita diante daquelas investidas. Mas Margot aparece para salvar o dia e dá umas cadeiradas nas costas das empregadas, para elas ficarem espertas. Agora elas estão a mimir. Margot não entende por que elas estão agindo assim tão de repente. Ela questiona se Afrodite está bem. Afrodite responde que sim, mas ela está chocada, já que essa empregada não parece afetada pelo charme dela, assim como os protagonistas. A Afrodite agradece por ter sido salva e pergunta o nome da empregada. Ela responde se chamar Margot. Então Afrodite finalmente percebe por que essa empregada parecia tão familiar. Ela é a empregada da protagonista feminina e a personagem guia naquele jogo. Essa foi uma descoberta muito importante, pois isso significa que o charme dela não funciona nos personagens chaves daquele mundo. Essa é a chance dela. Ela agarra as mãos da Margot, entusiasmada, e pede para que ela ajude a escapar da mansão. Afrodite fará qualquer coisa por ela para recompensá-la. Margot questiona se Afrodite tem dinheiro, mas a resposta é não. Margot diz não trabalhar de graça, o que deixa Afrodite sem acreditar. No entanto, não é todo dia que ela tem a chance de ter uma nobre devendo a ela. Talvez ela possa considerar ajudá-la um pouco. Afrodite agradece, mas depois pergunta se não está sendo fácil demais conseguir a ajuda dela. Ela não tem nenhuma garantia que o charme dela não funciona nem um pouco na Margot. Ela pergunta se a Margot se sente estranha quando olha para ela, como se quisesse agarrá-la ou beijá-la. Margot pergunta se Afrodite quer que ela faça isso, mas Afrodite grita que é claro que não. Pois é, mais uma vez Afrodite tentando descobrir as coisas de forma sugestiva e nada natural. Afrodite se vira envergonhada, sem acreditar que disse isso. Mas é muito bom que a Margot não sinta nada. Afinal, ela precisa escapar o mais rápido possível. Margot coloca a capa na Afrodite, pois a Afrodite se destaca muito. Afrodite fica aliviada por ter alguém com quem ela possa ter uma conversa normal. Inclusive, a promessa de noivado com Roger deu um pouco de esperança a ela. Só não entendi por que a Margot está tão sombria. Margot começa a guiar Afrodite pela mansão. Do lado de fora, Afrodite percebe que o sol está nascendo e que tem muitas pessoas ali fora. Mas Margot tenta acalmá-la, pois a rotina dos servos é previsível. E então questiona para onde Afrodite planeja ir depois de deixar a mansão. Afrodite explica que irá para o templo dos cavaleiros sagrados, já que tem alguém que vai ajudá-la lá. Então diz que estava pensando que a Margot poderia deixar a mansão e ir com ela. Mas então elas percebem uma comoção na entrada da mansão. É o Roger, que está ali parado, esperando e atraindo cada vez mais pessoas. Um guarda pede para o Roger esperar ser convidado formalmente. Mas quem disse que o Roger quer? Ele quer ver a Afrodite agora mesmo, já que eles fizeram a promessa. As pessoas ao redor começam a murmurar. Algumas querem saber o que está acontecendo ali, enquanto outras reconhecem o capitão dos Cavaleiros Sagrados, já que o viram em um desfile antes. Algumas pessoas dizem que ouviu que ele estava ajudando refugiados, e outras que ele se apaixonou pela senhorita Gaetane. Pelo visto, ele está ali para ver ela, a ponto de ter esquecido dos deveres como comandante dos cavaleiros. O guarda percebe que isso está ficando problemático e começa a desembainhar a espada, enquanto diz que se ele continuar ali, eles terão que escoltá-lo para longe. Mas logo em seguida, a espada dele já está voando no ar, com um golpe certeiro do Roger, e caindo cravado no chão. Os guardas ficam assustados, enquanto Roger se mantém firme, dizendo que não vai dar um único passo enquanto não se encontrar com Afrodite. Afrodite fica surpresa em ver o Roger na frente da mansão. Ver ele ali a tranquiliza, já que ela estava preocupada que ele tivesse mudado de ideia. De fato, ele continua mantendo a promessa, mas atravessar pelo portão principal dessa forma é muito imprudente, já que não tem chance nenhuma do conde ter permitido. Afrodite tenta ir até ele, mas Margot a segura, já que o conde está vindo. Ele está muito irritado, com as veias saltando do seu pescoço. Afrodite e Margot se escondem, enquanto o conde está aproximando Roger, dizendo que isso é algo muito rude de se fazer de manhã cedo. Roger guarda a espada e diz que estava esperando pelo conde. Ele está ali para levar Afrodite como baronesa, pois agora ela será a esposa dele. As pessoas vão à loucura, pois o padre está deixando a posição para se casar, e isso é como a cena de um romance. Afrodite não entende como ele pode discutir tais assuntos tão abertamente.
O conde já está tendo um tirico-tico. Roger acha que pode levar a filha dele com tanta facilidade. Mas as pessoas estão apoiando Roger, falando que deveria levar Afrodite com ele e dando suporte. O conde está tremendo de frustração. Mesmo um comandante de cavaleiro baixo tem uma popularidade excessiva. Mesmo que ele seja reconhecido entre os plebeus, é uma questão de tempo até alcançar os ouvidos dos nobres. Então, se o conde deixar essa farsa continuar, não irá apenas manchar a reputação do condado, mas também irá despertar a coragem dos cães que demonstram interesse pela filha dele. O conde diz ao Roger saber de onde ele vem, mas lidar com tais assuntos não é tão fácil quanto o passeio no parque. Os jovens têm muita energia, mas isso já é o suficiente por hoje. Então acha melhor eles continuarem isso na semana que vem. Roger sussurra para o conde que ele já sabe que Afrodite está em prisão domiciliar, deixando o conde assustado. Roger se aproxima ainda mais do conde e diz que pela reação do conde, ele pelo visto acertou na mosca. Como o conde acha que seria se os cavaleiros pesquisassem a mansão agora? Eles não pensarão duas vezes em torcer os testemunhos dos servos. Os cavaleiros não perderão nada, desde o comportamento até a declaração deles. O conde volta a ficar irritado, pois o Roger continua falando como se fosse o comandante dos cavaleiros. Se o Roger colocar um dedo na filha dele, a posição dele também não estará segura. Mas Roger explica que o Vaticano dá muita importância a ele. O conde gostaria de testar os limites da autoridade dele? De repente, um grito chamando pelo Roger é ouvido. Foi Afrodite, que veio correndo e envolveu seus braços ao redor dele. As pessoas ficam eufóricas, achando que é a senhorita Gaetane dos rumores, apesar de não conseguirem ver o rosto dela. Roger fica preocupado, já que não é seguro para ela estar do lado de fora em público desse jeito. Mas Afrodite acha que seria melhor intervir naquela situação. O conde questiona como ela conseguiu ir até ali. Bem, se vão fazer um show na frente das pessoas, então ela terá que jogar junto, como uma pobre nobre doente de amor. Afrodite diz querer ir com Roger e pede que seu pai permita. O conde realmente irá parar aquele que abandonou a Deus por ela? Ela pede que ele permita, já que eles se amam verdadeiramente. O conde já está engolindo em seco, tamanho é o choque. Ele fica irritado em ver a filha nos braços de outro homem. Ele está se tremendo todo, e suas veias estão completamente saltadas. Contra sua vontade, ele acaba concordando. Ele vai permitir que ela vá para a mansão do Roger para se preparar para a cerimônia de noivado. Mas o casamento precisa do consentimento dele como pai, e eles deveriam saber disso. Roger e o conde apertam as mãos, e o Roger se aproxima do ouvido do conde novamente, onde sussurra que o lugar permitido para pais indignos é nas chamas do inferno. Se o conde tentar possuir Afrodite mais uma vez, Roger vai assumir o julgamento de Deus. O conde pode apenas xingar o Roger no pensamento de arrogante cão de igreja. E assim eles partem. Afrodite não sabe o que ele diz para o conde reagir desse jeito. Roger pede para ela entrar na carruagem. As pessoas felicitam ele e desejam toda a felicidade do mundo a ele. Afrodite não se lembra da Margot. E assim a carruagem parte com os três dentro dela. Afrodite finalmente pode recuperar o fôlego agora. Roger comenta que ela parece muito pálida e pergunta se ela passou por muita coisa. Mas Afrodite diz que ele também está muito pálido e pergunta se é porque ele está se esforçando desde manhã. Afrodite comenta nunca ter esperado que ele a levasse desse jeito. Foi realmente inesperado ver ele fazendo uma peça na frente das pessoas. Mas graças a isso, agora ela está finalmente livre das garras do pai. Felizmente, muitas pessoas se reuniram em frente à mansão desde a manhã, o que permitiu ela notar o bonito padre Roger parado na entrada. Quanto a isso, Roger explica que as pessoas se reuniram lá porque ele andou desde a sede dos cavaleiros até a mansão do conde. O rosto dele é bastante conhecido devido a várias atividades de voluntariado. Então, quando ele estava caminhando até a mansão, muitas pessoas o seguiram. Afrodite fica surpresa a imaginar que ele planejou tudo isso. Ele agiu de forma exagerada, orientando as reações das pessoas e controlando os movimentos do conde. Não foi apenas uma coincidência ou questão de acompanhar a atmosfera. Ele parecia tão direto e inocente como sacerdote, mas acontece que ele é bem diferente do que ela esperava. Sabe como é, né? O rapaz, pelo visto, é frio e calculista. Roger pede desculpas por ter demorado tanto, mas rapidamente Afrodite grita que não teve que esperar muito. Na verdade, ela está muito feliz e aliviada por ele ter cumprido a promessa. Ele ajudou ela de novo, da maneira dele. A empregada tosse.
tentando fazer a Afrodite parar com essa melação toda. E a Afrodite finalmente se lembra que Margot também está ali. A Afrodite pede desculpas por ter arrastado a Margot do nada, mas ela estava preocupada que a Margot pudesse ter problemas se ficasse na mansão do conde. Margot diz estar bem em qualquer lugar, contanto que ela receba o salário. As indiretas. Mas a Afrodite entendeu e informa ao Roger que essa foi a empregada que ajudou ela a fugir. Por alguma razão, a atmosfera entre eles dois parece bem tensa. Roger questiona se essa empregada é normal, e se ela não está tentando possuir o corpo e a mente da Afrodite sem permissão. A Afrodite fica confusa sobre por que o Roger está falando sobre isso tão abertamente. Ela pede para ele não se preocupar, pois a Margot é normal. Se a Afrodite está dizendo, então eles vão levar a empregada para a casa deles e deixar ela descansar confortavelmente. Mas, de repente, ele cai no ombro da Afrodite, desmaiado e suando, como se estivesse doente. A Afrodite fica desesperada. Eles finalmente chegam na mansão do Roger. Um homem diz que eles chegaram antes do que ele esperava. Ele dá as boas-vindas e se apresenta como mordomo daquela mansão. Mas a Afrodite grita desesperada que o Roger colapsou e pede para chamar um médico. Roger é colocado na cama, enquanto a Afrodite e o mordomo estão desesperados ao lado da cama, querendo que o Roger acorde logo. Eles não entendem como alguém tão saudável pode colapsar assim tão de repente. Roger estava usando a espada perfeitamente bem momentos atrás, mas de repente ele colapsou. A Afrodite então se lembra dos ferimentos nas costas dele. Ela começa a remover as roupas dele. Depois, pede ajuda para virar o padre. E quando fazem isso, ficam chocados. O mordomo quase vomita, enquanto a Afrodite congela. Mas a situação das costas dele vai ter que ficar para as nossas imaginações. O médico informa que as costas dele estão gravemente feridas. E depois dele ter sido chicoteado de novo, é surpreendente que ele conseguiu sobreviver. Em todos os 20 anos de experiência médica dele, ele nunca viu um paciente assim. Se sentindo meio nauseada, a Afrodite pergunta se o tratamento vai funcionar e se o Roger vai ficar bem. O médico diz que, considerando tanto que ele suportou, talvez ele fique bem. Eles começam a sair, dizendo que Deus cuidará do resto, já que Roger é o líder dos Cavaleiros Sagrados. A Afrodite questiona se ele só vai sair assim. Ela não entende como o médico pode dizer essas palavras e sair quando o paciente está nesse estado. Margot explica que talvez seja porque o barão não tem muito dinheiro. Mesmo assim, a Afrodite acha que ele deveria ficar de olho no Roger até ele melhorar. Que história é essa de Deus cuidará porque o Roger é o líder dos Cavaleiros Sagrados? Margot diz que ela não deve se preocupar com esse assunto, já que o Roger tem proteção divina. Mas a Afrodite não entende o que a Margot quis dizer, já que ela pensou que o médico estava pensando sarcástico. Bem, esse é um fato bem conhecido, mesmo entre as crianças nas ruas. Havia o rumor de que Afrodite era uma mulher travessa no passado. Pelo visto, ela viveu de forma muito isolada. A história é que 7 anos atrás, os hereges do norte começaram a guerra, o que causou a perda de muitas vidas inocentes no Império. Especialmente durante uma batalha, os Cavaleiros do Império sofreram uma derrota crítica. Naquela época, Roger era um dos Cavaleiros Santos adolescentes. Ele perfurou as linhas inimigas e virou a maré. Nenhuma lâmina o tocou, e mesmo com 5 flechas no corpo, ele não caiu. Desse momento em diante, as pessoas do Império acreditaram que ele tem proteção divina. Afrodite percebe que então tudo começou com isso. Ele alcançou numerosos feitos e expandiu muito a influência da Ordem dos Cavaleiros. Ele se tornou um símbolo dos Cavaleiros Sagrados. Eles pensaram que o Roger nunca morreria de lesões, e assim o Papa tentou fazer ele mudar de ideia com punição severa. Por causa disso, o Papa não parecia querer liberar o Roger. Mas mesmo que ele tenha proteção divina, seja mais resistente ou tenha mais sorte, e daí? Se forem torturados e atingidos até seus limites, com certeza morrerão, não importa o poder que tenham. Ele estava com tanta dor e sofrendo só por causa desse poder. Ele sofreu muito com terríveis lesões, mas nunca deixou ninguém ver esse sofrimento, e manteve a promessa de salvar ela da mansão. O mordomo pergunta se ela está bem. Sem se virar, Afrodite diz estar bem, e pergunta qual é o problema. O mordomo pede para ela não se preocupar, pois o Roger tem proteção divina, então logo vai acordar. Mas ele não está entendendo por que ela continua cobrindo o rosto. Bem, já que em breve ela se tornará a anfitriã daquela mansão, ele pergunta se enquanto o Roger está sendo tratado, ela quer que ele mostre a mansão a ela. Ela pode conhecer a mãe do Roger e a equipe. Para baixo, Afrodite nega. Ela quer ficar sozinha, então vai tomar um pouco de ar fresco no jardim. Do lado de fora,
Afrodite fica em posição fetal, ao pé de uma escada. Ela está se culpando pela situação do Roger, já que foi por ela ter feito aquela proposta que ele foi punido severamente. Desde que eles causaram tal incidente, era natural que o Papa retaliasse ainda mais severamente. Ela deveria ter previsto isso, mas ela não conseguiu ver além da própria situação. O que o Roger pensaria dela nesse estado? Uma mulher, que possivelmente é a mãe do Roger, aparece ali perguntando o que a Afrodite está fazendo ali, e se por acaso ela é uma amiga do Roger. A Afrodite ia perguntar quem é a mulher, mas ela percebe que elas cruzaram os olhares. A mulher se aproxima, e a Afrodite dá um passo para trás assustada. A mulher coloca a mão no rosto da Afrodite, enquanto pergunta por que ela está chorando. A Afrodite questiona se ela é a mãe do Roger, e diz não estar chorando. Mas a mulher já envolveu a Afrodite em um abraço caloroso e materno. Para tranquilizar a Afrodite, ela diz estar tudo bem. Mães sabem de tudo. A Afrodite pode descansar ali se estiver cansada. Ouvir essas palavras faz a Afrodite sentir vontade de chorar. Aquilo é tão quente. A Afrodite nunca foi abraçada pela mãe em toda a sua vida. Assim, ela desaba em lágrimas, com direito a soluço e tudo. Ela não entende por que está chorando nos braços de um estranho. Com a voz embargada, ela pede desculpas por causar dor. Enquanto isso, no ducado, o duque está sendo informado que a Afrodite foi para a mansão do Roger para noivar com ele. Todo mundo está falando sobre isso, por causa da cena que ela causou em frente à mansão do conde. Irritado, o mordomo diz que o duque fez muito bem em expulsar aquela mulher. Se tal pessoa tivesse entrado na casa do duque, teria sido um desastre. O duque percebe que ela está noivando imediatamente. Logo depois de ser rejeitada por ele, ela correu direto para outro homem, com aquele corpo que tentou ele. Ele então grita xingando, tão alto que o mordomo quase saiu voando. O mordomo questiona o que está errado, mas o duque apenas manda o mordomo preparar a carruagem, pois ele vai para a mansão do Roger. A carruagem está partindo. Dentro dela, o duque está pensando que ele tinha resolvido nunca mais ver aquela mulher. Ele até avisou para ela nunca aparecer na frente dele, mas ele simplesmente não consegue ficar parado. Por que ele se incomoda tanto em deixar ela sozinha para noivar com outro homem? O que ele deve fazer? Ele deve ir e interromper o noivado? Por que ele decidiu ir para a mansão do barão em primeiro lugar? Enquanto isso, Roger está gemendo de dor. Ele enfim abre os olhos, percebendo que está em seu quarto. De repente, ele se levanta desesperado, ao se lembrar da Afrodite. Mas então ele percebe que sua mãe e a Afrodite estão sentadas à beira da cama. A Afrodite está descansando tranquilamente, apoiada na mãe do Roger. A mãe dele informa que a Afrodite adormeceu depois de cuidar dele por esse tempo todo. A Afrodite estava bem preocupada com o irmão, o Roger. A Afrodite desperta ao ouvir a voz do padre. Vendo que ele acordou, ela pergunta se ele está se sentindo bem. Mas a cena muda para a mãe dele passando pelo jardim. Roger e Afrodite estão em coreto observando a mãe dele, que está cheirando uma rosa. Roger estava se perguntando como ele ia apresentar as duas, mas pelo visto, ele não precisa se preocupar. Afrodite está aliviada que a mãe do Roger não atacou. Ela comenta achar que a mãe dele a vê como a filha dela, e irmã mais nova do Roger. Roger suspira. Ele se perguntou o que significava quando a mãe o chamou de irmão da Afrodite, mas agora ele entende. Ele não sabe se a Afrodite adivinhou pelas palavras da mãe que ela está com o coração partido. A mãe dele ainda está presa no passado, há 15 anos atrás, quando ele ainda era jovem. Ela não aguentou o choque da morte do pai dele, e desde então, ela sempre o viu como uma criança muito nova. Ela geralmente vê aqueles que vão visitar a mansão como amigos do Roger, mas parece que ela tem um gosto especial pela Afrodite. Talvez pelo enorme carinho que ela sinta pela Afrodite, ela imaginou a Afrodite como uma filha que ela nunca teve. Então, ele pede desculpas em nome da mãe dele. Mas para a Afrodite, está tudo bem, pois se for carinho materno, ela não se importa de receber. Parece que o charme dela pode ser bom às vezes. A Afrodite não desgosta do comportamento da mãe dele. Ela entende porque ele ama tanto a mãe. A mãe dele é uma pessoa gentil. Roger concorda que sua mãe realmente é uma pessoa gentil. Essa é a primeira vez que a Afrodite vê o Roger sorrindo. Parece que ele também pode mostrar expressões quentes e suaves. Roger ouviu da mãe dele que a Afrodite cuidou dele o dia inteiro. Ele pede desculpas, pois ele achou que poderia lidar com isso até certo ponto, mas parece que ele estava muito confiante. Agora que ele está bem, ela não precisa mais se preocupar com ele. A Afrodite se desespera, pois o que o Roger quer dizer com estar bem, quando as costas dele são assim? Sem contar que ele se machucou por causa dela. Então como ela pode não se preocupar com ele? Roger disse que estava ciente das consequências, e mesmo assim aceitou a proposta dela. Ela está se preocupando demais, com fatos desnecessários.
já que ela não precisava saber. Mas Afrodite pergunta por que ela não precisava saber. Se ela soubesse que a proposta dela iria prejudicar ele assim, ela não teria pedido. Roger não entende por que Afrodite está reagindo desse jeito quando eles alcançaram o melhor resultado possível. Afrodite fica nervosa, sem saber o que dizer. Mas, por sorte, a sogrinha aparece, os chamando de suas crianças adoráveis e perguntando se eles querem brincar de pique-esconde com ela. Ela começa a contar, enquanto manda eles irem se esconder rapidamente. Afrodite fica sem saber o que deveria fazer nessa situação, mas Roger fala para eles se esconderem por agora. Quando acabar o pique-esconde, a mãe dele vai descansar. Logo em seguida, eles já estão escondidos atrás de algo como as ruínas, bem juntinhos. Roger se vira, e Afrodite está sem entender o que são todas essas emoções que está sentindo. Ele a salvou várias vezes e a tratou calorosamente. Mas toda vez que ela tenta se aproximar, ele desenha uma linha entre eles. Tudo o que ele disse parece fazer perfeito sentido. Mas por que dói tanto? É porque ela sente que o plano dela pode falhar? É por isso que o coração dela está tão pesado? Ela então pede para ele nunca mais se machucar. E nunca mais aceitar nenhuma proposta que o prejudique. Roger comenta que ela é muito sensível. Mas Afrodite diz que não é sensibilidade. Ela pensa que o coração dela continua indo na direção dele. Afrodite não percebe o que acabou de dizer e fica completamente vermelha. Ela começa a tentar se justificar, dizendo que o que ela queria dizer é que ele parece uma pessoa genuinamente boa. Mas Roger lascou logo um beijão nela. Só não entendi porque os dois estão se beijando com os olhos abertos. Meio estranho. Mas que o beijo aconteceu, isso aconteceu. Roger se afasta completamente vermelho. Afrodite também está completamente envergonhada, ainda tentando entender o que o Roger acabou de fazer. Tudo que o Roger consegue fazer é pedir desculpas. Ele começa a gaguejar que não queria. Mas a gente sabe que ele estava querendo fazer isso há um tempão. Só que bem nessa hora, a mãe dele os encontra. Ela envolve as mãos ao redor de ambos, os aproximando novamente, enquanto pergunta como foi. Jogar junto é a melhor forma para se reconciliar. Os dois parecem bem envergonhados com toda essa proximidade. Depois, Roger está apresentando o quarto em que Afrodite irá ficar. A empregada que ela trouxe também trabalhará na mansão, e ele irá se certificar de manter os outros servos longe dela. Afrodite agradece com o rosto corado, até o Roger acrescentar que também fará o seu melhor para não encontrar ela, o que já pega Afrodite completamente de surpresa. Ele disse que falou para ela que não iria fazer nada que ela não quisesse, mas mesmo assim ele quebrou esse juramento, então ela pode punir ele como quiser. Ele começa a pegar uma faca, enquanto diz que pode ser perigoso para ela manusear a adaga, então ele mesmo fará isso. Que tal ele cortar a língua? Afrodite logo fica desesperada, então grita para ele esperar um minuto. Ela então agarra o braço dele, mandando ele parar, e diz que está tudo bem se ele quiser beijar os lábios dela, pois foi uma ótima sensação. Roger está confuso, sem entender nada. Mas ambos estão bem coradinhos, hein? Roger acaba soltando a faca, que cai no chão, e Afrodite continua a dizer que se ele quiser, ele pode. Ele pode beijá-la a qualquer hora. As bochechas dele estão pegando fogo já. Ele coloca a mão no rosto dela, e ela se prepara para o beijo. E o beijo vem. Isso é, se eles não tivessem sido interrompidos pela Margot. Os dois levam um baita de um susto e agem como duas crianças que acabaram de ser pegas fazendo coisas erradas. Margot se desculpa. Ela só foi lá para ajudar a Afrodite a se preparar para dormir. Afrodite concorda, mas tanto ela quanto o Roger são completamente envergonhados, não conseguindo nem ao menos se encarar. Roger pega a Rhea dizendo que então estará indo para seu quarto. E bem, eles deixarão aquela conversa para a próxima vez. Afrodite pede para ele descansar. Mas antes de sair, Roger informa que se o noivado se realizar, ele não será mais padre. Então, sem olhar nos olhos dela, pede que ela o chame apenas de Roger. Isso é porque ela está constantemente chamando de Padre Roger. As bochechas da Afrodite voltam a ficar vermelhas. Ainda assim, ela o chama apenas pelo nome. Eu só queria saber onde está o Duque, que já saiu tem anos e até hoje ainda não chegou. Afrodite está em seu quarto pensando no Roger. Ela não sabe por que beijou ele. Além disso, Roger iniciou o beijo primeiro. Se eles não tivessem sido interrompidos pela Margot, ele teria beijado ela de novo. Mas o momento da interrupção foi tão na hora certa. Talvez Margot tenha visto. Margot questiona se Afrodite chama o Roger, mas isso deixa Afrodite muito nervosa.
Ela sente um arrepio na espinha. Parece assim? Ela deveria estar criando uma estratégia para escapar desse mundo de jogo. Mas o que ela está fazendo? Ela se sente animada e inquieta ali. Ela esqueceu seu propósito e agora está focada apenas nele. Ela fica tomando cuidado com suas palavras, esperando que ele seja satisfeito com elas. E está sempre agindo gentilmente para que ele goste dela. Como ela se tornou assim? Mais tinha como o coração dela não ficar acelerado depois de tudo isso? Afrodite grita sem conseguir se conter, mas então se desculpa envergonhada. Mas parando para pensar, o fato do Roger ter beijado ela primeiro poderia significar que a estratégia dela funcionou, apesar de não ter tido nenhuma mudança. Ao pensar que talvez eles estejam numa fase de interesse mútuo, Afrodite volta a ficar enrubescida. Mas é perigoso ela continuar agindo assim. O objetivo dela é conquistar o líder masculino e escapar daquele mundo. Ela precisa recuperar seus sentidos. Margot a chama, e Afrodite se levanta, se deparando com a Margot bem próxima dela. Não confie nos outros, ela diz. Nem mesmo no Roger. Agora Margot vai ajudar ela a vestir roupas confortáveis e para isso pede para Afrodite se levantar. Mas por alguma razão, estou sentindo um ar meio romântico com essa proximidade toda. Enquanto isso, Roger está em seu escritório. Com o dedo nos lábios, ele está meio sem acreditar que existem atos tão prazerosos como esse. A Afrodite já corrompeu o pobre padre. Ele então percebe no que estava pensando e pede perdão a Deus. Ele é um servo tolo que pede a proteção de Deus para que ele não sucumba aos desejos humanos. Alguém o chama, mas ele grita que não é para abrir a porta. A voz do outro lado informa que isso é um assunto sério. Um hóspede veio fazer uma visita. Acho que finalmente o Duque chegou. A Afrodite está pensando que de jeito nenhum isso pode ser verdade. Ela não entende porque essa pessoa foi até ali. Ela vê a silhueta da pessoa, que se não for o Duque, eu vou ser completamente pega de surpresa, porque eles estão fazendo um baita mistério. E realmente não era o Duque, mas sim o príncipe. O Duque se perdeu no meio do caminho. Só pode. O príncipe pergunta como ela está. Ele sentiu saudades. Ela questiona o que traz o príncipe coroado até ali. E o príncipe acha essa forma de tratamento muito distante. Essa é a terceira reunião deles, e ela deve saber o nome dele. Ela deveria chamá-lo de Etienne, mas se quiser, pode chamá-lo de amor, querido, bebê ou qualquer coisa que quiser. Roger aparece entre os dois, o separando. Ele se desculpa pelas saudações tardias e se apresenta como Roger. O príncipe diz saber. Apesar deles nunca terem se encontrado em particular, o príncipe já viu o Roger várias vezes em eventos sociais. Ele não esperava que eles acabassem se encontrando assim, mas é um prazer conhecer o Roger. Roger pergunta o que traz o príncipe até a mansão dele. O príncipe comenta que, como esperado, Roger é bastante direto. Ele diz que ouviu que sua querida Afrodite estava hospedada na mansão do barão, causando bastante comoção e se preparando para a cerimônia de noivado, desafiando a posição do conde. Então, como amigo, ele só estava preocupado com o bem-estar da Afrodite. A Afrodite fica surpresa com isso. Eles dois são amigos? O príncipe confirma. Ou eles são alguma coisa a mais? Roger intervém, dizendo que ela será a noiva dele. Então pede para o príncipe se abster de quaisquer ações ou palavras que possam levar a mal-entendidos. Vendo quão sério Roger está, o príncipe pede desculpas. Mas ele e Afrodite têm algo para discutir sozinhos, sobre a conversa que tiveram em seu jardim. Ele não se importa de continuar aquela conversa ali. A Afrodite não entende o que esse homem está pensando, ou sobre o que ele quer falar. Ela diz que irá conversar com o príncipe por um momento, e Roger questiona se ela tem certeza disso. Ela diz estar tudo bem, e sussurra para ele que se alguma coisa acontecer, ela irá gritar. Roger então concorda. O príncipe sorri de forma pretensiosa. Os dois estão andando pelos corredores. A Afrodite pergunta o que traz ele até ali. Ele diz que queria continuar a conversa do outro dia, mas para ela, a conversa dele já terminou. O príncipe comenta que aquele lugar é bastante apertado e sufocante. Quer dizer, é uma mansão aconchegante. Ele ouviu que o barão era pobre, mas não esperava que a condição financeira dele fosse tão ruim. A Afrodite fica confusa com a súbita mudança de assunto. O príncipe diz que ela rejeitou a proposta dele e escolheu o Roger, o líder dos Cavaleiros Sagrados. Ela acha que o Roger pode dar tudo o que ela quer? A fé é realmente perigosa. Não existe nada melhor que isso para manipular os humanos. A Afrodite grita chamando de príncipe coroado.
O príncipe vira com um ar sombrio. Afrodite diz, parecendo um pouco assustada, que já disse que não tinha missões. Ela simplesmente passou a gostar do Roger. O príncipe ri. Primeiro, ela tentou seduzir ele, o príncipe coroado. No dia seguinte, correu para o duque de Basenberg, o magnata rico. E no outro dia, foi até o líder dos Cavaleiros Santos, o símbolo da igreja. Para alguém que procura apenas amor, isso não é muita coincidência? Afrodite pensa que é só porque todos os protagonistas masculinos estão nessas posições altas. Foi assim que tudo aconteceu. Mas agora, se ela se casar com Roger e ficar ali, não haverá problema nenhum. O príncipe explica que nenhuma esposa fica confinada na mansão só porque é casada. O antigo líder dos Cavaleiros Sagrados poderia ser uma pedra no sapato. Afrodite grita que não fará essas coisas. E o príncipe pergunta se é mesmo. Mas por que ele deveria acreditar nela? Em vez de ser questionada pelos outros e constantemente perseguir outros homens, não seria muito mais fácil apenas mantê-lo ao seu lado? O coração da Afrodite está batendo ansiosamente. O que ela deve fazer com esse homem? Com o Roger e o Duque, ela tem uma noção de quais ações irão desagradá-los ou agradá-los. Mas com esse homem, ela não consegue adivinhar como ela deveria se comportar na frente dele. O príncipe vai se aproximando da Afrodite, e ela vai se afastando para trás, parecendo um pouco assustada. De repente, ela esbarra em uma planta que decorava o ambiente, a derrubando. Desesperada, ela começa a recolher os cacos. Mas nisso, acaba se cortando. O príncipe pede para ela ter cuidado, e pede para desinfetar o corte dela. Só não me diga que vamos ter um replay daquele momento vergonhoso de antes. A Afrodite fica desesperada quando ele agarra o pulso dela e começa a aproximar seu rosto. Ele diz que aprendeu com a melhor a como desinfetar dedos. E lá vamos nós de repeteco. O príncipe começa beijando o dedo ferido, para logo em seguida colocar em sua boca. A Afrodite está sentindo algo estranho conforme ele envolve o dedo dela com sua boca quente e molhada. Ele pede para ela ir com ele, que ele lhe dará tudo o que ela quiser. A Afrodite só consegue pensar que esse homem realmente está fora do controle dela. Só que de trás de uma pilastra, a mãe do Roger observa tudo. A Afrodite se afasta dele enquanto grita para ele parar, o que pega o príncipe completamente de surpresa. Com expressão de angústia, ela manda ele fazer o que quiser com ela, pois ela já se decidiu. É verdade que inicialmente ela estava interessada nele, mas quanto mais ela o vê agora, mais ela percebe que gosta muito do Roger. O príncipe vai ficando sombrio, conforme a Afrodite diz essas palavras. É possível sentir todo o desconforto dela através de suas expressões. Ela pergunta se ele vai tomar ela à força como esposa dele. Com uma risada, o príncipe diz que é claro que não. Ele parece o tipo de homem que tomaria uma senhorita à força. Se ele a deixa desconfortável, ele se desculpa. Ouvindo essas palavras, a Afrodite não sabe bem o que sentir, nem o que dizer. É como se ela não acreditasse naquelas desculpas, e ainda estivesse com medo do que ele irá fazer. O príncipe diz achar que foi longe demais, então ele vai contar algo que pode animá-la. Mesmo que ele seja um hóspede que não foi convidado, ele tem algumas maneiras. Então trouxe um presente para ela. Ele ouviu dizer que o Vaticano impôs uma punição ao Roger. Então ele trouxe um medicamento que é muito eficaz para feridas. Ele acende um vidro com um líquido vermelho dentro. Aquilo foi feito diretamente no Palácio Imperial. Se o Roger tomar, vai se recuperar rapidamente, sem qualquer complicação. Ele garante a eficácia em nome dele. A Afrodite está achando muito susto todo esse papo sobre um medicamento feito no Palácio Imperial e sem complicações. Considerando quem está dando isso a ela, é ainda mais suspeito. O príncipe percebe que parece que ela está suspeitando que é veneno. Então, ele leva até a boca para provar que aquilo não é veneno e que está tudo bem. A Afrodite pega o frasco e o encara. Já que o príncipe tomou, não parece ser veneno. Ela ficou desconfortável em deixar o tratamento do Roger para aquele médico desinteressado. Mesmo que o Roger haja como se estivesse bem, definitivamente não é uma lesão que irá se curar facilmente. Ela então agradece e pergunta se a conversa já acabou. Roger então aparece. Ele pergunta se ela já acabou com os negócios dela. Como ela demorou muito, ele acabou indo até ali. A Afrodite diz que já acabou sim. O príncipe já está indo para o palácio Mas o príncipe começa a fazer um draminha, dizendo que está muito cansado. Ele está se sentindo tão cansado e tonto que acha que não pode andar de carruagem. Então ele terá que passar a noite ali. Ele pede para o Roger preparar o quarto de hóspedes para ele. Assim, na maior cara de pau. A Afrodite não sabe o que esse homem está planejando de novo.
Mas ela fica atônita ao imaginar se ele por acaso está querendo entrar no quarto dela à noite. Como se lendo os pensamentos dela, Roger puxa para si, dizendo que embora eles ainda não estejam casados, eles usam o mesmo quarto. Afrodite volta a surtar ao imaginar os dois no mesmo quarto. Mas vendo como o príncipe os encara, Afrodite percebe que o Roger está tentando proteger ela. O príncipe não parece acreditar muito nisso. O comandante dos Cavaleiros Sagrados, conhecido como o homem mais incorruptível, parece bem diferente dos rumores. Mas o que eles dormirem no mesmo quarto tem a ver com ele? O príncipe não se importa desde que dê um quarto de hóspedes a ele. Roger diz que se é assim, então ele deve sair imediatamente na manhã do dia seguinte, pois ficar ali por mais tempo será problemático. Com uma risada, o príncipe pede para que ele não se preocupe, pois ele irá sair mesmo que ele se agarre à perna da calça dele. A Afrodite definitivamente sabe que ele está fingindo a doença, mas ela não consegue entender o que ele está pensando. De repente, a Afrodite percebe alguma coisa no fim do corredor. Ela pensou ter visto alguém ali, mas ela não sabe se foi apenas uma ilusão. Bem, agora os dois estão no mesmo quarto, sentados na cama. Roger se desculpa por ter agido por conta própria, mas como o príncipe dele estava hospedado ali, ele queria que ela ficasse no mesmo quarto que ele. A Afrodite diz estar tudo bem, pois assim ela se sente mais segura. Além disso, ela também estava preocupada por causa do príncipe. Parecendo meio sentido, Roger pergunta sobre o que eles dois estavam conversando. O príncipe diz que eles eram amigos. A Afrodite se desespera e logo tenta negar isso. Ela afirma que não há nada entre eles, então Roger não precisa se preocupar. Eles apenas se encontraram algumas vezes, e isso é tudo. Fica um clima meio estranho no quarto. Então, para mudar de assunto, Afrodite diz ter algo que ela gostaria de perguntar a ele. Quando eles estavam no meio de uma conversa, por que de repente ele a beijou? Ela entende que a primeira vez foi um erro, mas na segunda vez... Ela quer saber o que isso significa. Ambos estão com as asas coradas. Roger pensa que sempre que está com ela, ele se sente completamente fraco e mais nervoso do que quando tem que enfrentar qualquer inimigo. Quando ele a vê, não consegue resistir a querer beijá-la de novo e de novo. Ele ainda está lutando para suprimir esse desejo. Mas Afrodite quebra completamente o clima quando grita de nervoso que ela não está pressionando ele a responder imediatamente, pois ele ainda está se recuperando. Olha só para o rosto dele como está vermelho, e ele também está suando. Ele está doente de novo? Roger se pergunta se o rosto dele realmente está assim. Ninguém nunca disse para ele que o rosto dele estava tão vermelho antes. Afrodite diz que recentemente ele recuperou a consciência, então pode ser que ele esteja se esforçando demais. Ela então se lembra que recebeu o medicamento do príncipe herdeiro e informa que estava suspeitando já que veio do príncipe. Mas ele diz que é um medicamento muito bom feito no Palácio Imperial. Então ela pede para ele verificar e decidir ser seguro. Se parecer suspeito, eles irão eliminar imediatamente. Roger pega o frasco e cheira o líquido em seu interior. Ele informa que tem aroma de ervas medicinais. Parece ser bom para inflamações, e ele não sentiu o cheiro de veneno. Será se isso realmente é um simples presente? Roger então bebe, e depois diz que irá agradecer ao príncipe. Ele diz que irá dormir no sofá aquela noite, mas antes de terminar a frase, ele já caiu desmaiado na cama. Afrodite grita desesperada ao ver o Roger imóvel sobre a cama. Ela pede para ele por favor recuperar os sentidos. Roger escuta tudo, mas não consegue se mover. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele está consciente, mas seu corpo parece um chumbo. Ele não consegue nem mesmo abrir as pálpebras. Afrodite está envolta em desespero. Ela chega o príncipe enquanto sai do quarto. Ela não vai deixar isso passar. Roger grita em seu pensamento que está bem e pede que ela não vá ao quarto dele. Mas suas súplicas não são ouvidas. Afrodite abre a porta do quarto do príncipe com um baque, sem nem pensar duas vezes. Sem se virar, o príncipe comenta que parece que o Roger tomou o medicamento. E Afrodite grita perguntando o que ele fez com Roger. Ela grita que ele enganou, pois disse que não era veneno. Mas o príncipe pede para ela se acalmar, pois aquilo não era veneno. Ele apostou o nome dele, lembra? Ele se aproxima por trás, pedindo para ela confiar nele. Mas Afrodite manda ele a soltar. O príncipe aproxima ainda mais o ouvido dela e diz para eles irem juntos para o quarto do Roger, pois ele irá mostrar a ela. Roger nota uma presença, e com isso percebe que Afrodite e o príncipe vieram juntos. O príncipe manda ela olhar para a cara do Roger. A respiração dele é calma e a aparência é boa.
De fato, é um medicamento com efeitos terapêuticos. No entanto, ele faz com que a pessoa adormeça imediatamente após tomar o medicamento, para garantir que o paciente tenha bastante descanso. Afrodite parece muito surpresa com isso. Mas Roger ainda está meio consciente. E ele acha que o príncipe herdeiro também deve estar ciente disso. Qual seria a intenção do príncipe ao dar esse medicamento para o Roger? Afrodite questiona como o príncipe ainda está bem depois de beber, e obtém como resposta que ele tem intolerância à maioria dos medicamentos. Afrodite se aproxima do Roger, que agora já está deitado de barriga para cima. Após uma inspeção mais detalhada, Roger parece estar realmente dormindo. A respiração dele também está estável. Isso é um alívio. Afrodite diz que se o príncipe sabia do efeito, deveria ter contado a ela imediatamente, pois isso realmente assustou. Mas o príncipe diz que se ele não tivesse mantido o segredo, ela não teria ido procurar ele no meio da noite. Afrodite quase amaldiçoou ele. Tendo chegado até ali, ele deveria pelo menos tentar isso. Mas pensando bem, ela não parece conhecer ele tão bem quanto Roger. Ele queria destacar os benefícios que ela ganharia ao se tornar princesa herdeira em vez de apenas ser uma baronesa. Afrodite pergunta o que mais ele está tentando dizer. Enquanto Roger se pergunta que história é essa de princesa herdeira. O príncipe herdeiro está cortejando Afrodite? O príncipe continua dizendo que, na verdade, casar com esse homem não será tão fácil quanto parece. O Vaticano não vai deixar ele ir facilmente, e o Conde Gaetani não permitirá o casamento. Já em relação a ele, quem naquele império ousaria se opor ao príncipe? Afrodite diz que o Roger vai resolver isso de alguma forma. Mas o príncipe está certo de que o Roger não pode resolver isso. Mas, ao contrário do Roger, ele está prometendo a posição definitiva de princesa herdeira. Depois que o pai dele falecer, ela será imperatriz. Dentro dos limites do permitido, ela apreciará o máximo de luxo e poder. Ele promete dar a ela 100 mil ouros por ano. Roger fica surpreso, pois esse é o orçamento anual de um pequeno reino. Mas Afrodite não tem ideia do quanto isso seria, pois ela é uma pessoa moderna que não sabe nada sobre a moeda desse mundo. Vendo a expressão que ela está fazendo, o príncipe pergunta se isso não é o suficiente. De fato, ela é ótima. Ele então puxa ela mais para perto e diz que há algo ainda mais importante. Ele mesmo poderia se entregar a ela todas as noites. Que tal isso? Afrodite parece bem nervosa e envergonhada. Mas o príncipe está confiante que irá satisfazer ela, além do que ela poderia esperar de um homem. E o Roger lá sem entender de que coisas obscenas o príncipe está falando. Afrodite não está aguentando mais. Ela não está interessada em dinheiro e poder. E ela definitivamente não acredita que o Roger não seja bom o suficiente. Ela vai simplesmente construir um escudo que não possa ser facilmente perfurado. Já que parece que o Roger está dormindo, agora é a chance. Ela se desculpa, mas diz que isso não vai funcionar. Segurando ele pela gravata, ela diz não estar interessada em um corpo do qual os outros já se cansaram. Ela só está interessada em um homem puro e intocado. É mais agradável se ele não for tocado por mais ninguém e não sabe nada sobre mulheres. Para que essa pressa toda por dinheiro e poder, se ela ainda é jovem e bonita? O que ela precisa é de um corpo que se adequa ao gosto dela. Uma fruta verde. Em seu pensamento, ela está pensando que precisa agir da forma mais pervertida possível. Então ela continua dizendo que seria uma pena perder um homem como Roger, que é bonito, mas inocente e treinável, de acordo com os desejos dela. Ela está cansada de dar desculpas e fingir ser ingênua. Ela vai aproveitar o Roger por agora, e vai pensar no príncipe quando ficar entediada dele. Qual será a reação do Roger a tudo isso? Será que ele vai ficar chateado ou vai se esforçar para não se cansar dele? Afrodite então pede para, por agora, o príncipe deixar em paz. O príncipe olha para o Roger pensativo. Certeza que é porque ele sabe que o Roger está acordado e está só esperando para ver a reação dele, assim como a gente. O príncipe diz entender, já que parece que ele está bem longe do gosto dela para homens. Não há nada que ele possa fazer sobre isso. Já que ele finalmente ouviu os desejos dela, ele vai se despedir agora. Ele espera que ela fique entediada desse cara logo. Assim ele sai se desculpando pelo incômodo e desejando que ela se divirta. As mãos da Afrodite são todas suadas. Isso realmente não é a praia dela. Mas considerando que ela finalmente conseguiu fazer o príncipe herdeiro desistir,
ela acha que seu ato de vilão pervertido foi bastante útil. Se sentando na cama ao lado do Roger, ela se desculpa com ele por dizer isso, mesmo que a situação exigisse. O problema foi só que ela se desculpou apenas em seus pensamentos. Ela espera que amanheça logo, para que o Roger acorde rapidamente. Isso a deixaria mais aliviada. Enquanto o Roger flutua suavemente pela sua consciência, o príncipe vai embora pensando que mesmo que ele tenha dado a Afrodite muitas chances de forma gentil, aquela mulher simplesmente continuou atuando até o fim. Ele não é tão ingênuo a ponto de não ver que ela estava apenas atuando. Está claro para ele que ela não está acostumada com homens. Ela finge ser desajeitada na sedução ou ingênua, e agora está agindo como uma pervertida. Ela é alguém que observa infinitamente as reações dos outros e age de acordo com isso. Ele se sentiu muito provocado quando a viu pela primeira vez, mas agora ele está perdendo qualquer interesse que tinha por ela, pois ela é assim como muitas mulheres falsas que temem ele. Tentando obter algo dele, agindo na frente dele, ele não sentiu nenhuma humanidade da parte dela. Mas isso não importa. Ele não está planejando se casar com ela e tornar ela uma verdadeira esposa. Ele vai parar com essa persuasão chata agora. Mas ele não irá entregar uma mulher que domina facilmente as pessoas. Na carruagem, um cara está chorando porque o príncipe está saindo muito cedo e chamou no meio da noite. Ele pede para o príncipe ter alguma consideração pelos subordinados dele. Mas o príncipe questiona como ele pode dormir em uma casa tão pequena. O servo questiona por que o príncipe visitou o barão tão de repente. Isso tem alguma relação com a investigação que o príncipe continuou obrigando ele a fazer sobre Afrodite. Mas com tal escândalo, será se ela vai realmente se casar com o comandante dos cavaleiros? Só que o príncipe está se perguntando como o comandante dos cavaleiros vai reagir no dia seguinte. A mansão do barão é muito velha e pequena. Até mesmo uma pequena faísca é o suficiente para envolver toda a mansão em chamas. Um dia antes, no ducado de Basenberg, o duque voltou tão rápido que o mordomo até ficou surpreso, pois ele acabou de sair, mas já voltou da mansão do barão. Mas o duque só entrou em seu quarto, sem entender o que tem de errado com ele. Ele voltou depois de ficar parado em frente à mansão, onde não havia ninguém para parar ele. No momento em que ele estava em frente àquela mansão, ele teve uma premonição. Se ele se encontrar com aquela mulher mais uma vez, ele sente que não será mais ele mesmo. Na mansão do Roger, Afrodite está dormindo. Quando ela acorda, se depara com Roger sentado na cama, questionando se ela já acordou. Afrodite fica extremamente surpresa. Ela se desculpa com ele, pois o príncipe deu uma medicina estranha para ela. Mas mais importante, ele está bem? Há algum efeito colateral do medicamento? Ele diz estar bem, mas as olheiras debaixo dos seus olhos indicam que ele não dormiu nadinha. De repente, ele se ajoelha, o que deixa Afrodite aflita, pois ele ainda está doente. Então não deveria se sentar no chão. Mas ele pergunta o que deve fazer para garantir que ela não fique entediada dele. Afrodite fica confusa, sem entender o que ele quis dizer com isso. Então Roger explica que procura a orientação dela sobre como compensar seus defeitos. Ele quer saber o que deve melhorar e que tipo de homem deve se tornar para ficar ao lado dela, e para que ela nem pense em ir até o príncipe herdeiro. Isso está melhor do que eu estava imaginando. Ela mencionou que a pureza dele e a natureza obediente são o que ela mais valoriza, então ele irá manter a pureza dele ainda mais protegida. Afrodite fica aflita ao perceber que o Roger ouviu toda a conversa dela com o príncipe na noite passada, pois ela pensou que ele estava dormindo. Roger explica que o medicamento fez parecer que ele estava dormindo, mas ele estava totalmente consciente. A Afrodite só consegue pensar que o príncipe é uma pessoa muito conspiradora. Então, ela grita que não é uma pervertida, e explica que, como o príncipe não estava acreditando em nada que ela dizia, ela teve que dizer tudo o que pôde para afastar ele. Então não é para o Roger entender mal, pois era tudo mentira. Roger parece ficar surpreso com a revelação. Ele questiona, surpreso, se era tudo uma mentira. Afrodite fica meio para baixo, pois depois de ouvir essa conversa e acreditar que tudo era verdade, a primeira coisa que ele diz para ela foi: "O que devo fazer para garantir que você não fique entediada de mim?" Angustiada, ela pensa que, da perspectiva do Roger, a atitude dela deve ter sido extremamente absurda. Mas Roger começa a rir, e com um lindo sorriso, se desculpa por ter preocupado ela. Ele não sabia que ela era tão boa atuando. A Afrodite então pula sobre ele, o envolvendo em um abraço.
Estamos precisando de mais gente como o Roger, que se comunica. Se fosse qualquer outro, isso ia gerar um problema. E aí o príncipe ia sair feliz. A Afrodite não diz que nunca vai ter aquele príncipe estranho e assustador. Por isso, ele não precisa se preocupar. Roger então se sente mais tranquilo. Ele diz que vai proteger ela do príncipe herdeiro. Ele jura por Deus. Mas a Afrodite pede para ele não jurar mais, pois as promessas dele são sérias demais para suportar. Ela então se afasta dele, e levantando o dedo mindinho, diz para em vez disso, eles prometerem ficar sempre ao lado um do outro. Roger fica surpreso, mas depois esboça um sorriso. E assim, eles prometem. Depois, a Afrodite está do lado de fora, sentindo o calor do sol no rosto. Esse mundo sempre foi tão pacífico e bonito. Comidas deliciosas, sobremesas e uma mansão tranquila e pacífica. Embora essa mansão seja bastante remota, não há nenhuma dificuldade ali, e ela é grata a isso. Mesmo que seja um pouco frustrante conhecer poucas pessoas, viver assim não é tão ruim. A melhor parte é que ela verdadeiramente tem alguém ao seu lado. Ela está tão aliviada com isso. Mas hoje está difícil encontrar ele, porque ele está muito ocupado. Então ela se pergunta se deveria ir ao quarto dele. Talvez eles pudessem tomar uma xícara de chá juntos. De repente, a mãe do Roger aparece atrás dela, chamando por sua filha, com uma expressão bem bizarra. A Afrodite leva um susto com a súbita aparição da mulher. Agarrando a Afrodite pelos braços, a mãe do Roger pergunta quem é esse homem e se ela vai se casar com ele. A Afrodite questiona de quem ele está falando e por que ela está perguntando tais coisas. Cada vez mais assustadora e apertando cada vez mais forte os ombros da Afrodite, a mãe do Roger pergunta se ela vai se casar com aquele homem e ir embora. A Afrodite vai abandonar ela também? Nervosa, a Afrodite tenta negar. Mas a mãe dele continua a negar se a Afrodite vai deixá-la, assim como o pai e o irmão dela. A Afrodite grita para a mulher soltar, e com solavanco se livra das mãos dela. Desesperada, a mulher pede para sua filha ir para os braços de sua mãe. Deus do céu, a mãe do Roger também não. A Afrodite pergunta se a mulher está agindo estranho por causa do charme dela. Ela precisa correr. A mãe do Roger também começa a correr atrás dela. Mas nisso acaba torcendo o tornozelo. A Afrodite apenas continua a correr, enquanto se desculpa por isso. Ela então se esconde em um quarto, até a mãe do Roger ir embora. Pois se ela encontrar a mãe dele de novo, os sintomas podem piorar. Ela então começa a ficar preocupada a pensar que se o Roger descobrir que ela desapareceu e for procurá-la, ela terá que contar a ele que a mãe que ele tanto ama, que era uma pessoa tão doce e gentil, se transformou nisso por causa dela. Roger está todo bem vestido. Ele pensa que lidar com os assuntos de barão não é fácil, já que as dívidas herdadas são bastante significativas. O maior problema é que o Vaticano não deixa ele ir facilmente. Há muitas restrições com a posição dele como comandante dos Cavaleiros Sagrados. Eles dizem coisas como: mesmo depois que seu corpo está nesse estado, como você ainda pode ser tão teimoso? Considere isso como ter uma pausa por agora. Vou lhe dar tempo para se acalmar, então pense bem nisso. Mas o que tem para pensar? Com as bochechas coradas, ele pensa que já está preparado para viver como um barão. De repente, uma sombra escura começa a envolver o ambiente. E de dentro dela sai alguém encapuzado, empunhando uma espada pronto para atacar o Roger. Mas Roger facilmente se esquiva e dá logo uma joelhada no estômago do homem. Logo em seguida, ele já pega sua espada. E agora tem 2 caras encapuzados? Mas Roger cortou um, deixando o outro com medo, já que ele não sabe como Roger ainda está tão forte, quando teoricamente ainda deveria estar machucado. Roger indaga quem é ele e qual é o propósito dele ali. O cara diz não saber e já pula para cima do Roger, mas ele também só foi atravessado. Roger se pergunta quem está tentando assassinar ele. Afinal, a pessoa quer saber sobre o ferimento dele. Ele então percebe algo. No chão tem uma moeda de ouro papal, mas aquela é uma moeda emitida muito raramente. Aquilo deve ser o suficiente para rastrear quem usou. Mas então ele sente um cheiro de óleo incendiário. Quando ele sai do quarto, se depara com a mansão toda, completamente em chamas. Ele logo se desespera com a Afrodite com a mãe. Enquanto isso, a Afrodite está chorando em um cantinho do quarto, quando Margot aparece dizendo que esteve procurando ela por muito tempo. Ela já pega a mão da Afrodite e começa a correr, a puxando. A Afrodite questiona o que está acontecendo,
e Margot informa que a mansão está pegando fogo. Então, elas precisam escapar. Mas Afrodite se livra das mãos da Margot, pois ela não pode escapar sozinha assim. O Roger ainda está ferido, e ela não sabe se a mãe dele está segura. Ela torceu o pé e está mentalmente instável. Então Afrodite tem que levar a mãe dele com ela. Margot tenta argumentar que ela teria escapado sozinha, e que a prioridade agora é a segurança da Afrodite. Mas quem disse que a Afrodite ouviu? Ela apenas voltou correndo, e umas pedras caíram separando Margot da Afrodite. Margot não parece ter ficado nem um pouco feliz com isso. A Afrodite está correndo pelos corredores em chamas enquanto chama a mãe do Roger, até que ela vê a mãe dele andando rumo a uma espécie de varanda interior, chamando pela filha. A Afrodite se aproxima dela desesperada, mandando ela se apressar, porque elas precisam sair dali. Mas a mãe do Roger agarra pelos ombros, dizendo que não podia sair até encontrar sua querida filha. É um alívio que a Afrodite não abandonou. A Afrodite diz entender, mas pede para elas saírem juntas agora. Mas a mulher continua se aproximando da Afrodite, dizendo que a mãe dela vai segurá-la. Só que nisso, ela cai, já que o pé que ela vê torcido está inchado. A Afrodite ajuda a se levantar, e ela diz amar muito sua querida filha. A mulher está toda no melodrama dizendo que não tem ninguém além da Afrodite, e que ela não precisa nem do pai, nem do irmão se tiver a Afrodite. A Afrodite está lá só tentando deixar a mulher mais calma, para elas conseguirem fugir. Mas a mãe do Roger começa a beijar o amor da bochecha da Afrodite. Não sei bem. Então a Afrodite ouve a voz do Roger chamando por elas. Ela tenta chamar ele, mas ela não está conseguindo falar direito por causa da fumaça. Se ela conseguir chamar o Roger até ali, eles poderão carregar a mãe dele facilmente. Então ela pede para a mãe dele esperar ali por um momento e começa a ir embora, o que já faz a mãe do Roger enlouquecer, achando que está sendo abandonada novamente. Ela tenta se levantar para ir atrás da Afrodite, pois ela a ama tanto. Só que ela acaba se desequilibrando e está presa a cair do segundo andar. A Afrodite percebe e corre para socorrer a mulher. Enquanto isso, Roger continua chamando pelas duas, até ouvir um grito. O grito da sua mãe caindo no chão. Ele olha para cima e vê a Afrodite lá. Naquele momento, quando os olhos deles se encontraram, ela sente que de agora em diante, nada será o mesmo de antes. Roger se aproximou do corpo da mãe, enquanto Afrodite descia as escadas. Ela está em choque, mas Roger coloca a mãe nas costas e diz que irá carregá-la. Então é para Afrodite o seguir. Do lado de fora, as pessoas estão tossindo devido à fumaça. O mordomo se pergunta o que está acontecendo. Então Roger sai com a mãe nas costas e Afrodite atrás dele. O mordomo questiona se eles estão bem e o que aconteceu com a mãe dele. O barão diz que eles precisam chamar um médico rápido e pede para preparar a carruagem imediatamente. Mas então o mordomo fica assustado e depois cabisbaixo. Roger questiona por que ele está parado quando eles precisam sair rápido, já que a mãe dele está gravemente ferida. Então o mordomo informa que a mãe dele já faleceu. Um homem encapuzado observa tudo de trás de uma árvore. Depois, ele sai correndo. Após a mansão ter sido queimada até as cinzas, Roger e Afrodite tiveram que ficar em uma mansão velha que eles alugaram às pressas. Afrodite está se olhando no espelho. Ela está usando um vestido preto que o Roger mandou para ela. Então isso provavelmente significa que ele permitiu que ela fosse ao funeral da mãe dele. Desde o dia em que ele viu aquela cena Afrodite no segundo andar, com as mãos esticadas como se estivesse empurrando a mãe dele, até agora ele não perguntou nada a ela. E isso está preocupando ainda mais a Afrodite, já que ela não sabe o que ele está pensando. Mas ela não tem coragem para enfrentar ele. Mas agora não é hora para pensar nisso. Primeiro, ela precisa ir ao funeral. Mas o que ela vai fazer em relação ao charme dela? Ela já cometeu erros várias vezes. Cobrir os olhos com a mão ou com uma capa é muito frágil. E uma manta também não resolve o problema. Se ela cobrisse completamente os olhos com uma venda, assim como muitos de vocês sugeriram, seria mais confiável. Mas ela não seria capaz de ver o que estivesse na frente dela. Então algo chama a atenção dela. Parece que o Roger enviou um véu para ela. Aquele véu deve cobrir os olhos e o rosto dela até algum ponto. Isso deve ser o suficiente, certo? Na igreja, Roger está parado em frente ao caixão da mãe. As pessoas ao redor dele pedem para sua mãe ir para um lugar melhor.
Mas elas também comentam que agora só resta uma pessoa na família e se perguntam como pode acontecer tais acidentes consecutivos. Afrodite então chega na igreja e vai para perto do Roger. Agora é possível vermos as olheiras debaixo dos olhos do Roger. Afrodite pergunta se ela tem o direito de participar do funeral, mas ela quer se desculpar. A mãe do Roger abraçou com calor quando ela estava com tanta dor. Um homem, que eu acho que deve ser um padre, começa a dizer umas palavras para confortar as pessoas que estão ali, mas de repente ele para. Vendo que a oração parou, Afrodite levanta o olhar, mas acaba se deparando com todos completamente enfeitiçados por ela. Pelo visto, esse véu não adiantou de nada. O padre se aproxima dela e então tira o véu da sua cabeça. Logo em seguida, todos estão a rodeando como urubus rodeiam a carcaça. Eles parecem meio desesperados para consolar ela, já que ela está chorando. Para confortar ela, eles resolvem abraçá-la. Só que as coisas vão ficando mais bizarras conforme eles chamam as lágrimas dela de água benta e querem lamber para não desperdiçar nada. Como Deus permitiu que uma mulher tão bonita sofresse, não é mesmo? Então eles estão determinados a confortar Afrodite, não importa o que seja necessário. Nisso, eles estão esbarrando o caixão, que está sendo completamente sacudido. Roger então entra na frente da Afrodite e manda ela dar um passo para trás. Ele então grita para ela escapar dali. Rápido! Afrodite começa a correr para fora dali, enquanto as pessoas suplicam para não serem deixadas para trás. Aos prantos, Afrodite pensa que até mesmo arruinou o funeral da mãe do Roger. E ela não pode fazer outra coisa além de se desculpar mentalmente. Ela não deveria ter escolhido Roger, então ela se desculpa por querer ele como marido dela. Já em casa, Roger diz que foi um erro dele enviar o traje do funeral. O luto também pode ser feito adequadamente no coração. Pelo visto, o charme especial dela é algo que não pode ser escondido, mesmo se ela cobrir todo o rosto. Afrodite não pode fazer outra coisa além de se desculpar. Roger então informa que naquela noite, 2 assassinos o visitaram. Parece que eles trouxeram óleo incendiário e colocaram fogo na mansão. Surpresa, Afrodite pergunta se ele está bem. Roger diz que sentiu que deveria compartilhar o que sabe com ela. Afrodite não sabe se tem permissão de perguntar algo, mas Roger diz que acredita nela. Ele não acha que ela empurrou a mãe dele. Ele só ficou em silêncio durante todo esse tempo porque estava lutando para expressar isso para ela. Mesmo que eles não se conheçam há muito tempo, ele sabe que ela não faria algo assim. Roger então pede que ela diga o que exatamente aconteceu naquela noite. Ele quer saber o que pode ter acontecido para a mãe dele ter sofrido tal acidente e por que Afrodite apareceu daquele jeito na cena. Roger é tão gentil que a Afrodite está se sentindo sufocada. Ela então começa a dizer que a mãe dele se apaixonou perdidamente pelo charme dela e perdeu todos os sentidos. Ela foi encantada pela Afrodite e não aguentou ficar longe dela nem por um momento. A mãe dele então torceu o tornozelo e caiu para a morte. Afrodite tentou segurá-la, mas acabou parecendo que ela empurrou. Mas ela não queria matar a mãe dele. Afrodite implora para ele deixar o casamento prosseguir como planejado e amar ela. Ela precisa da ajuda dele para voltar para sua verdadeira casa. Mas, pelo visto, ela disse tudo isso apenas em seu pensamento, já que ela não consegue dizer isso. Roger é uma pessoa incrivelmente gentil, então provavelmente ele acreditaria em tudo que ela diz. Ele já viu cada coisa horrível por causa do charme anormal dela. Mas se ela disser que a mãe dele enlouqueceu por causa do charme dela e foi por isso que ela deu um passo em falso e caiu para a morte, ele diria que foi um incêndio criminoso, que foi erro da mãe dele. Mas isso o deixaria marcado para toda a vida. Se ao menos o Roger não tivesse levado ela para aquela mansão, ele teria permanecido ileso. Com certeza, teria encontrado uma vida pacífica com sua mãe. Mas dizer que a morte da mãe dele não foi culpa dela e pedir para ele se casar com ela e a amar é algo que ela não consegue dizer. Se ele tiver alguém como ela por perto, acabará na miséria. Então, ela precisa fazer ele se afastar dela. O que não deve ser tão difícil, já que até alguém tão gentil quanto ele deve ter ressentimentos dela e deve deixá-la de lado. Essa é a única maneira de retribuir adequadamente a gentileza que o Roger demonstrou a ela. Afrodite não diz que não foi um acidente. Ela empurrou a mãe dele. Roger está em choque, ainda mais porque Afrodite não tinha motivos para matar a mãe dele. Afrodite diz que havia sim um motivo. Para se casar com ele,
a mãe irracional dele era um obstáculo. Quando o incêndio começou na mansão, ela pensou que seria a oportunidade perfeita para fazer a morte dela parecer um acidente. Mas, infelizmente, Roger viu tudo. Roger ainda não acredita nisso, pois ela não é o tipo de pessoa que faria isso. Afrodite diz que ele ouviu tudo que ela disse para o príncipe. Aquela é exatamente o tipo de pessoa que ela é. Roger diz que aquilo tudo foi apenas uma mentira, uma atuação. Mas Afrodite começa a rir. Como Roger é ingênuo. Logicamente, as palavras que ela disse quando pensou que ele estava inconsciente estão mais próximas da verdade. O Roger também foi forçosamente encantado por ela? É por isso que ele quer tão desesperadamente acreditar na mulher que matou a mãe dele? Roger então agarra Afrodite pelo pescoço. Ela parece ter aceitado aquilo, mas então ele a solta. Ele diz sentir muito por não poder manter sua promessa. Ele não pode se casar com ela. Então pede para eles tratarem tudo como um acidente. Ele irá acabar com tudo. A Afrodite fica em choque, como se esse não tivesse no plano dela. Roger manda ela desaparecer da frente dele agora mesmo. Ela pode voltar para a mansão do conde ou ir para onde quiser. Mas ele quer que ela simplesmente vá embora. Com uma aura ameaçadora, ele pergunta se ela não está ouvindo ele. Ela quer que ele a force a ir embora? Então, a Afrodite começa a ir embora. Deixado sozinho, Roger joga alguns papéis à mesa. Uma lágrima solitária escorre do seu rosto. Enquanto isso, a Afrodite está indo embora, apesar dela não saber para onde ela deveria ir agora. Ela não tem mais força nem para andar. De repente, uma carruagem para perto dela. É o príncipe que está dentro dela. Ele questiona o que aconteceu e por que ela está andando sozinha pelas ruas. É perigoso ficar sozinha assim. Mas o olhar da Afrodite não está dos mais amigáveis. Em uma mansão, o príncipe estava a caminho da mansão em que Afrodite estava hospedada. É realmente lamentável o que aconteceu com a família do barão. O príncipe não pôde ficar parado depois de receber a notícia, pois estava preocupado com ela. Mas para ela estar andando sozinha em um lugar tão perigoso, ele sente que há mais na história. Mas ele não vai perguntar mais nada. Ele então informa que essa é uma vila que ele usa quando quer passar algum tempo sozinho. Tem algumas roupas no guarda-roupa, então ela deveria dar uma olhada e descansar. Assim, a Afrodite sai toda cabisbaixa. E em seu quarto, se esconde debaixo das cobertas. Roger foi torturado até desmoronar. A Afrodite deu remédio suspeita a ele que o príncipe herdeiro deu a ela. E se fosse veneno? Assassinos no meio da noite e a única mansão da família do barão foi incendiada. A mãe dele morreu. Se ela se casasse com ele, o que aconteceria a seguir? Ela deveria ter saído do lado dele, mesmo que isso significasse contar mentiras tão terríveis. Com lágrima nos olhos, ela pensa que se ela não fosse tão louca, ele com certeza seguraria a mão dela até o fim, porque ele é muito bondoso. Alguns dias depois, o príncipe estava lendo alguma coisa na estufa. Notando a presença, ele diz que ela está finalmente pensando bem. Ele diz para o cozinheiro preparar algo leve, então ela deveria comer algo. Só que ele fica surpreso ao ver Afrodite com um lençol sobre a cabeça. Ele pede para ela não se preocupar, pois há apenas eles dois ali. Afrodite olha para os dois lados antes de tirar o lençol. O príncipe comenta que ela se separou do Roger mais rápido do que ele esperava. Ela ia falar alguma coisa, mas ele levanta a mão a interrompendo. Ela não precisa explicar, pois ele não está curioso. O que importa é que agora ela está ali com ele, e que não tem mais vontade de ir para outra pessoa. Não é mesmo? Então ele vai perguntar de novo. Ela quer ser a esposa dele? No fim, ela não tem outra escolha a não ser confiar no príncipe? Que engraçado ela estar pensando nisso. Ela ao menos tem alguma escolha ainda? Ela não tem nem para onde ir. Ela não tem escolha além de se casar com esse homem para superar essa situação. Talvez isso seja o melhor. Um homem que não dá para ler e aparentemente desprovido de qualquer coisa preciosa, ao contrário do inocente e gentil Roger. Não tem como as coisas piorarem com ele, assim como com o Roger. A Afrodite diz alguma coisa quando alguém a chama. Rapidamente, o príncipe a protege e briga com as pessoas que entraram ali, pois ele disse que não era para ninguém ir ali. O mordomo se desculpa
e diz que aquela mulher não parava de insistir que tinha uma conexão importante com Afrodite. Margot grita que é ela. Afrodite pergunta se é a Margot, e o príncipe questiona se ela conhece aquela mulher. A Afrodite então explica que ela é a empregada que deixou o condado com ela. O príncipe então diz que tudo bem a Margot ficar ali, e Margot corre em direção a Afrodite. Ela pergunta se a Afrodite está bem, e Afrodite apenas se desculpa. Ela ficou tão fora de si que se esqueceu completamente da Margot. Margot pergunta se ela não está ferida. Ela achou que Afrodite havia se esquecido completamente que ela existia. Ela ficou tão chocada ao saber que Afrodite foi embora de repente. Afrodite nem imagina o quanto ela ficou preocupada. Ela procurou Afrodite por todo lugar, até que finalmente encontrou. Margot pergunta se ele está com o príncipe agora. Afrodite pode não saber sobre ele, já que ela não é muito atenta aos rumores. Afrodite diz que está bem, mas Margot diz que já disse a ela antes que ela não deveria confiar nos outros. Afrodite deveria fugir com ela, pois ela vai ajudar. Essa pode ser a última chance da Afrodite. Afrodite se pergunta se fugir. Mas não importa para onde ela fugir nesse mundo, enquanto ela for Afrodite, será a mesma situação de novo e de novo. O príncipe se aproxima dizendo que ainda não ouviu a resposta da Afrodite à proposta dele. Afrodite então responde que sim, para o desespero da Margot. Ela irá se casar com ele. Essa é a única maneira de escapar desse inferno, pois a única coisa que resta é de alguma forma chegar ao final. E o príncipe sorri vitorioso. Margot ainda está processando o que está acontecendo, quando o príncipe se aproxima dizendo que ela ouviu Afrodite. Já que eles estão conversando algo importante, Margot deveria sair por um momento. Margot se exalta, pois ela é empregada da Afrodite e a única pessoa que pensa somente no bem-estar dela. Mas a Afrodite pede para ela sair, que elas conversarão depois. Margot se morde de raiva, mas não tem muito que ela possa fazer, então ela vai embora. O príncipe pega a mão da Afrodite e, beijando ela, diz que embora tenha havido uma breve interrupção, foi uma resposta agradável. Então ele agradece. Embora ele possa não se encaixar perfeitamente nas preferências dela, ele dará o seu melhor. Ele então se aproxima dela, até encostar em suas testas. Eles estão a centímetros um do outro, como se fossem se beijar. Mas o príncipe se afasta, pois ele não vai beijar alguém com aquela expressão. A Afrodite fica confusa. O príncipe diz que é um lugar que ele gostaria que ela fosse antes do casamento. Em breve haverá um banquete oferecido pelo Marquês Turing. Ele é viciado em notícias, e a mansão dele é o lugar onde os rumores do Império se espalham mais rápido. A Afrodite questiona se ele está pedindo para ela participar do banquete. O príncipe responde que sim. Por causa do grande incidente entre ela e o Roger, o povo do Império acredita que ela se casará com o Roger como uma cena diretamente de um romance. Se ele mantivesse ela escondida e de repente apresentasse ela como a noiva dele, causaria uma grande comoção. Então ele gostaria que ela fosse apresentada aos nobres antes do casamento, para mostrar que ela e o Roger são apenas amantes comuns separados. Isso não significa que ela tem que fazer algo especial. Só ficar ao lado dele no banquete será o suficiente para deixar todo o Império sabendo. A Afrodite não está muito confiante, já que seria um problema se as pessoas a vissem. O príncipe diz que é claro que ele não vai expor ela sem nenhuma defesa. Ele está pensando em interferir no banquete do Marquês e questiona se deveria transformar ele em um baile de máscaras. Embora o rosto dela fique coberto, há muitas maneiras de revelar a identidade dela, mesmo com uma máscara. Em pânico, Afrodite diz que cobrir o rosto não é o suficiente. Ela precisa cobrir os olhos. O príncipe pergunta por que ela precisa cobrir os olhos. Então Afrodite percebe que parece estranho para alguém não familiarizado com as circunstâncias daquele mundo. Não é como se ela fosse a Medusa ou algo do tipo. Se ela disser que as pessoas ficam hipnotizadas só de olhar para os olhos dela, vai parecer muito suspeito. Então ela começa a gaguejar, porque viu que seus olhos são particularmente atraentes. Até mesmo mostrar seus olhos pode fazer com que os outros se apaixonem por ela. O príncipe diz entender. Colocando a mão sobre os olhos dela, ele diz que é interessante. Ele percebeu que ela queria que ele olhasse para os olhos dela no segundo encontro deles. A Afrodite fica sem reação por ter sido descoberta. Mas o príncipe apenas diz que vai se preparar de acordo. Se ele esconder os olhos atraentes dela dos outros, ela não terá problemas em participar do banquete. Só que, para o desespero da Afrodite, ele acrescenta que o Duque e o Roger podem estar presentes no banquete. Ele quer ter certeza de que o Roger veja que ela escolheu o príncipe.
Então ele vai acompanhar ela no dia do banquete. A Margot deve ser o suficiente para atender ela, mas ele vai deixar pessoas monitorando a empregada. Ele espera que ela não tenha nenhuma ideia tola. Ele vai embora, depois de desejar um bom dia para sua noiva. Deixa ela sozinha, Afrodite começa a ter uma crise de pânico. Ela não apenas deixou o Roger dessa maneira, como agora terá que mostrar seu próprio estado. Parece que o coração dela vai explodir de culpa e ansiedade. Ela espera que o Roger não vá, pois ela não quer que ele se envolva mais com ela. Alguns dias depois, Margot pergunta se ela realmente vai comparecer ao banquete e o que ela faria se alguém se apaixonasse por ela novamente. Afrodite diz que não tem escolha. Ela só pode confiar nas medidas estabelecidas pelo príncipe. Olha só, já está até com a coroa de princesa. Margot questiona-se medidas, e Afrodite explica que ele mencionou algo colocado na mesa. Sobre a mesa tem uma máscara, com os olhos completamente bloqueados. Essa máscara só permite que ela se mova confiando nas mãos da escolta. Margot está guiando Afrodite até o príncipe, que já estava esperando ela. Naquele momento, a Afrodite não tinha ideia que no banquete que ela usou aquela máscara, ela estava prestes a experienciar uma revolta completa, mais uma vez em sua vida. Isso finalmente acabou? Para entendermos como as coisas vão chegar a esse ponto, vamos voltar para a festa. O Duque foi, só que ele está sem saber porque de repente aquilo se transformou em uma festa de máscaras. Ele não sabe no que o Marquês está pensando, mas ele não pode ignorar o Marquês, já que ele é o maior cliente deles. Só que ele não está muito feliz, já que ali está cheio de coisas nojentas. Para ele, os humanos parecem insetos feios. Por isso ele não gosta de ir em lugares com muita gente. Ele se aproxima do cara que está usando a máscara de anfitrião, e o cara se pergunta quem é ele. O Duque não tira a máscara, o que deixa o homem animado ao ver se tratar do Duque. Ele pensa que valeu a pena enviar o convite, já que ele não imaginava que o Duque realmente fosse. Mas já que o Duque está ali, o cara espera que ele se divirta. Hoje é um dia especial, então o Duque não pode esperar por isso. O Duque comenta que tem muitas pessoas ali, e o cara explica que é porque tem alguém que recentemente abalou o mundo social. Ele então aponta para o homem de cabelos prateados na parede. Embora esteja usando uma máscara, cabelos prateados como esse não são comuns. Esse é o Roger, o comandante dos Cavaleiros Sagrados. O Duque se morde de raiva ao ver o Roger. Ele então comenta com o Marquês que ouviu que o Roger estava coberto de cobertas no palácio, mas pelo vídeo de alguma forma ele tinha dinheiro suficiente para comprar roupas. O Marquês pede para ele não dizer isso, pois o Barão é um homem muito popular entre as pessoas. Dizem que o Roger renunciará ao cargo de comandante dos Cavaleiros Sagrados e se casará. Mas para onde irá a reputação dele? Roger é o homem que tem mais influência sobre o povo do Império do que o Papa. A interação prévia não é um investimento? Irritado, o Duque vira o rosto. Mas o homem continua a dizer que se a filha do Conde Gaetani se tornasse a esposa dele, era óbvio que ela seria um socialite. Dizem que ela é filha ilegítima, mas ainda assim o Conde se preocupa muito com ela. O Marquês então se pergunta onde está a noiva do Roger, já que ele ouviu que ela era uma mulher loira e esbelta. O Duque então vira o rosto e fica surpreso no mesmo instante. Naquele momento, foi como se o tempo tivesse parado. Quando aqueles dois entraram, foi fácil reconhecer a Afrodite, já que ela era a única que não era uma barata nojenta, mesmo estando com os olhos cobertos. Roger também a reconheceu, já que é impossível não saber. O príncipe Afrodite se aproxima do anfitrião da festa, e consequentemente do Duque. O príncipe cumprimenta o Marquês, que está muito surpreso pelo príncipe se lembrar dele. O príncipe não entende como o Marquês o reconheceu imediatamente, mesmo ele usando uma máscara. O Marquês pergunta onde no Império haveria um homem tão bonito como o príncipe. O príncipe tem um corpo que não pode ser escondido, mesmo usando uma máscara. O príncipe diz que ele já pode parar, e então volta sua atenção para o Duque. Ele diz que não vai perguntar, mas ele acha saber quem é. O Duque comenta que a máscara da Afrodite é estranha. O príncipe diz que ele pediu para todos os participantes irem de máscara, pois ele queria monopolizar toda a beleza dela. Segurando ela de uma forma estranha, ele acrescenta que os lindos olhos dela são apenas dele. Mesmo um homem que não sabe nada sobre mulheres ficaria fascinado por ela. O Marquês fica assustado ao perceber quem é aquela mulher,
E então olha para o Roger. O príncipe dá começa por encerrada e pede para todos se afastarem, já que ele e Afrodite querem aproveitar a música. Assim, eles começam a dançar. O Duque e o Marquês apenas podem ver eles partirem. O coração da Afrodite está batendo com tensão, e ela se sente frustrada por não conseguir ver a situação com seus próprios olhos. Mas pode ser melhor assim. O príncipe herdeiro está conduzindo ela como ele quer, assim como uma boneca. Com seu rosto muito próximo do dela, ele diz que ela não sabe. Mas todos naquele salão de banquetes só têm olhos para eles dois. Até mesmo o Duque e o Roger parecem cães selvagens que perderam o osso. O Duque então sai, enquanto o Roger pensa que não pode recusar ir para aquela festa até o fim. Pelo bem do baronado, ele não podia viver afastado dos nobres. Ainda mais que ele não pode voltar para os Cavaleiros Sagrados. Enviaram um assassino para ele e depois de encontrar quem doou o dinheiro, atearam fogo no palácio. Definitivamente haverá um julgamento. E foi por isso que o Roger decidiu que deveria ir para aquela festa. Mas agora ele sabe que isso foi apenas uma desculpa. Na verdade, ele foi pensando em encontrar a Afrodite, apesar dela ter o traído e ele ter mandado ela embora. Um desejo que nem ele consegue entender. Mas por que ela fez isso? Sem nem perceber, Roger está aproximando do príncipe e da Afrodite. O príncipe questiona o que ele está fazendo. Mas Roger apenas o ignora e pede para Afrodite dançar com ele ao invés de com aquela pessoa. O príncipe diz que isso é incrivelmente rude e que ele não acha que Afrodite concordaria com tal pedido. Roger então ameaça ela, dizendo que se ela não fizer esse favor, ele vai tirar a máscara dela ali e agora. Afrodite reconhece que essa é a voz do Roger. Por isso pergunta se ele sabe para quem está direcionando essa ameaça. Mas Afrodite pede para o príncipe recuar. Afinal, é só uma dança. O príncipe não se afasta, mas pede que ela não se esqueça porque foi ali. Roger puxa Afrodite para a dança, mas ele pede que ela conduza, já que ele nunca estudou dança formalmente. Afrodite não se afasta. Ela se desculpa, mas ela também nunca aprendeu a dançar. Ambos ficam confusos, e um silêncio constrangedor fica entre os dois. Afrodite chama o Roger e diz que não sabia que ele era alguém que poderia fazer ameaças como essa. Mas não é que ela tenha pensado que ele fosse tão ingênuo. Roger diz que mesmo que fosse isso, está tudo bem. Afrodite pergunta por que ele fez isso. Então Roger diz que gostaria de fazer uma pergunta. Por que ela escolheu o príncipe como seu guardião? Ela sabe quão perigoso é o príncipe. Ele é o tipo de pessoa que usa medicamentos para paralisar os outros a fim de despertar a inimizade sem qualquer hesitação. Não importa o quanto ela diga que era um marido, mesmo que ele atente com algumas palavras doces, ela deveria saber que isso não é uma opção, já que coloca ela em perigo. A Afrodite não sabe como Roger pode continuar se preocupando com ela depois de tudo que ela fez para ele. Ela não consegue ver, pois está tudo escuro. Segurando a mão do desconhecido e medroso príncipe herdeiro. O pensamento de estar cercada por estranhos, com seus olhares sobre ela, fez com que ficasse difícil de respirar e seu corpo está tremendo todo. Mas pensar que o Roger está preocupado com ela a deixa feliz. Sabendo que ele está ao lado dela, ela pode respirar novamente. Só que ela tem que recuar. O príncipe herdeiro e todos os outros nobres estão observando. Então ela deveria fazer o que o príncipe mandou e mostrar para o Roger claramente. O príncipe herdeiro, ou melhor, quem enviou o assassino atrás do Roger, não pode colocar seus olhos no Roger novamente. Ela então grita que não entende o que isso tem a ver com ele agora. Não tem necessidade dele se preocupar com quem ela escolheu ou com o que vai acontecer. Ou ele se esqueceu quem ela matou. Se tremendo, Roger diz se lembrar disso melhor do que qualquer outra pessoa. No entanto, todos aqueles momentos em que ela pediu ajuda não podem ser todos mentira. Isso é impossível. Mas então Afrodite diz que ele está atrapalhando o caminho dela. Ele tem sido útil para ela há algum tempo, e tem sido uma fonte de entretenimento. Mas agora o príncipe herdeiro é o marido dela. Se ele continuar assim depois que tudo acabou, ela está preocupada que o novo marido dela e as outras pessoas entendam mal. Ele poderia parar de se apegar a esses tempos falsos? Mais uma vez, o silêncio constrangedor. Roger não quebra o silêncio, agradecendo ela por ter acordado ele. Ele definitivamente conhece esse sentimento. É ódio. Ele odeia ela. Então vai embora. As pessoas percebem que aquele homem é o Roger, por causa do cabelo. Nesse caso, aquela mulher... Até mesmo o príncipe herdeiro foi cativado por ela. Mas, na verdade, ele está bem felizinho com o desenrolar das coisas.
Ele vai até Afrodite e a parabeniza. Eles resolvem sair do salão de baile por um momento para descansar um pouco. Estando apenas os dois, Afrodite logo tira a máscara. E então sai correndo dali. O príncipe nem se dá o trabalho de ir atrás dela, já que o objetivo já foi alcançado. Mas então ele manda o serviçal seguir Afrodite e observar ela. Ele não deve intervir a menos que ela possa machucar. E não deve olhar para o rosto dela. Senão, o príncipe arrancará os olhos dele. O Marquês chega todo ofegante, querendo saber mais sobre aquela mulher. Mas o príncipe diz que isso é tudo. Do lado de fora, está chovendo. O Duque está lá, não muito feliz com isso, já que agora vai demorar um pouco para ele voltar. Mas se tem algo que o irrita ainda mais, é ele ter encontrado aquela mulher de novo em um lugar tão inesperado. Ele tem que sair dali agora. Mas então ele percebe o que está pensando e se pergunta por que deveria fazer isso. De repente, ele vê Afrodite vindo em sua direção. Ela está correndo com a cabeça baixa, sem nem notar ele. Então, ele a segura. Ao olhar para ela, vê que seu rosto está coberto por lágrimas. A Afrodite sabe que não tem vergonha. Ela não é qualificada e vai se machucar. Por que ela está chorando e fingindo ser uma vítima? Se ela não tivesse pedido ajuda ao Roger, ela queria não ter escolhido esse jogo. Porque ela pensou que podia ser amada. Ela quer ir para casa. Certamente não era o paraíso, e ela não estava em um ambiente muito feliz. Mas ela sente falta dessa vida normal. Vemos a mãe do Roger gritando que ela é uma mulher egoísta. A Afrodite está arruinando a vida de outras pessoas enquanto espera a felicidade para si mesma. A Afrodite só consegue pedir desculpas, desolada com todas essas acusações. Mas é tarde demais. Desculpa, desculpa, desculpa. A Afrodite suplica em meio a lágrimas. Mas então a mão vem em direção ao seu rosto, enxugar suas lágrimas. Sentindo isso, a Afrodite enfim acorda desse transe e se depara com o Duque à sua frente. Ela está sentada em algum lugar, sendo consolada pelo Duque. Mas ao perceber o que estava fazendo, ele se afasta bruscamente dela. Ele tocou nela sem nem perceber. O Duque se pergunta por que ela saiu do salão de festa chorando. Ela pensou que tinha alcançado seu objetivo de fugir de casa, dormindo com o paladino, depois ficando com o príncipe e por fim se casando. Ele pediu para ela nunca mais aparecer na frente dele de novo. Então o que ele está fazendo agora? Ele se pergunta quão ridículo ele parece para ela. Se bem que como ele está usando uma máscara, ela não deve saber quem é ele. Então não faria mal ele ficar mais um pouco ao lado dessa mulher que chora incontrolavelmente. Certo? Como um cavaleiro, é inevitável confortar uma dama. Ele então pergunta se ela está bem, pois está parecendo que não. Ele levou ela até ali para que ela descansasse um pouco. A Afrodite se pergunta se aquela pessoa levou até ali. Pelo visto, ela estava tão fora de si que nem percebeu. Só que ela não entende porque o Duque está falando com ela em um tom tão estranho. Talvez ele esteja assumindo que ela não reconheceu. Mesmo com a máscara, não tem como ela não reconhecer, pois ela fez o seu melhor para conquistar os 3 protagonistas masculinos. Vendo que a Afrodite não fala, nem esboça nenhuma reação, o Duque volta a enxugar suas lágrimas. Ele só pragueja não ter um lenço. Além de não saber se é normal alguém chorar tanto, já que ele nunca viu uma mulher chorar antes. Umas mulheres passando ali perto estão perguntando se então ela rompeu o noivado com o Roger. Aquela, definitivamente, era a filha do conde. A Afrodite começa a ter uma crise de pânico. Ela está com medo e não gosta disso. Aquelas pessoas também vão ver ela. O Duque tenta chamar por ela, confuso. Mas ela começa a correr enquanto grita que não é para olharem. O Duque começa a correr atrás dela, mas ele está incomodado pela chuva. Ele grita perguntando para onde ela está indo. Mas a Afrodite apenas grita que cometeu um erro e que não deveria olhar para ela. Ela tem que arrancar seus olhos. Ele consegue alcançar ela e a segura, pedindo para ela se acalmar. Eles deveriam se abrigar da chuva primeiro. Então eles vão até uma estufa. Ela continua pedindo para ele não olhar. É tudo culpa dela. Então o que ela deveria fazer? O Duque questiona por que ela está fazendo isso e sobre o que ele está resmungando até agora. Ele não sabe o que deu tão errado com o príncipe. E também não sabe porque ele está se sentindo tão desconfortável e irritado. Ele odeia tanto ver essa mulher chorar que ele já não aguenta mais. Ele só quer fazer isso parar de alguma forma. Mas como? Ele então diz que tem muito dinheiro
e que pode apoiar ela como ela quiser. Mas Afrodite apenas continua chorando e soluçando. O Duque então pergunta o que ela acha de uma nova mansão. Ele irá comprar uma para ela lá fora, pois se ela viajar, não terá que ver ninguém que não queira. Mas então ele questiona por que ela está tremendo tanto. Quem deixou ela com tanto medo? O príncipe? O paladino? O Duque então envolve em um abraço. Ele é o único que está ao lado dela agora. Ninguém pode machucá-la. Ninguém. Essa foi a primeira vez que ele sentiu o toque de uma mulher. Pequeno, macio, molhado e frio. O aroma da chuva estava misturado com o perfume dela. E sua pele macia e úmida, pressionada contra ele, dava uma sensação estranha. Muito mais estranha do que ele esperava. Afrodite não sabe por que está nos braços do Duque. A força dela está desaparecendo. Tudo parece muito cansativo, e ela está ficando fraca. Se casar com o príncipe herdeiro, ou o que quer que seja toda essa estratégia, ela não consegue fazer agora. Naquela hora, ela foi parando de tremer gradualmente. A respiração pesada do homem e seu corpo claramente excitado, pressionado contra a mulher. Todos os métodos que ela tentou até agora falharam em conquistar o protagonista masculino. Mas ainda há um método que ela não tentou. Ela vai tentar o que lhe resta, já que essa realmente é sua última tentativa. Ela então chama. E desesperado, o Duque se afasta. Ele diz que não está tentando flertar com ela, mas ela só pergunta se ele quer dormir com ela. O que pega o Duque completamente surpresa. A Afrodite não repete a proposta. Ela quer que ele durma com ela. Agora. O Duque ainda não está acreditando nessa proposta inusitada. Ele se aproxima dela questionando que tipo de bobagem é essa. Estando com seu rosto a centímetros do dela, ele pergunta o que ela está tentando fazer. Ela pede que ele a beije. Mas ele diz achar isso repulsivo, pois ela quer forçar a saliva dela nele. Um ato nojento. Ela está tentando fazer isso com ele agora mesmo. Mas antes que ele termine de falar, ela já encostou os lábios nos dele. Depois ela se afasta. Mas acha do que gostou, pois ele a puxa e lasca logo o beijão nela. Apesar de estarem ofegantes, eles apenas continuam. O Duque empurra ela contra a parede. Corra. Corra como um louco. Saliva humana, respiração, língua. Isso é muito doce e formigante. Ou talvez isso seja porque ele está beijando essa mulher. Ele apenas não consegue parar. Essa é a primeira vez a Afrodite beijando alguém também. Mas ela pode dizer o quão desajeitado ele é. E o quão animado ele está. Então ela pede para eles irem para um lugar mais privado. O Duque pergunta por que ela está fazendo isso. Não importa o quanto ela não queira voltar para a casa do conde, ela deveria cuidar do próprio corpo. O que ela quer que a sociedade pense dela? A Afrodite fica desanimada, pois sua última tentativa também falhou. A mente dela está confusa. Ela não consegue pensar em mais persuasões ou estratégias. Ela não tem mais forças para isso. Se afastando dela, o Duque pergunta onde está o príncipe herdeiro e aquele cavaleiro. A Afrodite diz que está voltando para o príncipe, e então sai. Mas nesse momento, o Duque percebe que está perdendo a grande chance de sua vida. Então ele a segura, e pergunta se ela também fez essa proposta para aqueles homens. A Afrodite olha para ele confusa, mas então ele se decide. Pegando ela no colo, ele diz para eles irem para o quarto de hóspedes. Eles entram no quarto aos beijos, e o Duque logo joga a Afrodite na cama. Depois ele se aproxima dela, e já joga a capa longe. Só que bem, não foi só a capa que ele tirou. A Afrodite manda ele ir com tudo, para que ela não possa pensar em nada. Ele manda ela não dizer nada do que se arrependerá. E assim eles consumam o ato. O Duque atendeu o pedido dela fielmente e muito excessivamente. Mesmo durante aquele momento, várias vezes ele tentou limpar as lágrimas dela. Foi um pouco doloroso. Por outro lado, uma hora atrás, Roger está pensando que não deveria estar ali. Ele não sabe que desejo ridículo é esse. Ele tem que voltar atrás e admitir sua culpa, seu erro. Ele queria ver ela pelo menos mais uma vez e desejou que ela implorasse seu perdão e pedisse para eles voltarem. Ele realmente enlouqueceu.
Roger pede a Deus que lave seus pecados e limpe suas transgressões. Foi nesse momento que ele viu o Duque carregando Afrodite. Na verdade, ele reconheceu ela, mas não sabe quem é o homem de cabelos pretos que está segurando ela. Roger começa a seguir eles, e então percebe que o lugar para onde eles estão indo é o quarto de hóspedes. Apenas uma coisa passa pela cabeça do Roger nesse momento. Ele precisa encontrar algo para saquear aquele homem. Então ele pega a primeira coisa pontuda que vê e vai decidido a arrombar a porta para acabar com aquele homem que está tentando tirar a Afrodite dele. Roger começa a correr, mas pelo visto ele está se afastando do quarto. Ele não entende o que estava tentando fazer, já que é como se ele estivesse traindo a mãe dele e virando as costas para Deus. Ele implora a Deus que limpe seu coração e renove seu espírito, pois Afrodite não é mais sua noiva e não tem justificativa para ele interferir no relacionamento dela com aquele homem. Ele implora que Deus não lhe rejeite e não tire o Espírito Santo dele. Como ele poderia matar alguém baseado apenas em suas emoções? Roger tentou usar o poder da punição concedida por Deus a partir dos seus sentimentos egoístas. Ele então implora que Deus lhe dê um espírito disposto a sustentá-lo. Ele não entende que sentimento é esse. É como se suas entranhas estivessem sendo retorcidas. Ele poderia perfurar o pescoço daquele homem agora mesmo e subir na cama dela. Ele anseia em afundar no abraço dela e simplesmente não consegue suportar ficar sem ela. Enquanto isso, um cara se aproxima do príncipe e sussurra algo em seu ouvido. O príncipe gargalha, enquanto se pergunta o que sua noiva anda fazendo. O cara pergunta o que deveria fazer, ao que o príncipe responde para eles apenas continuar assistindo, pois desde que o corpo dela não seja ferido, ele está bem com o que acontecer. O cara então vai embora, e o príncipe pergunta se é assim ter um amante com tantos amantes. Essa é uma sensação nova e bastante irritante. Finalizado o ato, Afrodite está se vestindo, mas a atenção do Duque está no sangue que mancha os lençóis. Ele se pergunta se entendeu ela errado durante todo esse tempo. Ele achou que ela fosse uma mulher obscena que usou truques vis para melhorar seu corpo para o casamento. Então ele não entende que tipo de mulher ela foi esse tempo todo, ou qual é a verdadeira identidade dela. Ele ainda não tem confiança nela, mas as ações que ele deve tomar são claras. O Duque então diz que, embora eles tenham entrado nesse relacionamento de repente, ele não tem intenções de deixar passar o incidente dessa noite. Ele com certeza assumirá a responsabilidade por ela. Então ele diz que eles deveriam se casar, pois apenas ele pode proteger ela, não o príncipe ou o cavaleiro sagrado. É possível ver as marcas de suas ações no corpo dela. Afrodite percebe que nem mesmo esse plano funcionou, já que ainda não acabou. Só que o Duque fica sem entender nada desse comentário dela. Afrodite se perde em seus devaneios, pois de fato essa abordagem não está funcionando. Não importa o que ela faça, o Duque não vai amá-la. O Duque pergunta do que diabos ela está falando. Afrodite responde que ela não pode fazer mais nada. Então o que mais ele quer dela? Ela sai da cama e começa a correr em direção à saída. Desesperado, o Duque manda ela esperar, enquanto veste sua cueca, pois ele ainda não revelou sua identidade. Mas Afrodite está correndo em meio à chuva, pedindo para deslogar. Ela implora para acabar com isso de uma vez, pois ela já fez tudo o que podia, então ela não entende porque não é mandada de volta para casa. Não importa o que ela faça, nenhum desses homens ama ela. O que mais ela pode fazer? Uma mulher grita pela Afrodite e se aproxima dela desesperada. Afrodite percebe que essa é Margot e se pergunta por que ela está ali com essa roupa. Margot diz que Afrodite sempre parece preocupada e se pergunta o que Afrodite iria fazer caso ela não tivesse ido para ajudá-la. Então, Margot está feliz por ter ido ali secretamente. Colocando a mão no rosto da Afrodite, ela pergunta o que aconteceu para Afrodite estar sozinha com aquela roupa na chuva. Ela estava preocupada em mandar Afrodite para o banquete com o príncipe herdeiro. De alguma forma, ver ela saindo com o príncipe herdeiro deu um arrepio nela por dentro. Afrodite ia chamar a Margot, mas antes que ela consiga terminar de falar o nome dela, Margot coloca um pano em sua boca, que tem um cheiro estranho. Logo em seguida, o Duque também está correndo na chuva, enquanto grita o nome da Afrodite.
Só que ele simplesmente não vê ela em lugar nenhum. Margot soube desde o momento em que eles se conheceram que a vida inteira dela foi conduzida para conhecer Afrodite. Desde o momento em que seus olhos se encontraram, a Afrodite se tornou a mulher dela e sua mestra. É natural que os outros também se apaixonem por ela. Afinal, ela é incrivelmente cativante. Mas aqueles idiotas foram incapazes de esconder suas verdadeiras intenções e abordar Afrodite de forma imprudente, fazendo com que ela ficasse aterrorizada e os rejeitasse. Enquanto Margot é alguém paciente, que manteve seus sentimentos escondidos e contidos para poder ficar perto dela para sempre. Mas, pelo visto, aqueles homens também sabiam fazer o mesmo. É por isso que a Margot detesta eles. Eles deixam ela enojada. Mas ao ver a Afrodite correndo, depois de empurrar ela, fez ela perceber que para Afrodite, ela é apenas uma empregada conveniente à disposição dela. Se a Afrodite casar com o príncipe, ao invés do barão, Margot não poderá ficar com ela, ou tocar nela, e ela não pode deixar isso acontecer. Então ela foi até uma loja de roupas e, dando todo o seu dinheiro, pediu para ficar parecida com a nobre. Dessa vez, ela teve que agradecer ao príncipe, pois um banquete de máscaras é o palco perfeito para levar uma dama para fora. Sem contar que ali não tem ninguém para ficar de olho nela, ao contrário da vila do príncipe. Graças a isso, ela fingiu ser uma nobre e deu dinheiro aos servos para encontrar Afrodite. Esse é um plano perfeito. Agora, ela está tendo que carregar Afrodite desacordada nas costas. Margot subornou a carruagem, então ela apenas pede para Afrodite dormir profundamente. Elas irão para algum lugar onde terá apenas elas duas. Um lugar onde Afrodite não se machuque e onde não corra perigo. Só que Afrodite começa a acordar. Margot percebe que as drogas foram muito fracas. Afrodite se desespera e manda Margot soltar. Margot pede para Afrodite parar de se mexer. Só que Afrodite já caiu no chão. Afrodite pergunta por que Margot está fazendo isso com ela e onde elas estão. Margot diz que já disse. Elas vão fugir juntas. Margot tem mais habilidade de sobrevivência do que Afrodite pensa. Morar com ela é melhor do que morar com os nobres, e Margot irá trabalhar duro para encontrar uma forma de dar uma vida tranquila a Afrodite. Então ela se declara para Afrodite, dizendo a amar, e pede que Afrodite se case com ela. Assim, lasca um beijão na Afrodite. Afrodite está simplesmente em choque, sem acreditar que a Margot também ama ela. Ela nunca pensou que a Margot se sentisse dessa forma por ela. Margot fica um segundo sem reação. Depois, começa a rir. E, por fim, aproxima-se do rosto da Afrodite, diz que é claro que ela ama. Como poderia ter alguém nesse mundo que não amaria Afrodite? Afrodite ainda não está acreditando nisso, pois o jogo ainda não acabou. Tanto o Roger quanto o príncipe herdeiro ainda negam e afirmam não amar ela. Margot pergunta se ela ainda não sabe. Então diz que todos esses homens amam ela desde o início. Isso é um choque ainda maior para Afrodite. Vendo isso, Margot pergunta se só porque eles não agiram como idiotas impulsivos, gritando seus sentimentos, ela ficou confusa. Mas eles apenas têm mais força de vontade do que outros. Mas quer eles percebam ou não, as ações dele já mostram isso. Vamos começar pelo Roger. A Afrodite acha mesmo que ele só é famoso no Império como Cavaleiro Santo por causa de suas histórias lendárias no campo de batalha? Uma vez, a filha de uma marquesa famosamente bela tentou seduzir ele, mas ele a humilhou com rejeição. Por causa disso, ele jejuou e orou sem nem beber água por 2 semanas. Nenhum anjo seria tão puro. Já o bastardo príncipe herdeiro é famoso por não encontrar a mesma mulher mais de 3 vezes, apesar de ter se envolvido com muitas mulheres. A Afrodite sabe quantas mulheres no Império derramaram lágrimas por causa dele? Mas ele não apenas pediu Afrodite em casamento, como não se cansou dela mesmo depois de se encontrar com ela mais de 3 vezes. E ainda assim, Afrodite acha que eles não a amam. Afrodite diz que ela acabou de dormir com o Duque, mas ele não a ama de verdade. Margot revira os olhos com o quão ingênua Afrodite é. Ela explica que o Duque é famoso no Império por odiar contato físico com humanos. Afrodite não sabe sobre o evento quando a mão dele tocou a mão de uma mulher durante o evento de caça? Ele imediatamente lavou a mão com lama. É evidente que todos os 3 estão nesse estado de perturbação por causa da Afrodite. Margot não sabe o que a Afrodite quer dizer com ainda não acabou, mas ela precisa parar de negar. Não é possível que a Afrodite não tenha sentido a emoção deles nenhuma vez até agora. A Afrodite parece enfim estar percebendo isso.
Margot ajuda Afrodite a se levantar e fala que já diz para ela que ela não deveria confiar nos outros tão facilmente. Esses homens loucos nunca vão fazer ela realmente feliz. Mas Margot é diferente. Ela vai valorizar a Afrodite e se dedicar a ela pelo resto de sua vida. Afrodite ainda parece estar processando tudo. Mas, por fim, ela se desvencilha da Margot, pronta para sair correndo, já que isso é o que ela anda fazendo muito ultimamente. Mas Margot consegue segurar ela e implora para ela parar de correr. Exaltada, Margot pede para Afrodite não fugir mais dela. Ela está cansada de ver Afrodite fugir de novo assim. Margot então se joga sobre Afrodite, derrubando ela no chão e a segurando ali. Afrodite começa a gritar, pedindo para ser solta. Mas Margot acha que deveria ter feito isso enquanto Afrodite estava inconsciente. Pegando uma faca, Margot manda Afrodite ficar parada, pois ela irá cortar os tendões das pernas da Afrodite. Margot pede para ela não se preocupar, pois mesmo que ela não possa andar, Margot irá carregá-la pelo resto de sua vida. Um golpe é ouvido, mas não foi a Afrodite que foi acertada, e sim a Margot. Ambas as mulheres estão igualmente surpresas. Foi aquele cara que o príncipe mandou seguir Afrodite que atirou. Vendo o sangue e percebendo que seu fim está próximo, Margot lamenta não ter experienciado amor ainda, e então cai no chão em frente a Afrodite. Afrodite acha que isso não está certo, e implora para ela não fazer isso. O que diabos é isso? Não há humano que possa resistir ao charme dela? Todos os protagonistas masculinos realmente são apaixonados por ela? Então ela começa a surtar e coringar. Ela se pergunta se então a conquista já foi concluída, já que eles já se apaixonaram pelo charme dela. Então, ela já deve ter visto o fim. A personagem principal está feliz recebendo uma proposta de casamento. O objetivo do jogo era escolher um dos 3 protagonistas masculinos e fazer ele se apaixonar por você para conseguir um final feliz. Então, sim, esse é o fim do jogo. Todos os protagonistas masculinos, sem perceber, se apaixonaram por ela. Cada um deles propôs ela em casamento à sua maneira, e mesmo assim ela não conseguiu escapar. Então aquele mundo pode não ter um fim, e ela pode não conseguir voltar para o seu mundo original. Ela sabia que era apenas uma chance, sem qualquer base, e é por isso que ela vai ficar louca. O fim, a conquista, deslogar, não existe. Tudo foi em vão. Seu mundo está desmoronando debaixo de seus pés, e Afrodite está sendo despedaçada em 1000 pedaços. O choque foi tanto que Afrodite acabou desmaiando, e o servo do príncipe se aproximou dela. O nome dela é Afrodite, filha única do conde, e a mulher conhecida por cativar a todos. Tudo o que aconteceu até agora foi um processo para ela se aceitar. Enquanto isso, o Duque está indo embora da festa, assim como Roger, que não parece muito feliz. O servo está informando o príncipe de que trouxe Afrodite de volta. Ele cumpriu as ordens do príncipe, mas aconteceram algumas coisas. O príncipe questiona se ela dormiu com outro homem de novo, mas a resposta o choca. Na manhã seguinte, o príncipe continua sem acreditar. Ele pensou que nada aconteceria se ele deixasse Afrodite sozinha por um dia, depois que eles prometeram se casar. Mas ela não só teve um caso com o Duque, como a empregada tentou sequestrar e matar ela. Ele precisa falar com ela. O príncipe manda o servo trazer Afrodite ali, mas ele não deve entrar no quarto, apenas bater na porta. Ele acha inacreditável que humanos possam ser facilmente conduzidos por uma mulher tão mesquinha. Mas isso deu a chance dele ver a utilidade da ferramenta que possui mais uma vez. De agora em diante, ele deveria cuidar dela mais apropriadamente. Alguém entra na sala, e quando o príncipe se vira, vê uma silhueta feminina adentrando a sala. O príncipe cumprimenta Afrodite e diz que ela deve estar cansada. Mas bem, a aura da Afrodite mudou completamente. Ela está até parecendo uma mafiosa agora. O príncipe consegue olhar para Afrodite meio surpreso. Afrodite se aproxima e ele pede que ela se sente. E ela simplesmente se joga no sofá, como se realmente fosse a líder de alguma gangue. Até o príncipe notou que a aura dela mudou, mas ele está tentando agir como se nada estivesse diferente. Então ele oferece um chá para ela, que é bom para se recuperar da fadiga. E ela simplesmente manda um "ei". O príncipe ficou tão em choque que até cuspiu o chá. Ele diz que isso é inapropriado,
E essa é a primeira vez que alguém chama ele por um título tão extraordinário. A Afrodite está fazendo isso porque agora ela já sabe que o príncipe já está apaixonado por ela. O príncipe, que nunca se decepcionou em toda a sua vida, está circulando ao redor dela. Essa habilidade é verdadeiramente uma maldição. Ela é um verdadeiro desastre a todos os humanos desse mundo. Se aqueles que apenas encontram os olhos dela acabam amando e desejando ela como uma maldição, qual o significado do comportamento dela? Conduta adequada à situação, etiqueta social, consideração pelos outros. Para que servem essas coisas para ela? O que resta para se preocupar? Quer eles amem ela ou não, ela não precisa dos sentimentos deles. Ela vai descartar todas as pretensões e vai se mostrar como ela verdadeiramente é. Ela vai viver como uma besta, descuidadamente. Se eles ainda a amarem, então isso é natural. Mas se eles pudessem odiar ela um pouco, então ela cantaria com alegria. A garota tímida que sempre tentou agradar os outros, mas continuava estragando tudo, foi completamente destruída. Então ela já manda pro príncipe, que não vai mais tentar agradar ele. Por isso, agora ela vai chamar ele do que der na telha. Ela está pensando em desistir de tudo e simplesmente viver de forma imprudente. Ou talvez até acabar com tudo. Então ela pede para ele fazer o seu melhor. O príncipe fica sem reação, apenas chocado. Mas passado o choque, o príncipe começa a rir. Ele pergunta se ela não tem medo dele, pois com um único gesto, ela poderia ser arrastada por um crime religioso. Ela pergunta por que teria medo, quando ela sabe que ele não fará isso. Controlar ela foi simples para ele desde o começo, certo? Mas ele continuava indo até ela, propondo ela em casamento, tentando chantagear ela e fazendo ofertas. Ele tentou envenenar o Roger para criar um mal-entendido entre ela e o Roger. Não há necessidade de um ato tão problemático. Seria mais fácil se ele amarrasse ela, forçasse ela a se casar ou simplesmente matasse ela. Mas ele não poderia fazer isso, pois ele queria algo além do corpo dela. Algo que ele quer dela, mas que ele não pode conseguir ameaçando ela. Essa foi a primeira vez que o príncipe ficou sem palavras diante dessa mulher. Mas isso é verdade. Ele continua fazendo coisas incomuns. A Afrodite ainda acrescenta que se ele quiser matar ela, pode ir em frente, já que ela não tem para onde ir mesmo. Mas ela parece lembrar de algo. Então ela simplesmente conta para o príncipe que ela dormiu com o Duque na noite do baile. Com expressão provocadora, ela pergunta se ele não está enojado que a noiva dele esteja agindo de forma tão promíscua. Até porque ela nem sabe com quem vai dormir em seguida. O príncipe percebe que ela mudou. É como se ela tivesse se tornado uma pessoa diferente. A Afrodite diz que ele pode se adaptar como quiser, mas de agora em diante, ela vai dizer o que pensa. O príncipe diz para ela agir como ela quiser, e pergunta se essa é a verdadeira Afrodite. A Afrodite percebeu que de alguma forma aquele homem parece olhar para ela com ainda mais carinho. Eu diria que apenas com mais obsessão. Mas enfim, olhando assim, parece até que ele tem algum fetiche por grosseria. É a mesma coisa, não importa o que. Ele a ama, mas ela está irritada porque ele parece feliz. Com uma expressão sedutora, o príncipe diz que se ela estiver procurando pelo próximo parceiro de cama, ele se auto-recomenda. Se ela dormir com ele, mesmo que seja apenas uma vez, ela vai querer cuspir em cada homem com quem ela dormiu até agora. A Afrodite diz com essa cara de tacho que não é para ele dizer coisas tão irritantes, já que ela não tem planos de dormir com ele. O príncipe apenas ri, já que ele nunca ouviu ninguém dizer que está irritado com ele. A Afrodite pergunta quem ousaria ser honesto com o príncipe herdeiro. Mas ela vai dizer, em nome de todas as pessoas, que ela está irritada com ele. O príncipe apenas continua rindo descontroladamente, e a Afrodite só consegue pensar que ele é um pervertido. A Afrodite então acrescenta que ela está dizendo que não vai se casar com ele. Tinha um motivo para ela se casar com ele, mas agora esse motivo se foi. Então ela vai desistir do casamento e encontrar outra forma de sair da casa do conde. Mas como as pessoas ficam loucas quando veem ela não vai sair imediatamente. O plano dela é conseguir dinheiro suficiente para morar sozinha e ficar o mais longe possível do duque e do conde. Não importa para onde ela for, é o inferno com as pessoas tentando pular em cima dela. Mas ela não quer tornar as coisas mais caóticas, tornando-se a princesa herdeira ou a duquesa. Com expressão ameaçadora, o príncipe diz que se essa é a conclusão dela, então é realmente infeliz. Ele já disse muitas vezes que ele não tem nenhuma intenção de deixar ela ir.
Ainda mais depois de ver as pessoas ficando loucas por ela no baile. Afrodite pergunta se ele está achando que a chantagem habitual dele vai funcionar com ela. Meu filho, ela não tem mais medo de você. Ele pode tentar persuadir ou intimidar ela, mas se ele quiser se casar com ela, terá que trazer algo novo para a mesa. O príncipe diz que isso é realmente interessante. Ela está dizendo para ele a seduzir apropriadamente? Então o que ele deve fazer por ela primeiro? A Afrodite informa que primeiro ela irá cuidar do funeral da Margot. Mas ela pede que ele descubra quem incendiou a mansão do Roger. O príncipe pergunta se ela ainda guarda sentimentos pelo Roger. Mesmo que a vida da Afrodite não esteja mais conectada ao Roger, ela precisa saber quem foi o bastardo que queimou a mansão e arruinou tudo. Mas o que a Afrodite diz para o príncipe é que não vai dar conta dele. Ou por acaso ele não consegue fazer? O príncipe suspira enquanto diz que irá investigar. Tem mais alguma coisa que ela precise? A Afrodite fica pensativa. Mas primeiro, vamos ver quantas joias o príncipe herdeiro pode comprar nesse império. Enquanto isso, o Duque está puto porque ele está esperando há horas, mas até agora não conseguiu se encontrar com a Afrodite. O servo pede desculpas, mas o príncipe mandou ele informar que a Afrodite ainda não está pronta. O Duque só consegue pensar que o príncipe é uma cobra. Provavelmente eles nem disseram para a Afrodite que ele estava ali. Deve ter uma razão para eles terem revelado suas identidades no baile de máscaras. A Afrodite terminou com o líder dos Cavaleiros Sagrados e parecia que o príncipe estava querendo mostrar para os círculos sociais que ele estava planejando se juntar com ela. Mas, na verdade, parece que o relacionamento dela com o príncipe foi muito doloroso, já que ela procurou consolo na cama de outro homem. Isso parece uma forma de pedir ajuda. Ele não pode se chamar de um cavaleiro de verdade se ignorar isso. Mas como ela não sabe quem ele é ainda, ela não pode ir até ele. Então ela tem que saber a identidade dele. De repente, ele vê ela saindo com o príncipe e pensa que essa é a chance dele se encontrar com ela. O Duque então começa a correr, enquanto o servo volta a repetir que a Afrodite ainda não está pronta. Ele está correndo como um louco na chuva. Ela fez ele esperar por horas e correr atrás dela. Ela é realmente um incômodo. Em uma loja, os empregados estão todos nervosos, já que o príncipe está ali com aquela condessa das mentiras. Mas eles têm que se apressar, já que ele pediu por todas as joias. Uma mulher ia entrar na sala, mas alguém informa que não há necessidade de atendentes e que ninguém deveria se aproximar. A mulher pergunta, então, quem vai atender a Afrodite? E alguém informa que o príncipe fará isso. A Afrodite está com um anel em cada dedo, dizendo que se for uma joia, deveria ser pelo menos daquele tamanho. Ele não concorda? Só que ela não tem dedos o suficiente para usar todos eles. Por que as pessoas só têm 10 dedos? O príncipe diz que ela pode trocar todos os dias, dependendo do humor dela. As joias de coral combinam especialmente com a linda cor dos olhos dela. Então ele vai pedir mais delas. Ele irá comprar tudo que ela quiser. Mas se ela está pensando em vender isso para os fundos pessoais dela, joias são a má escolha, já que é algo muito fácil de rastrear. A Afrodite diz que, de qualquer forma, ter é mais útil do que não ter. E o príncipe acaba concordando. Mas, enfim, eles também precisam de vestidos para combinar com as joias. Ela pede para trazerem qualquer coisa que seja cara e bonita. E o príncipe diz que irá falar para os empregados imediatamente. Assim, ela começa a provar os vestidos, onde um é brilhante e bonito, o outro é elegante e um terceiro combina perfeitamente com ela. E o príncipe lá só caindo de amores. A Afrodite questiona que reação é essa. E o príncipe responde que está feliz por ter nascido um príncipe. Agarrando ela pela cintura, ele diz que é em pensar que ela poderia usar qualquer vestido tão perfeitamente. Então, ele está feliz por poder oferecer todos os vestidos do mundo a ela. Mas a Afrodite acha isso assustador. Ela manda ele parar de dizer coisas estranhas e ir comprar mais roupas. Mas então ela encontra uma tiara com orelha de cachorro. O príncipe então explica que parece que isso está na moda entre os nobres ultimamente. Então ela manda ele usar. Ou isso iria ferir o orgulho do príncipe herdeiro. Mas o príncipe simplesmente pega aquele acessório, já que ele não é patético o suficiente para se importar com orgulho na frente da sua mulher. Agora, com as orelhinhas e agachado diante dela, ele pede que ela seja legal com ele. A Afrodite pergunta o que fazer, já que ele não parece com um cachorro.
O príncipe diz que foi ela quem fez dele esse filhote fofo. Então, ela deveria tomar a responsabilidade. A Afrodite está ficando desconfortável, já que ela tenta se livrar desse cara, mas parece que ele faz grudar mais. Só que, de repente, o Duque entra na sala e pega esses dois nessa cena. Meu Deus, que vergonha! Rapidamente, o príncipe se levanta e tira as orelhas. O príncipe diz a Chá que vai ter que demitir todos os seus servos, com tantos problemas indo e vindo assim. Enquanto o Duque está tentando entender o que foi que ele acabou de ver. Mas enfim, o Duque diz que tem assuntos urgentes para tratar com Afrodite. Mas o príncipe diz para o Duque esperar na sala de estar. Então, como ele ousa seguir eles como perseguidor, ele ia mandar o Duque voltar, quando Afrodite coloca a mão na boca do príncipe, o impedindo de falar, e manda ele sair da frente dela. É para ele parar de bloquear o caminho dela e tentar decidir por ela. O príncipe só pede desculpas. Assim, Afrodite está frente a frente com o Duque. Acho que agora quem está em choque é o Duque. Então Afrodite diz que está ali para ver ele. Ele já percebeu que a atmosfera dela está completamente diferente. O tom de voz, a expressão, a atitude dela, tudo mudou. A Afrodite pergunta qual era mesmo o nome dele. Ela só lembra que não é um nome tão longo e difícil de pronunciar. O Duque fica confuso, mas acaba respondendo que é Arnold. A Afrodite diz que vai chamar ele assim de agora em diante então. Mas o Duque continua sem entender bulhufas. Ele pergunta se ela está sã, pois que tipo de maneira rude de falar é essa? A Afrodite diz que independentemente da forma que ela fala, ele não tinha negócios importantes com ela? O Duque se enrola todo nas palavras, mas por fim pede para eles conversarem em algum lugar mais privado. O príncipe sorri, pois o Duque tem um dom para tolices. Ele não só interrompeu o encontro do príncipe com sua noiva, como ainda quer levar ela embora. O Duque manda o príncipe não interferir, já que ele não tem assunto com o príncipe, então pede para ficar sozinho com Afrodite. O príncipe diz que não pode permitir isso de forma alguma. Como o Duque ousa desobedecer uma ordem na frente do príncipe e falar de forma tão insolente? Mas Afrodite manda os dois pararem. Ela não sabe porque eles dois estão discutindo sem ela. Se eles querem falar com ela, então ambos deveriam estar implorando a ela. Os dois ficam lá chocados. A Afrodite diz que se eles dois estão tão felizes juntos, então podem continuar conversando, que ela vai sair. Os dois homens chamam por ela, mas ela está saindo decidida. Lá fora, a cidade está movimentada. Então os rapazes perguntam o que ela está fazendo. A Afrodite diz que estava se sentindo sufocada, então resolveu dar um passeio do lado de fora. O príncipe diz que esse tipo de comportamento é inaceitável, mas preocupado, ele pede para ela pelo menos se cobrir bem. A Afrodite pergunta por que ela deveria esconder isso. O homem que quiser monopolizar ela terá que trabalhar muito de agora em diante. Diante de toda a agitação, as pessoas começam a olhar na direção dos três. O príncipe entra na frente, mandando ninguém se aproximar, e o Duque pede que a Afrodite não faça isso e sugere ir para um lugar onde eles possam ficar sozinhos. Mas a Afrodite vê algumas frutas e decide comê-las. Prontamente, o Duque se oferece para comprar as frutas para ela. Rapidamente, ele volta, praticamente tropeçando com as frutas na sacola. A Afrodite manda ele vir rápido, antes que ela vá sem ele. O Duque não sabe por que está ouvindo ela, enquanto Afrodite começa a comer uma maçã. Logo em seguida, ela vê um vendedor de espetinhos e diz que parece deliciosos também. Dessa vez, é o príncipe que toma a dianteira. O príncipe paga com uma joia, já que é a única coisa que ele tem consigo agora, e o vendedor fica incrivelmente surpreso. A Afrodite comenta que andar por aí assim é bem divertido. De um lado, temos o Duque segurando uma sacola de frutas. Do outro lado, temos o príncipe com a mão cheia de espetinhos. E no meio está a Afrodite com uma das comidas em cada mão. A Afrodite também é um circo e decide ir lá. Mas tanto o príncipe quanto o Duque ficam desesperados. O príncipe diz que esse tipo de coisa é muito chato de assistir e sugere que eles assistam a peça em vez disso. O Duque concorda com o príncipe, dizendo que a última peça é incrivelmente popular. Pelo visto, eles conseguiram convencer ela, pois logo em seguida eles já estão no teatro.
A Afrodite só acha estranho que não tenha mais ninguém ali. Por que será, né? O príncipe pede para ela assistir confortavelmente, pois a peça é exclusivamente para ela. E o Duque acrescenta que aquele teatro é dele, então ela não precisa se sentir sobrecarregada. Eles são realmente impressionantes. Só de estar perto deles, a Afrodite consegue sentir o dinheiro e o poder por todo o seu corpo. Enquanto isso, a vida do Roger parece tão dura comparada com a deles. O equilíbrio é irritante. Esse mundo é uma verdadeira porcaria. De qualquer forma, a razão pela qual o Duque está seguindo a Afrodite para fazer essas coisas é óbvia. É claro que ele quer se envolver com ela por amor. Além disso, por causa do que aconteceu no banquete, ele até quer se casar com ela. Então ele está ansioso para continuar a conversa de antes. Mas agora não há motivo para se casar com o Duque também. Ainda assim, ele pode ser mais fácil de conversar do que o príncipe herdeiro. Ou talvez ele seja ainda mais louco, já que ela ainda não sabe que tipo de pessoa ele é. O príncipe nota que o olhar dela está demorando demais no Duque. Então, segurando a mão dela, ele diz que hoje em dia é etiqueta para um cavalheiro, sentado ao lado de uma senhora em uma festa, segurar a mão dela até que a cortina caia. O Duque vê a cena e resolve que não vai ficar para trás. Ele não sabia que a etiqueta tinha surgido, mas pede uma chance de defender sua dignidade como cavalheiro. Afinal, ele também está sentado ao lado de uma moça em uma peça. Então vai segurar a mão dela também. Acho que o príncipe não está esperando por essa. Mas agora, a Afrodite está segurando a mão dos dois rapazes com a cara de quem não está gostando nem um pouco disso. O que ela deve fazer nessa situação? Ela se levanta, dizendo não suportar essa infantilidade. Então agora, ela não quer ver mais a peça. Eles perguntam por quanto tempo ela planeja continuar andando por aí. E se tem algo que ela quer experimentar. Pois eles darão tudo o que ela quiser. A Afrodite decide que vai pelo menos conversar com o Duque. Já do lado de fora, a Afrodite vê um barco e chama os rapazes para darem um passeio. Um deles comenta que vai ser difícil 3 pessoas embarcarem. E a Afrodite percebe que terá que escolher um deles. Ela então manda eles se virarem e ficarem lado a lado. Assim fica mais fácil para ela escolher um deles. O príncipe fica pensando como ele deve lidar com o Duque, pois depois de tocar na Afrodite sem a permissão dela, ele parece estar sobre a ilusão de que ela pertence a ele. Mas os pensamentos dele são quebrados por um abraço por trás da Afrodite. O príncipe acha isso muito fofo, até ser empurrado na água por ela. O príncipe chama a Afrodite, enquanto tosse. A Afrodite pede desculpas, mas ela vai conversar um pouco com o Duque. Ele pode beber um pouco de água enquanto ela está fora. Ela não só escolheu, como também humilhou quem não foi escolhido. A cara de espanto do Duque é impagável. Acho que ele deve estar agradecendo por não ter sido jogado na água. O príncipe apenas vê os dois partirem com a cara de descrença misturada com a cara de lunático. E os dois realmente foram embora de barquinho. A Afrodite pede para ele dizer o que quiser, já que agora eles estão sozinhos, assim como ele queria. O Duque diz que ela terá sorte se não for arrastada para a guilhotina imediatamente por ter jogado o príncipe na água. A Afrodite não deixou apenas a etiqueta de lado, como se tornou uma louca. O que aconteceu com ela enquanto eles estavam separados para ela ter acabado assim? A Afrodite informa que é porque o período de adaptação dela acabou. O Duque fica confuso. Então ela explica que durante esse período ela percebeu que não há razão para ela viver nesse mundo se importando com o olhar de qualquer um. Então ele não deveria esperar que ela age como uma mulher normal. O Duque diz que ela fala como se já tivesse sido uma mulher normal em algum momento. Toda vez que eles se encontraram, ela nunca deixou de o surpreender. Se ela fosse uma mulher normal, não teria motivo para ele a seguir até ali. A Afrodite pergunta se ele queria ficar sozinho com ela só para dizer isso. Mas é claro que não. Ele queria retirar o que disse sobre mandar ela ficar fora de sua vista. A Afrodite só está se lembrando que ele disse isso agora. Ela se esqueceu completamente disso, já que muita coisa aconteceu até agora.
Ele disse que no banquete ele estava muito perto dela. Cara a cara, parece mais exato. Ela pode ficar chocada ao ouvir isso. Mas, na verdade, ele era o homem da máscara de prata. A Afrodite pergunta se ele achou que ela não sabia que o homem com que ela dormiu naquela noite era ele. Isso pega nosso Duque completamente de surpresa. Desesperado, ele pergunta se ela reconheceu ele com a máscara. Então ela sabia que era ele e ainda assim quis passar a noite com ele? A Afrodite confirma, já que ela não dormiria com qualquer homem. Ela só sugeriu isso porque era ele. Já que ela acreditava que se alcançasse um dos protagonistas masculinos, ela poderia escapar. Mas essa parte fica no off. Essas poucas palavras foram o suficiente para transformar o Duque em um tomatezinho. Ele se vira envergonhado, perguntando como ela poderia falar algo tão vergonhoso. A Afrodite pergunta se esse homem interpretou as palavras dela como se ela estivesse dizendo que ele é especial para ela. Mas ela não vai se dar ao trabalho de corrigir o mal-entendido, pois mesmo que ela faça isso, ele ainda vai acabar amando ela de qualquer forma. O Duque então se torna sombrio, e apertando o punho com força, ele ousa perguntar quando o casamento deles vai acontecer. Como ela tem que terminar o relacionamento com o príncipe herdeiro e preparar a cerimônia, ele sugere daqui a um mês. Calma lá, pequeno gafanhoto, que ela nunca disse que iria se casar com você. O Duque não entende. Até agora, ele entendeu ela mal, como uma mulher que seduzia homens para seus propósitos. Mas o homem que ela escolheu durante sua dor e lágrimas foi ele. E para ela, ele era o único. Da mesma forma, a única que poderia consolar ele dessa forma é ela. E continuará assim no futuro. Eles não deveriam assumir a responsabilidade? Qualquer que seja o propósito dela para o casamento, isso não importa para ele. Ele aceitará sem questionar. A Afrodite percebe que essa também foi a primeira vez do Duque. E provavelmente é por isso que ele está agindo assim. Até onde vai o mal-entendido desse homem? Ele parece lembrar daquela noite de forma bastante romântica. Mas, sinceramente, as memórias dela sobre aquela noite estão bem confusas. Tudo que ela se lembra é de praticamente não estar conseguindo ficar consciente, graças às sensações intensas que aquele homem lhe passou. A Afrodite se desculpa, pois ela nunca pensou tão profundamente sobre isso. Assumir a responsabilidade apenas por isso é estranho. O Duque fica confuso. Então Afrodite explica que ela não pensa mais em se casar, já que ela acha que existem outras formas de escapar da casa do conde. O Duque pergunta então por que ela dormiu com ele, e o que foi aquela noite para ela. Afrodite responde que foi apenas uma noite apreciando o corpo de um homem bonito. O Duque não acredita que ela estava apreciando o corpo dele, já que naquela noite... Mas ele para a frase no meio, deixando Afrodite confusa. O Duque se sente frustrado, então apela para um beijo, deixando Afrodite completamente atordoada. Ela o afasta, perguntando o que ele está fazendo. O Duque pergunta se ela não olhou como se estivesse ansiosa pelo beijo dele. Afrodite grita que ele está delirando. Ela manda ele a soltar. Só que nisso o barco começa a tremer, e o Duque manda ela ficar parada, já que é perigoso. Eles acabam se abraçando para manter o equilíbrio, e até que isso ajuda, pois o barco acaba parando. Mas passada toda a adrenalina, eles enfim notam como estão. Mas para a surpresa de todos, a reação da Afrodite é cair na gargalhada. Ela pergunta o que há com essa bagunça patética. Eles dois parecem tolos e confusos assim. O Duque fica paralisado, vendo o sorriso sincero da Afrodite. Toda vez que ele está diante dela, ele realmente sente como se tivesse se transformado em um idiota. Segurando o queixo dele, a Afrodite manda ele ter isso em mente. Ela prefere homens fofos como ele do que os assustadores. O Duque fica em choque por ter sido chamado de fofo, e a Afrodite percebe que é mais fácil ler ele do que ela imaginava, pelo menos comparado com o príncipe herdeiro. A Afrodite diz que se ele quisesse casar com ela, deveria tentar destacar seus pontos fortes. Ele diz que é rico, certo? O Duque pergunta se ela precisa de uma mansão. Se eles se casarem, ele pode preparar cerca de 20 mansões na capital. A
Afrodite diz que ela não precisa de imóveis, já que isso não é algo que ela possa vender facilmente. Ela prefere dinheiro imediato. O Duque então pergunta quanto ela está precisando, e Afrodite pergunta se ele está dizendo que vai dar tudo o que ela pedir. O Duque informa que antes de dar qualquer coisa que ela quiser, ele perguntaria as intenções dela, já que ele não quer dar dinheiro só para ela fugir, e ele tem que acabar perseguindo ela em uma bagunça ridícula de novo. Como esperado, o Duque adivinhou imediatamente. Então ela se pergunta o que deve fazer agora. Ela precisa deixar isso menos óbvio, como se ela tivesse outro propósito. Então ela diz que cresceu como filha ilegítima do conde, vivendo confinada em seu tédio. Então ela não sabe como outros nobres de alta classe aproveitam a vida. Infelizmente, o Duque também não é alguém que gosta muito de lazer. Caçar é tudo que ele faz. Mas para uma senhora, ele recomendaria banquetes, vestidos ou joias. Afrodite diz que o príncipe herdeiro pode fornecer isso a ela até o ponto do excesso. Mas ela não está falando sobre esse tipo de coisa. Ela pergunta se não há algo mais divertido que eles possam aproveitar juntos. O Duque diz não ter certeza de que tipo de prazeres nobres ela espera, mas muitos são bem vergonhosos, como jogos de azar ou leilões ilegais, por exemplo. Afrodite se anima, dizendo que é isso. Ela sempre quis experimentar algo ruim, mas ela pensa que em lugares tão caóticos e sombrios pode ter uma chance de roubar algo. Enquanto isso, em outro lugar, o príncipe saiu da água e está se secando. Mas ele não está nem um pouco feliz. Logo depois, Afrodite e o Duque estão em uma casa de apostas, onde Afrodite está perdendo de novo e de novo. Ela pergunta para o Duque quanto dinheiro ela perdeu dessa vez, e ele informa que quase 5.000 ouros. Ele nunca viu alguém tão terrível em jogos de azar. Ela não deveria apostar dinheiro às cegas em todo lugar. Esse não é um mundo onde o dinheiro circula. É até difícil converter essas fichas em dinheiro. Ela achava que seria divertido antes de ir, mas é chato, já que ela é ruim. Talvez ela simplesmente tenha muito azar. Então ela questiona se deveria parar. O Duque suspira antes de dizer para apostar todas as fichas que ele perdeu até agora e triplicar. Isso chama a atenção das pessoas ao redor. Chegando perto do ouvido da Afrodite, o Duque diz para ela escolher o vermelho 36. A Afrodite fica sem entender por que ele apostou uma quantia tão alta. Ele manipulou algo? Mas o Duque nega, dizendo que apenas teve o sentimento. Sempre que a intuição dele fala, ele nunca falhou em conseguir o que quer. E eles realmente vencem. As pessoas vão à loucura. E a Afrodite comenta impressionada que ele é incrível. Mesmo que ela perca toda a fortuna dele no jogo, eles não morreram de fome. Ele tem tanto dinheiro que mesmo que ela pegue um pouquinho, ninguém vai perceber. O Duque é um homem que não se sente mal quando alguém o elogia. Corado, o Duque pergunta no que exatamente ela está planejando apostar em seguida. Mas a Afrodite responde que sem mais apostas. Dessa vez, eles vão para a casa de leilões. A Afrodite pergunta se tem algo no leilão que vale a pena levar. O Duque comenta que ela é realmente uma mulher imprudente. Eles estão indo embora, quando o Duque comenta que se ela desejar, ele pode instalar vários entretenimentos na propriedade. Isso não seria difícil. Ela diz que queria aproveitar muitas coisas com o dinheiro dele. Mas essas são realmente as coisas que ela quer fazer com ele? A Afrodite confirma, já que não importa qual seja a atividade, contanto que os dois gostem. O Duque então pergunta se ela está se divertindo, mas a Afrodite diz não ter certeza ainda. Então o Duque se vira e começa a andar. Confusa, a Afrodite pergunta para onde ele está indo, mas não obtém resposta. Quando ele volta, está trazendo flores que comprou para ela. A Afrodite encara as flores em silêncio, o que desespera o Duque, que se pergunta se não é isso. Ele ouviu que, em um encontro, um cavalheiro leva flores para a dama. Não há mulheres que não gostem de receber flores, já que isso as deixa felizes. Com as bochechas se tornando vermelhas, ele diz todo envergonhadinho que considerou hoje como o primeiro encontro deles. Embora a ordem das coisas esteja invertida,
Com o primeiro, eles passam a noite juntos, e depois ele propõe ela em casamento, ele pede que ela pelo menos deixe ele presenteá-la com um buquê. Esse homem está balançando comigo. Ainda não desisti do Roger. Mas, poxa, o Duque está sendo um fofo agora. Só que Afrodite não caiu nos encantos dele. Se tornando sombria, ela manda ele não desejar tanto. Não vai ser fácil para ele, mas ela manda ele tentar. A Afrodite pensa que está sendo muito cruel. Ela está manipulando os sentimentos de alguém e fazendo eles se dedicarem tão sinceramente. O Duque é deixado para trás, ainda com o buquê em suas mãos. Já na casa de leilões, o Duque informa que ainda vai demorar um pouco para começar. Então sugere que eles procurem um lugar primeiro. A Afrodite manda ele preparar um espaço com tela, como na casa de apostas, já que muitas pessoas se apaixonam por ela só de ver seu rosto. O Duque diz já ter ouvido falar sobre isso, pois em um banquete, algumas pessoas causaram comoção após se apaixonar por ela. A Afrodite explica que é por isso que alguém como ele, que detesta humanos, está correndo atrás dela agora. O Duque tenta negar que está correndo atrás dela sim, mas todos nós sabemos que isso é uma mentira. Mas mudando de assunto, a Afrodite diz que precisa ir ao banheiro para fazer o número 2. E vai ser um bem grande, então vai levar muito tempo para ser lançado. O Duque fica completamente espantado, já que moças não deveriam dizer essas coisas. Mas a Afrodite apenas diz que está com pressa. A Afrodite disse a primeira coisa que veio na cabeça dela, mas a expressão do Duque foi hilária. Mas ela se pergunta se deveria apenas largar tudo e fugir agora mesmo, já que o príncipe herdeiro não apareceu desde que caiu na água, e o Duque parece desprevenido. Ela tem algumas joias consigo que conseguiu enquanto experimentava as roupas. Talvez ela consiga sobreviver com isso por um tempo. Se ela continuar andando com o Duque, ele apenas ficará mais obsessivo por ela. Pensando nisso, ela simplesmente deveria fugir agora. Então, o que está segurando ela? Ela deveria procurar uma porta dos fundos, mas de repente, alguns homens chamam a atenção da Afrodite. O que está mais à frente manda os outros dois encontrarem eles rápido. Ele pergunta qual é o objetivo deles em se infiltrar naquele lugar, e se alguém confirmou a aparição do intruso. O outro homem diz que tudo aconteceu muito rápido. A Afrodite fica desesperada por ter aparecido tanta gente do nada, então resolve entrar em qualquer sala para se esconder. Dentro da sala, ela pensa que vai ficar ali até que eles saiam, mas alguém coloca uma espada em seu pescoço, mandando ela não se mover. Se ela não fizer nenhum som, ele não vai mais ameaçá-la. Ele vai amarrar e cobrir a boca dela, então pede que ela fique em silêncio. A Afrodite reconheceu a voz e o aroma do homem, e a gente, os cabelos prateados. É o Roger que está ali. Ela se vira para olhar para ele, e podemos ver seu rostinho lindo de novo, completamente surpreso. Ele questiona o que ela está fazendo em um lugar como esse. Mas para entendermos o que o Roger está fazendo ali, vamos ter que voltar alguns dias atrás, quando o templo recebeu a visita do Roger. O sacerdote estava muito feliz que o Roger finalmente resolveu voltar para os braços de Deus. Mas Roger disse que era difícil dizer que ele voltou, já que hoje ele veio para um assunto pessoal com sua santidade. O sacerdote fica decepcionado. Ele se perguntava se o chicote foi insuficiente. Mas Roger apenas afasta a mão do homem. E com expressão sombria, informa que, por regra, ninguém tem o direito para punir o líder dos Cavaleiros Sagrados, o árbitro de Deus. Contudo, Roger considera que violou as regras de Deus e, consequentemente, perturbou a ordem. Assim, ele escolheu se punir. Suportar o chicote foi sua própria decisão. Mas agora, vendo os sacerdotes tentarem controlar ele como se fosse um animal, ele entende que estava enganado. O sacerdote fica assustado. Afinal, Roger é mais alto e mais forte do que ele, né? Roger pergunta com um ar assustador se ele ainda deseja tocar em seu corpo. Em nome de quem ele ousa empunhar esse chicote? O sacerdote pergunta se o Roger está insinuando que eles estão usando mal o nome de Deus. Roger está sendo muito presunçoso. Por mais que todos reverenciem o Roger, causaria grande desordem caso ele tentasse desviar das regras. Nesse caso, o sacerdote apenas procurou cumprir seu papel como pedra angular do clero. Ele se vira a fim de mostrar onde sua santidade está,
e pede pro Roger não entender mal. Mas na verdade ele está muito frustrado, sem saber o que aconteceu com o Roger depois de ele ficar tanto tempo fora da ordem. Apesar do povo do Império admirar profundamente o Roger, e graças à sua falta de ganância, que faz dele uma figura ideal para administrar, agora ele está resistindo ao controle. O que diabos aconteceu? Roger enfim encontra sua santidade. Sua santidade comenta que o Roger não parece estar de bom humor. Parece que a atmosfera dos círculos sociais não combina com ele. Mas o sacerdote mencionou que ele ainda não voltou à ordem. Roger confirma. Ele foi ali com propósito. Recentemente, alguém que colocou fogo em sua casa foi encontrado com uma moeda de ouro papal. Sua santidade entendeu que o Roger quer rastrear o dono da moeda através do templo. E informa que é um pedido bastante audacioso exigir que a lista de moedas do proprietário seja entregue a alguém que manchou a honra dos cavaleiros com escândalos envolvendo mulheres. Se o Roger deseja vingança, deveria se ajoelhar diante dele e implorar por perdão. Roger começa a dizer que era apenas uma oração no escritório com uma senhora. O líder dos Cavaleiros Sagrados simplesmente tirou uma licença. Essas foram as palavras que sua santidade usou, e graças a isso, Roger continua sendo líder dos Cavaleiros Sagrados. Sua santidade pergunta o que ele está dizendo. Roger estende para ele um papel, dizendo que esse é o material que ele juntou desde que se tornou líder dos Cavaleiros Sagrados. Ali tem todas as relíquias sagradas falsas, fabricadas e distribuídas pela sua santidade. E é a prova de que os bens da igreja estão sendo secretamente canalizados para parentes. Todos os papéis levam a assinatura e o selo dele. Roger pergunta se ele quer que isso seja revelado ou se ele atenderá ao pedido do Roger. Sua santidade se exalta. Mas Roger diz que, como representante de Deus, ele acreditou que havia um propósito maior por trás de tudo e fez vista grossa. Ele se concentrou apenas nas regras e princípios impostos por Deus. Sua santidade pergunta por que de repente Roger está fazendo isso. Roger então informa que vai identificar o proprietário da moeda, recuperar a autoridade para mobilizar a ordem e de agora em diante, sua santidade continuará atendendo aos pedidos dele. Sua santidade está completamente chocada. Ele pergunta se o Roger está o ameaçando. Um ato tão discreto sobre a superfície é uma ação justa como o árbitro de Deus? Isso é por vingança? Roger perdeu de vista o que está sacrificando por essa vingança trivial? Mas Roger diz que qualquer que seja o resultado, não importa. Ele vai completar essa vingança por qualquer meio necessário. Sua santidade grita perguntando como alguém tão fiel quanto ele pode se comportar assim. Deus está vendo ele. Roger diz saber. Ele sabe que Deus está o observando. Mas e daí? Já na biblioteca do templo, Roger está olhando alguns papéis. Assim, ele descobre que o atual proprietário daquela moeda é o proprietário de uma oficina. Os nomes de todos os proprietários anteriores foram apagados, o que tornou a trilha fácil de se seguir. Com as evidências apresentadas assim, parece que eles armaram a armadilha sabendo que o Roger os seguiria. Qualquer que seja a intenção do culpado, Roger vai perseguir isso até o fim. Alguns cavaleiros estavam esperando, animados com seu retorno. Eles se aproximam e perguntam se não é um mal-entendido. Eles confiam no Roger, pois eles sabem da bondade dele, e como ele sempre agiu segundo a vontade de Deus. Então, se o Roger quebrou as regras, deve ter sido por um propósito além das regras. Roger agradece pela confiança. Apesar de ter aqueles que duvidam e o negam, está tudo bem, pois ele não tem intenção de forçar ninguém contra sua vontade. Ele sempre agirá de acordo com a sua fé. Se eles seguem ou não, a escolha é deles. A oficina foi a fonte do óleo incendiário que os assassinos carregavam. No entanto, o proprietário estava envolvido em uma montanha de dívidas de jogo e frequentou o mercado negro, de acordo com a investigação dos cavaleiros. O último rastro levou até aquela casa de leilões. A partir desse ponto, ele deveria investigar pessoalmente. É improvável que um homem caçado por cobradores de dívidas de repente tenha começado a trabalhar naquela casa de leilões. Esse lugar está há muito tempo ligado a evidências de tráfico de pessoas. Então é mais fácil que ele tenha se tornado um dos itens a ser leiloado. Se o Roger encontrar os itens ilegais primeiro, será mais fácil enviá-los como prova. Ele estava procurando por algum quarto escondido.
quando alguém o notou ali, dedurado pela capa. E foi assim que ele acabou escondido naquele quarto. Por sorte, o cara não conseguiu ver o rosto dele, e ele não queria causar uma comoção até ter provas definitivas. Foi quando alguém entrou ali. Sem nem ver o rosto dela, ele já sentiu seu coração meio estranho. Mas ele não queria envolver uma moça sem relação com isso. Então o plano dele era amarrar ela por um momento e então sair dali. Assim, chegamos à cena inicial, com ele segurando a espada contra o pescoço dela e com a Afrodite o reconhecendo só pela voz. Incrédulo, Roger pergunta o que ela está fazendo em tal lugar. A Afrodite também se pergunta, incrédula, o que o Roger está fazendo ali. Ela está surtando por não saber que expressão deveria fazer na frente dele, ou como deveria agir. Ela estava determinada a viver sua vida como quisesse agora. Ela decidiu que não tentaria mais ser amada. Mas na frente do Roger, ela se lembra de como ela parou de forçar que candidatos a protagonistas masculinos a amassem. É por isso que quando ela percebeu que estava quebrando ele, quis que ele a odiasse, que a afastasse e que fugisse para se proteger. Mesmo agora que ela resolveu viver como quiser, essa verdade permanece enraizada em seu coração. Então, com grosseria, ela pergunta se eles realmente precisam saber por que o outro está ali. Afinal, eles são o tipo de pessoa que nunca mais querem se ver. Roger fica assustado com quão magra a Afrodite está. O tom, o traje e até mesmo sua aura estão completamente diferentes. Isso é porque agora ela não está mais escondendo nada. Ele se pergunta se ela finalmente está revelando seu verdadeiro eu debochado. Essa expressão, como se ela estivesse completamente cansada dele, é uma que ele nunca viu antes. Ele diz que ela está certa e pede desculpas. A Afrodite diz que se ele entendeu, então eles deveriam seguir caminhos separados agora. Mas ele pede para ela esperar um minuto. A Afrodite pergunta por quê. Então Roger explica que parece que a porta foi trancada por fora, então ela não abre. Confusa, a Afrodite questiona se então eles estão presos ali. Ela então se senta em um banco, enquanto pensa que isso é muito azar. Ela explica que foi ali para o encontro, já que seu amante prometeu mostrar algo interessante para ela ali. Se tornando sombrio, Roger pergunta se é amante. Mas a Afrodite apenas fica calada. Roger não acha que seja o príncipe, então questiona se seria aquele homem de cabelo preto com quem ela passou a noite no banquete. A Afrodite fica em pânico ao perceber que o Roger sabe sobre isso. Ela pergunta como ele sabe disso, ao que ele responde que porque ela foi descuidada. Se alguém além dele tivesse visto, seria um escândalo. A Afrodite fica em pânico, se perguntando se o Roger viu tudo. Ele viu aquilo? Ela deve parecer uma mulher louca por homens, pois está noiva do príncipe, mas está dormindo com outro homem. Se tremendo, a Afrodite confirma que o Roger está certo, e o homem do banquete é o amante dela. O príncipe sozinho não é o suficiente para ela, mas se levantando, ela manda ele não falar da vida privada dela assim. Ela pode ser uma mulher promíscua, mas não é da conta dele. Só que de repente, Roger já está sobre ela, dizendo que é da conta dele sim. Para ser honesto, ele não pretendia se encontrar com ela antes de estar pronto, porque ele sabia que iria querer segurá-la. Ele está preparando sua vingança contra ela, onde ele se tornará o marido dela em uma mansão reconstruída, ficando no caminho dela de se tornar feliz esposa de outro homem. A Afrodite diz que deve ter entendido errado, pois ele disse que a odeia, mas agora está querendo ser seu marido. Ficando ainda mais próximo dela, ele diz que realmente odeia ela, mas ao mesmo tempo ele guarda ela em seu coração. Ele quer que ela permaneça irredimível e infeliz, mas ao mesmo tempo ele quer manter essa tristeza que a aprisiona em seus braços e consolar ela. A Afrodite se sente angustiada, pois por culpa desse poder amaldiçoado, o pobre Roger não conseguiu odiá-la completamente.
Ela grita que isso não é amor, é paixão. Ele sabe que isso é por causa do poder normal dela. Se ele apenas olhar nos olhos dela, ficará enfeitiçado por essa maldição. Roger pergunta se então, ao encontrar o olhar dela, ele desenvolveu sentimentos falsos. Afrodite confirma. Roger diz que quando eles se encontraram pela primeira vez, ele sentiu uma estranha sensação que drenou toda a força do seu corpo. Na segunda vez, mesmo que ele estivesse tremendo de medo, ele queria ajudar ela porque ela queria ajudar ele. Quando ele viu ela sorrindo para ele, foi como se flores desabrochassem, e ele sentiu a sensação de cócegas no estômago. Vendo ela preocupada com ele, fez ele achar que ela fosse uma pessoa excepcionalmente delicada e gentil. Quando ela disse que beijar ele não desagradava e seu rosto ficou vermelho como um morango, ele quis amar ela para sempre. À medida que ele conhecia mais sobre ela, esses sentimentos continuavam. Esses sentimentos, causados pelas ações dela, são emoções falsas, causadas pela maldição? Seria muito bom se isso fosse algo que ele pudesse desistir e cortar assim. Mas isso é impossível. É absolutamente impossível. Só de estar perto dela é como se o coração dele estivesse se despedaçando e, ao mesmo tempo, ele está feliz ao ponto da loucura. Ele não consegue manter sua racionalidade. Ela ficou ainda mais linda. Afrodite morde os lábios, mas logo em seguida levanta o olhar decidida. Decidida a estragar tudo mais uma vez, pois ela diz que ele é a pessoa mais tola que ela já conheceu e pergunta se ele está louco. Depois de tudo que ela fez com ele, e mesmo sabendo a maldição, como ele ainda pode gostar dela? Ela começa a surtar, dizendo que vai até o seu amante, mesmo que tenha que pular para baixo. Preocupado, Roger segura. Ele abraça por trás, e pelo visto, isso fez Afrodite parar. Ele pergunta se ela está satisfeita com o amante, e se o corpo dele não é mais uma tentação para ela. Ela não está curiosa para ver até que ponto o corpo dele pode satisfazê-la? Afrodite manda ele ficar calado e grita que não precisa dele em sua vida, pedindo que ele a deixe ir. Roger então a solta e se desculpa. Ele então começa a andar, vai até um lugar e então volta com a adaga em mãos, que dá para Afrodite. Ela não entende nada e ele explica que está indo beijá-la. Se ela não quiser, basta apunhalá-lo com aquela adaga. Com mãos trêmulas, ele segurou o rosto da Afrodite e, com muito cuidado, tocou os lábios dela, como se estivesse manuseando a coisa mais preciosa do mundo. Seus lábios se aproximaram lentamente, como se ele estivesse dando tempo suficiente para ela esfaqueá-lo. Só que ela não esfaqueou. Quando seus lábios secos se encontraram, a língua dele abriu os lábios dela e empurrou com força. Ele imaginou isso inúmeras vezes. Quando ele estava segurando suas bochechas quentes, quando envolveu suas mãos em volta do fino e branco pescoço dela, e até quando ela o traiu e o quebrou. Quando ela removeu a máscara que usava, e quando ele pensou em abrir aquela porta bem fechada e matar o homem que a abraçou. Se ele pudesse tocá-la novamente, ele pensou que poderia suprimir esse desejo, mesmo que por um momento. Mas ele foi um tolo. Mesmo que seu pescoço seja perfurado por aquela lâmina, ele não quer deixá-la nunca. Ele começa a mordiscar o pescoço dela, o que a pega desprevenida. Mas acho que ela está gostando. Só que então ela começa a se segurar. E por fim ela se decide. A lâmina se aproxima perigosamente do pescoço do Roger. E logo em seguida, sangue começa a pingar. Vendo isso, Roger se afasta. E vê Afrodite segurando a adaga com a mão. Desesperado, ele tira a adaga da mão dela e grita perguntando o que ela está fazendo, mas é recebido com um tapa na cara. Revoltada, ela pergunta o que ele pensa que está fazendo, dando uma adaga para ela. E se ela realmente o acertasse? Ele não deveria ficar apostando o corpo assim. Ela não quer machucá-lo mais e implora que ele não faça ela matar ele. Roger segura a mão dela, falando que eles precisam tratar, pois o corte é profundo. Mas Afrodite manda ele soltar. Ela segura a maçaneta, e ao ver que a porta abriu, ela percebe que o Roger mentiu sobre estar trancada.
Saindo do quarto, ela manda ele não a seguir. Roger fica parado, vendo ela se afastar. Mas as palavras dela não saem de sua cabeça. Não me deixe te machucar mais. Não faça eu te matar. Por que ela diria algo assim? Enquanto isso, o Duque continua esperando Afrodite. Mas ele está achando que ela está demorando demais. De repente, ele a vê. Mas ao ver o corte em sua mão, vai desesperado até ela, querendo saber o que aconteceu. Afrodite manda ele parar de gritar, pois sua cabeça dói. Ela não pode fugir assim, então vai ficar por enquanto. Ela então manda ele se apressar e parar o sangramento. As pessoas estão chegando à casa de leilões. A mão da Afrodite já está enfaixada, mas ainda assim o Duque pergunta se ela está planejando assistir ao leilão assim. Afrodite diz estar bem, mas na verdade suas pernas estão fracas e ela não consegue nem se mover. O Duque informa que o leilão começará em breve. De repente, a Afrodite fica surpresa ao ver o Roger em uma das salas. Em pensar que o Roger também seria um convidado do leilão. Ela desvia o olhar, e notando isso, o Duque olha na direção que ela estava olhando antes, e também vê o Roger. Então é isso que o comandante dos Cavaleiros Sagrados, o ex-noivo da Afrodite, está fazendo. Ele ameaçou Afrodite com as melhores habilidades de espada do Império e fez algo que poderia manchar seu batom. Esse lunático. O Duque então vem com a mão em direção a Afrodite e a envolve em um abraço. Do outro lado, o clima se torna sombrio. O Duque pede que a Afrodite o use. Ela deveria mostrar ao Roger que ele está do lado dela. A Afrodite fecha os olhos, vai com a sua mão em direção a ele e depois tudo que podemos ver são suas sombras muito perto uma da outra. Do outro lado, não podemos ver a expressão do Roger, mas a aura que ele está emitindo é sombria e pesada. Roger está usando toda a sua força de vontade para suprimir e suportar. A preparação para a vingança contra Afrodite ainda não acabou. Ainda não. Uma pessoa loira está perguntando para um homem se é certo que o leilão prossiga conforme planejado nessa situação. O cara diz para prosseguir, já que está tudo silencioso até agora. Então provavelmente era um pequeno ladrão. Um homem então anuncia o primeiro item raro do dia. O item em questão é um artesanato feito com pérolas obtidas de todos os 5 mares. A Afrodite, que vemos estar sentada no colo do Duque, manda ele comprar todos os itens que forem lançados, já que todos podem ser úteis para ela. O Duque disse para ela o usar, mas seu corpo já está respondendo ao contato dela. O que ele deveria fazer? Ele levanta os dedos e o leiloeiro diz que o cara no assento 10 deu um lance de 3.000 ouros. Não importa o quanto Afrodite tente não se importar, ela consegue sentir os braços do Duque ao redor dela e o olhar do Roger nela. Ela pode sentir ele olhando para a mão dela e até consegue sentir a dor. Mesmo que eles estejam tão distantes, estranhamente, ela sente que ele sabe. Ele sabe o quanto ela está sofrendo agora. Ele é como um cachorro que foi abandonado logo após ser domado. Mesmo quando ela se força a ficar com raiva e o afasta, ele continua assistindo à distância. Sempre que ela o afasta, ele continua voltando. Não importa o quanto ela grite com ele ou bata nele, ele geme por não ser capaz de lamber a mão ferida dela. O 6º item também foi leiloado para a pessoa no assento número 10. As pessoas começam a perguntar se ele vai levar tudo. Apesar de estar muito longe para verem quem é claramente, as pessoas acham ele muito parecido com o Duque. Mas alguém diz que isso é ridículo, já que o Duque nunca abraçaria uma mulher. É então apresentado os itens de destaque daquele leilão. A Afrodite fica surpresa ao ver que são homens e não entende o que estão fazendo vendendo pessoas. O Duque diz que já falou para ela que é isso que as pessoas nobres chamam de diversão. Eles os usam para seu entretenimento aqui e ali, e ela pode apostar que é nojento. Um homem grita que não é um escravo.
mas o apresentador vai com uma fita para fazer ele se calar. É anunciado que o homem do assento 3 ofereceu 500 ouros. Pelo visto, o tal cara é o Roger. De repente, ele entrou no leilão, mesmo sendo um barão pobre, sem dinheiro. Como o Roger é um homem de bom coração, provavelmente está tentando salvar eles. Afrodite levanta o dedo, perguntando se é assim que dá lances. O Duque confirma, e é anunciado que a senhora no 110 deu um lance de 3.000 ouros. Roger dá um lance de 2.000 ouros no segundo item, mas Afrodite aumenta para 6.000 ouros e fica com o item. E isso ocorre para todos os itens subsequentes. Assim como esperado, Roger vê o artesão que faz óleo incendiário ali. Ele tentou comprá-los no leilão para usar como prova do tráfico de pessoas, mas Afrodite comprou cada um deles. Ele fica imaginando no que ele está planejando usar eles, e começa a tremer. No fim, a Afrodite e o Duque estão indo embora com 4 escravos. O Duque questiona no que ela planeja usá-los. Ele não sabia que ela estava interessada em comprar humanos. Um cara aparece dizendo que a Afrodite tem um ótimo gosto e pede que ela vá para uma sala para receber um guia detalhado sobre os usos dos escravos. Mas a Afrodite nega, dizendo que ele pode sair, pois ela irá escolher os usos deles. O cara tenta argumentar, mas o Duque manda ele sair. O cara então diz para eles terem cuidado para não usar os escravos abertamente. O Duque diz saber e novamente manda o cara embora. O cara então fica para trás, mas é possível observarmos uma silhueta ao longe. Obviamente que é o Roger. Com a espada em mãos, ele analisa a situação. A Afrodite e seu companheiro estão parados na porta. Os outros 4 homens estão dentro da sala. Ele ouve passos e percebe que o dono da oficina está sentado no meio. Ele se pergunta se deveria começar pelas pernas ou pelos braços. Assim, ela nunca mais poderá usar as mãos. Dentro da sala, a Afrodite está dizendo aos homens que ela vai desamarrar os pulsos deles, mas eles não devem retirar a venda e devem ficar parados. Ela então os instrui a saírem pelo corredor à esquerda, abrir a porta à direita e sair, assim que ela for embora. Eles não devem se envolver em brigas desnecessárias com outras pessoas e devem sair pela porta dos fundos. Ela está mostrando a eles a rota pela qual ela planejou escapar. Para finalizar, ela os aconselha a escapar e jamais serem pegos novamente. Eles devem viver livremente. O Duque acha que ela está fazendo coisas inúteis, enquanto Roger está surpreso. Mas, por fim, ele decide ir embora. O cara que antes gritou que não era um escravo pensou que poderia morrer por causa dessa bagunça. Mas, felizmente, ele não vai morrer, porque ele é especial. Mas ele se pergunta quem é a mulher que gastou todo esse dinheiro para fazer esse bom ato. Impressão minha ou ele tirou a venda? Agora que acabou ali, a Afrodite diz para eles irem embora. Ela tem certeza que todos encontrarão uma saída. Mas então o homem de cabelos longos, que ficou para trás, grita para eles esperarem. O Duque percebe que ele era uma das pessoas que tinham sido capturadas e pergunta se Afrodite não tinha dito para ele fugir. Mas o cara aponta para o Duque, dizendo que ele é o Arnold. O Duque não entende qual é desse maluco. Mas o cara continua a dizer que ela é a Afrodite. Ele ficou confuso por causa da atmosfera diferente. Mas ela é a protagonista daquele mundo, o Jardim de Rosas Românticas. Ele está animado por enfim ter conhecido a Afrodite. Ele tentou muito se aproximar dela, mas nunca conseguiu, já que ele possuiu um mero comerciante do armazém geral. A Afrodite está confusa. O cara ri, pois ela não deve estar entendendo o que ele está dizendo. E a Afrodite pergunta se ele também não é daquele mundo. Dessa vez é o cara quem fica confuso. E ele pergunta se ela também. Ele não sabe se deve dizer isso ou não, mas ele acha que se apaixonou por ela à primeira vista. Só que ele é recebido com o chute do Duque, que não sabe o que tem de errado com esse bastardo louco. O Duque acha melhor a Afrodite se afastar.
mas ela pede pro Duque amarrar aquele cara em qualquer lugar, pois ela quer ter uma conversa tranquila, só os dois. O Duque não gosta da ideia de deixá-la sozinha com um homem tão suspeito, mas a Afrodite grita para ele se apressar. O cara reclama de dor, mas quando ele vê, já é tarde demais, e ele está preso em uma cadeira. Ele não está entendendo por que está de volta a essa situação, quando ele já tinha sido libertado. Afrodite responde que achou que amarrar ele tornaria a conversa mais fácil. O cara pergunta se ele está fazendo isso porque ele disse achar que se apaixonou por ela. Ele também não sabe por que se sente assim, mas de qualquer forma, ele está apaixonado. Ele pede que ela o desamarre para que eles possam conversar e pergunta se ela também foi possuída por aquele jogo e como isso aconteceu. Só que ele continua enchendo ela de perguntas, querendo saber que tipo de pessoa ela era originalmente, como foi até agora e quando ela foi possuída. A Afrodite apenas manda ele ficar calado. Ela então se exalta, gritando que estava prestes a responder ele, mas ela não consegue com ele bombardeando ela com perguntas. Então manda ele ter calma. O cara manda ela se acalmar também, já que ela é a mais exaltada. Um pouco depois, a Afrodite já contou toda sua história a ele. Ele está sem acreditar no cenário extremo do Charme 999, mas a Afrodite pede que ele conte a ela sobre ele. Ela quer saber quem ele é e como ele acabou possuído ali. O cara então explica que ele foi um dos desenvolvedores desse jogo. Ele estava sobrecarregado para lançar o jogo, e depois de iniciar um teste do jogo, acabou naquele mundo, no corpo do personagem do lojista geral. A Afrodite fica surpresa com a revelação sobre ele ser um desenvolvedor. Desesperada, ela pergunta se então ele sabe como escapar dali. Mas o cara grita que não sabe. Se ele soubesse, não teria vivido naquele corpo por 3 anos. A Afrodite fica em choque ao descobrir que o cara já está lá tem 3 anos. Por 3 anos, ele tentou de tudo para escapar do jogo. E também tentou todas as coisas possíveis para ver se alguém mais estava na mesma situação que ele. Ele gritou o nome do jogo na praça durante 1 mês. Distribuiu panfletos por 1 ano. E visitou todos os personagens e principais locais do jogo por mais 1 ano. O que ele descobriu depois de tudo isso é que esse lugar não é apenas um jogo. É um mundo real e alternativo. E ele tentou todos os métodos para ver as figuras-chave desse mundo, os protagonistas masculinos, mesmo à distância. Mas assim como todo mundo, eles não parecem ser possessores. A única pessoa que ele não tinha encontrado até agora era a protagonista feminina. E agora que ele encontrou, acabou ali. A loja dele faliu e por causa da dívida, ele acabou sendo vendido no leilão. A Afrodite questiona ele a respeito das outras protagonistas femininas, pois quando ela começou o jogo, ela podia escolher outras protagonistas. Ele se encontrou com elas? O cara então explica que as outras protagonistas femininas não existem naquele mundo, já que não podem existir diversos personagens principais. Esse mundo foi feito para Afrodite. No início, ele pensou que era o único possuído naquele mundo, como se fosse o personagem principal de um romance ou de um webtoon. Mas, pelo visto, ele não era. Não é de se admirar que a vida tenha sido tão difícil. Afrodite está desanimada, pois ela achou que tinha encontrado uma pista para voltar ao seu mundo original. Mas acontece que nenhum deles sabe de nada. Nada mudou. Com o rosto corado, o cara pergunta se eles serem as únicas 2 pessoas lançadas naquele mundo seria o destino deles. Não existe uma história onde 2 pessoas estão destinadas a ficarem juntas assim? Antes, quando ele viu ela, seu coração estava disparado como louco. Poderia ser... Mas Afrodite grita, mandando ele parar de falar bobagens, pois isso é só por causa do ridículo charme 999 dela. O cara chega e ficou assustadinho. Agarrando ele pelo colarinho, Afrodite pergunta se ele realmente não sabe de nada. Ela pede que ele diga como ela pode voltar, já que ele disse que é o desenvolvedor daquele jogo. Por que isso aconteceu com ela? Mas o cara não sabe como responder. Tudo que ele pode fazer é se desculpar.
Afrodite manda ele não apenas pedir desculpas. Ele então fala para ela apenas pensar nisso como um desastre natural que aconteceu com eles ou algo assim. Com lágrimas nos olhos, ele diz que não há mais nada a fazer. Então, ela simplesmente deveria considerar isso como má sorte. Foi assim que ele pensou por 3 anos e conseguiu aguentar. Afrodite apenas o encara, mas sua expressão não está das melhores. O cara ainda acrescenta que já que eles estão ali, devem tentar apreciar a vida nesse mundo à sua própria maneira. O ar está agradável, então talvez possam partir para algumas aventuras. De repente, ele é surpreendido pela Afrodite, que colocou as mãos no rosto dele, fazendo corar instantaneamente. Só que ela está com expressão de psicopata, perguntando como ela pode fazer isso se todo mundo fica louco ao vê-la. É como se ela estivesse presa em uma caverna na montanha, evitando pessoas. Ele questiona se isso é por causa do charme excessivo dela, e ela responde que sim. Até mesmo ele está morrendo de vontade de ficar com ela. Ele diz que isso está deixando ele louco. Mas se esse for o caso, ele acha que pode ter uma forma de ajudá-la. Ele explica que há um item de trapaça nesse mundo. É um item exclusivo para desenvolvedores, escondido para que ninguém possa acessar. Um único item para ser usado quando necessário. Confusa, Afrodite pergunta se existe algo assim nesse jogo. Ele explica que esse item ajusta os níveis de atributos do protagonista. Pode aumentar seus fundos ao máximo, mudar completamente sua aparência, ou tornar-se o mais forte em combate. Então pode ser capaz de ajustar o charme normal dela. Ele questiona se isso não faz ela se perguntar se eles dois, os únicos possuídos nesse mundo, estão destinados a ficarem juntos. Afrodite manda ele parar de falar bobagens sobre o destino e dizer onde exatamente está esse item. O cara diz que se ela o beijar, ele pode contar a ela. Afrodite apenas suspira e pergunta qual é o nome dele. Com um enorme sorriso, ele responde que seu nome é Amory e pede que ela o desamarre primeiro. Mas novamente, a Afrodite manda ele parar de falar bobagens e, pegando o objeto pontudo, ela pergunta se deve começar a bater nele até ele falar. Amory então diz que se ela não puder dar um beijo na boca dele, pelo menos podia beijar sua bochecha. Mas Afrodite se aproxima ameaçadoramente dele. Então ele começa a falar que o item é um anel de herança no tesouro real. Ele não sabe muito além disso, já que era apenas um novato naquela época. O cara pergunta se ela já conheceu o príncipe herdeiro. Acessar o tesouro real não será fácil para ela, mas se ela usar o charme nele, as coisas podem ser diferentes. Rapidamente, a Afrodite começa a sair, determinada a encontrar o príncipe, o que desespera o cara, pois está sendo deixado para trás. Ele finalmente encontrou alguém na mesma situação, e ela só vai sair depois de ter as informações? Isso é muito cruel. A Afrodite então volta, e acariciando a cabeça dele, o agradece, pois essa era exatamente a informação que ela precisava. Quando ela se livrar do seu charme, eles vão se encontrar de novo. Amory apenas concorda, encantado. Deixado sozinho, ele pensa em não acreditar que encontrou seu destino em um lugar como esse. Do lado de fora, a Afrodite diz pro Duque que a conversa acabou. Ela manda ele levar o Amory para a propriedade dele, pois ele pode ser útil no futuro. O Duque pergunta se então ela não vai com ele. E Afrodite informa que tem que conversar com o príncipe. Então ela vai sair agora. O Duque pergunta se o tempo que eles passaram juntos hoje não deixou nenhuma impressão nela. Afrodite pensa que é claro que deixou. O problema é que ela não desgostava dele tanto quanto ela gostaria. Afrodite diz que voltará depois de resolver as coisas com o príncipe herdeiro. Eles precisam conversar, já que ela é a noiva dele. Se as coisas correrem bem, ele vai deixar de amá-la
e também vai parar de correr atrás dela sim. Chegando perigosamente perto do Duque, a Afrodite diz que realmente gostou do encontro de hoje. Ela sente que aprendeu como ele é encantador. Mas em seu pensamento, ela diz que é ali que eles se separam para sempre. Ela então pede que ele não a segure nem a persiga. Ele deve esperar pacientemente que ela voltará para ele. O Duque diz para ela não tratar como um cão de guarda. Uma vez que ele for o noivo dela, vai preparar grandes festividades para a propriedade e um casamento extravagante. Ele informa que vai chamar uma carruagem, mas alguém diz que não tem necessidade disso. Alguns homens dizem que vão escoltá-la. O príncipe ordenou que eles levassem ela de volta quando os negócios dela tivessem terminado. A Afrodite fica confusa, já que ela achou que o orgulho dele faria com que ele saísse furioso. Mas parece que ele tinha pessoas cuidando dela. Ela então entra na carruagem, enquanto diz que vê o Duque depois. Deixado sozinho, o Duque desaba. Ele perdeu o controle, já que nem se importa de ser tratado como cão de guarda. Na carruagem, a Afrodite está pensando que não é o caminho para voltar para o mundo dela, mas a possibilidade de ajustar o charme parece algo muito bom. Esse mundo parece sempre prejudicar ela quando as coisas dão errado. Então saber que existe um avanço como esse, outra pessoa como ela, e um verdadeiro item de trapaça, é algo animador. Parece que Deus não abandonou ela completamente. Ela não sabe se esse item vai funcionar, mas vale a pena tentar. Se ela puder ajustar o charme, pode finalmente escapar dessa vida miserável. Os protagonistas masculinos vão parar de amá-la, e se seu pai abandoná-la, ela simplesmente vai encontrar um trabalho e morar em algum lugar tranquilo. Uma vida normal e pacífica, sozinha. Nisso, a Afrodite acaba dormindo, graças a um suspeito item que tinha ali na carruagem. Quando ela enfim acorda, sente como se sua cabeça fosse se partir, e ela também não consegue mover seu corpo corretamente. O príncipe aparece, perguntando se ela acordou. A Afrodite questiona o que ele fez com o corpo dela, mas ele pede que ela não se preocupe. Esses são apenas os efeitos colaterais do medicamento que ele deu para ela dormir. O corpo dela vai ficar adormecido e um pouco lento por enquanto. Ele teve que secretamente levar ela para o quarto da princesa herdeira, onde ela vai morar de agora em diante. Se aproximando dela, ele pergunta como foi o último encontro dela com o outro homem. Voltar coberta por tantos traços dele é perturbador. A Afrodite pergunta se ele acha que pode conseguir o que quer dela dessa forma nojenta. O príncipe diz que isso só é verdade se ela ficar ao lado dele. Se ela for para outro homem, ele nem terá chance. Ele passa o dedo sobre o corte dela, fazendo sangrar. Ele diz que cair na água deu alguma clareza a ele. Mesmo que ela resista por agora, o primeiro passo é manter ela ao seu lado. A partir de hoje, ela não dará mais um passo para fora daquela sala, até que ela sinceramente aceite se casar com ele. O príncipe nunca esteve em uma situação em que faltasse mulheres em sua vida. Tudo que ele tinha que fazer era estender a mão que elas vinham correndo desesperadas para segurá-la. Graças a isso, ele pensou que era habilidoso com mulheres e tinha confiança que sabia lidar com elas melhor do que qualquer outra pessoa. Mas talvez isso fosse apenas ilusão dele. Ele nunca teve que lidar com uma mulher que não queria. Como é que ele seduz essa mulher? A Afrodite não esperava que o príncipe agisse assim de repente. Se ela tivesse o anel e ajustasse seu charme, ele pararia com esse comportamento insano imediatamente. Mas se ela mencionar o anel e pedir por ele nessa situação, o príncipe com certeza vai usar isso contra ela para controlar. Essa maldita habilidade não é um charme, mas sim uma maldição. O príncipe pede para ela não fazer uma cara assim. Ela sorri tão bem na frente de outros homens, exceto para ele. Ela deve ter gostado muito daquele homem, o suficiente para deixá-lo de lado e sair assim. Ele fez ela feliz naquela noite? A Afrodite responde que sim, e ainda acrescenta que estar com ele é muito melhor do que ficar preso com o príncipe ali.
O príncipe então a beija, e a Afrodite parece deixar. O príncipe tenta se controlar. Ele precisa se concentrar em fazê-la feliz, satisfazê-la. Ele já fez isso inúmeras vezes com outras mulheres, a ponto de ter nojo. Como ele deve movimentar a língua? Como ele deveria respirar durante um beijo? Ele não deveria ser aquele que ficaria animado. Ele precisa agradar ela. Beijar uma mulher sempre foi um ato tão picante? Ele está ficando fora de si. É como se todo seu autocontrole estivesse ruindo por causa de apenas um beijo. Afrodite pergunta se era isso que ele queria. Porque se for, ela pode fazer isso tanto quanto ele quiser. Ela manda ele ir direto ao ponto. Ele está com ciúmes porque ela compartilhou uma noite com o Duque? Desabotoando o vestido, ela diz que então vai dormir com ele também. Qual o problema? Mas depois que ela conseguiu o que quer, ela pede que ela deixe ir e pare de tentar confiná-la. Mas o príncipe apenas a encara com um olhar vazio. Afrodite manda ele ir em frente. Ele pode morder e lamber como quiser. O príncipe levanta sua mão trêmula, mas acaba apenas se desculpando com ela, pois ele não pretendia agir de forma tão rude. Afrodite pergunta se ele está agindo como cavalheiro agora. Mas o príncipe diz que, no entanto, ele não pode deixar ela ir. Não importa o quanto ela o amaldiçoe ou pense mal dele, ela deve ficar ali. Desde que não seja sair daquela casa ou envolver outras pessoas, ele irá conceder tudo o que ela desejar. Afrodite só pensa que isso são mentiras. O príncipe pede que ela se adapte àquele lugar. Colocando a mão no rosto dela, ele diz que ela deve olhar apenas para ele. Afrodite olha em direção à janela. Mas o príncipe percebe isso e pergunta se ela está pensando em pular pela janela. Ela sabe a altura que eles estão? Ela realmente está tão desesperada para morrer? Afrodite responde que preferia pular daquela janela e morrer do que ficar presa ali. Morte? O corpo dela quebrado? Morto? O príncipe diz que não queria recorrer a isso, mas ela não deixou escolha. Ele se afasta e Afrodite pergunta o que ele está fazendo. Depois, ele prende as mãos dela e diz que sente muito, mas até ela se adaptar, será melhor assim. Afrodite diz que o ama e pede que ele não faça isso com ela. De agora em diante, ela só vai ouvir ele. Mas com expressão maliciosa, ela pergunta se ele achou que ela iria implorar assim. Isso nunca vai acontecer. A partir de agora, ele terá que viver abraçando o cadáver. Aproximando seu rosto do rosto dela, ele manda ela não tentar provocá-lo. Porque cada vez que ela faz isso, deixa ele ainda mais perto da loucura. Ele aproxima seus lábios dos dela, como se fosse a beijar, mas apenas manda ela descansar. Do lado de fora, o príncipe ainda está processando tudo o que aconteceu. Ele quase perdeu o controle. Afrodite está certa. Ele não sabe exatamente o que quer dela. Se tudo que ele quisesse fosse impedir que outros a usassem para ter poder, ele teria matado ela imediatamente. Se ele quisesse escondê-la para que ninguém pudesse controlá-la, ele poderia ter trancado ela no porão e a mantido sob vigilância. Então por que ele não pode fazer isso? Por que ele fica circulando em torno dela como um cão com fome, ao ponto de fazer algo como isso? Poderia ser... Não pode ser. Confinamento e algemas. O príncipe realmente está tentando tudo. A Afrodite sabe que provocar o príncipe em seu estado de loucura é perigoso, mas ela se recusa a suplicar de medo como antes. Mesmo que ela pise em uma mina terrestre dessa vez, que assim seja. Não importa o que aconteça, ela não se importa mais. A Afrodite começa a rir, pois esse é o fim, afinal. Enquanto isso, em outro lugar, um homem está falando que é uma honra conhecer o Roger. Informa que também participou da batalha há 7 anos. Lutar ao lado do Roger é o maior orgulho da vida dele. Roger diz ficar feliz que o homem tenha tanta consideração por ele. O homem então percebe sua falta de modos e questiona para onde deve acompanhar o Roger. Os itens solicitados já foram carregados. Ele foi ali para ver sua santidade? Roger responde que não.
Ele está ali para se encontrar com o príncipe herdeiro. Então pede ao homem que o leve ao Palácio Imperial. Há alguns dias atrás, um homem estava correndo e rindo. Ele achou que estava acabado quando foi vendido no leilão, depois que a filha dele foi vendida. Mas sempre há uma forma de sobreviver. Aquela mulher com todo aquele dinheiro parece ser amante de um nobre de alta classificação. É bom que ele seja livre, mas os cobradores de dívidas descobrirão que ele está livre e virão atrás dele em breve. Então ele precisa correr com sua bagagem. Se ele for para outra cidade e conseguir um emprego em alguma oficina, ele só precisa pegar mais um idiota. Só que nesse momento, Roger aparece atrás dele. O homem fica confuso, sem saber quem o Roger é ou como ele entrou ali. Só que olhando mais atentamente, ele reconhece o Roger como comandante dos Cavaleiros Sagrados. Roger diz que foi o homem quem fez o óleo incendiário e é suspeito de entregar esse óleo a certos indivíduos, lhes dizendo para incendiar a mansão e matar o Roger. O homem fez isso enquanto entregava uma das moedas de ouro papal. O homem falta borrar as calças e, amedrontado, diz que isso é um mal-entendido. Um trabalhador sem poder como ele jamais poderia ter agido por conta própria. Ele não queria machucar o Roger de forma alguma. Segurando a mão do homem, Roger diz que ele não precisa ter tanto medo. Olhando os olhos do homem, Roger entende que ele não estava realmente tentando matá-lo, mas que foi ameaçado por alguém. Roger não está ali para puni-lo. Ele pede que o homem lhe diga a verdade para que ele possa parar os caras maus. Ele irá proteger o homem deles também. O homem se emociona, começando a chorar e soluçar. Ele pergunta por que teria qualquer ranço de um homem tão justo quanto o Roger. Ele era apenas um agente de outra pessoa. Eles ameaçaram a vida dele, e é por isso que ele não teve escolha se não fazer isso. Roger pergunta, então quem está por trás de tudo isso? Mas o homem diz realmente não saber quem foi. Um dia, um homem alto que parecia um nobre foi até ele. O homem perguntou se ele conhecia alguém que pudesse lidar com um trabalho secreto. Então o homem lhe entregou uma grande moeda de ouro de formato estranho e disse para ele enviar esse pedido a eles. O homem afirmou que se a tarefa fosse feita corretamente, ele receberia uma grande recompensa. Mas se não, ele o mataria. Então o prisioneiro entrou em contato com um grupo de mercenários mais caro e fez o pedido com a moeda. Roger pensa que, sabendo que a moeda de ouro do Papa poderia ser rastreada, a pessoa deliberadamente usou aquele homem, registrando ele como o dono da moeda para criar um mal-entendido sobre o criminoso. Roger diz achar não ter escolha se não levar o homem aos cavaleiros da Sagrada Ordem para interrogatório. Roger quer acreditar nas palavras dele, mas sem evidências, elas não têm peso. Mas, desesperado, o homem diz que esse não é o caso. Tirando a tábua do chão, ele diz que, como sabia que era uma tarefa perigosa, tentou deixar provas para trás. Foi por isso que, quando o homem deixou o pedido, o prisioneiro rapidamente recuperou o pedido da lareira antes que queimasse e o guardou em segredo. Roger percebe que era um pedaço de papel. Certifique-se de que a moeda de ouro que te dei seja enviada aos assassinos. Isso deveria ser o suficiente. Roger diz que isso foi muito útil, e o homem logo esboça um sorriso. Ele pergunta ao Roger se ele realmente acredita nele e se não vai machucá-lo. Então ele tem um favor a pedir. Roger poderia lhe dar algum dinheiro? A mão de vaca que o ajudou não cuidou de mais nada depois, porque estava ocupado demais se esfregando no nobre. Nesse ritmo, ele vai morrer de fome na rua. Só que Roger não gostou nem um pouco das palavras que foram ditas sobre sua amada, e no mesmo instante apunhalou o homem no peito. O homem então caiu sem vida no chão, e Roger mandou ele se arrepender no inferno. Depois, os subordinados do Roger disseram que cuidariam das consequências e se livrariam dos restos daquele homem. Roger mandou eles se certificarem de levar qualquer pessoa que eles capturaram na casa de leilões diretamente aos Cavaleiros da Sagrada Ordem. Como é um leilão de tráfico de pessoas ilegais, exige uma ação rápida. Os subordinados concordam, mas perguntam para onde o Roger estava indo. Roger disse que estava indo
para a residência do Conde Gaetani. Voltando para o presente, um homem está frente a frente com o príncipe herdeiro. O príncipe diz que o conde na sua frente usou os fundos alocados para o desenvolvimento do porto para expandir suas terras privadas. Tem tantas evidências que o príncipe não sabe nem por onde começar. Desesperado, o homem argumenta que a prova foi forjada, pois ele não sabia de nada sobre isso. O príncipe pergunta se ele pode realmente afirmar que não viu os documentos que assinou no ano passado. Se esse for o caso, então alguém tão inútil quanto ele nem deveria estar diante dele. Primeiro, o príncipe vai tirar o título do homem, e todos os bens da família dele serão apreendidos e transferidos para o tesouro imperial. Um homem então lhe diz o próximo caso, onde o marquês está espalhando pedras preciosas falsas. Outro lhe diz que a região sul está sofrendo com uma seca devido à falta de chuva. Outro diz que fulaninho está reunindo tropas sem permissão. E mais um monte de coisa. O príncipe responde a todas as demandas. Em relação às pedras preciosas, a distribuição delas será administrada pela corte imperial, e os direitos de mineração nos domínios do marquês serão confiscados. Em relação à seca, ele mandou criar uma lista de nobres que estão monopolizando água e alimentos, e obrigá-los a distribuir os recursos. E assim o príncipe responde todas as demandas, até ficar sozinho no trono. É hora dele descansar, mas ele não consegue ser obrigado a sair, pois não sabe o que fazer com ela. Ele não consegue se concentrar nos assuntos de Estado e se sente sufocado por esse calor desconhecido. Uma mulher aparece dizendo que o príncipe parece estar cansado e sugerindo que ele dê uma pausa. Ela diz entender o peso da responsabilidade que ele carrega como representante do imperador. O príncipe diz estar bem. Ele já fez isso inúmeras vezes, então o que torna diferente hoje? A mulher diz que o rosto dele parece bem desgastado hoje. Como alguém conhece ele melhor do que ninguém, ela diria que tem algo a ver com o Adão que ele está mantendo no palácio. Essa mulher é a madrasta do príncipe. Ela comenta que se não disser, quem mais naquele império ousaria se introduzir nos assuntos dele assim? Mesmo que ela não tenha dado a luz a ele, ainda o considera seu próprio filho. A rainha pergunta se nenhuma das mulheres que ela apresentou chamaram a atenção dele. Em pensar que, de repente, ele traria uma mulher para o palácio. Sem contar que, ainda por cima, é a filha ilegítima da família daquele conde escandaloso. O príncipe desfrutou da companhia de muitas mulheres, mas nunca levou uma ao palácio do príncipe antes. Ele não pretende levar essa mulher a sério. Pretende? Ele é o príncipe herdeiro daquele império e não pode colocar qualquer mulher ao seu lado. Se aproximando dela, o príncipe diz que, considerando que ele parece escolher qualquer mulher para ele, talvez ele tenha puxado seu pai, afinal, dando indiretas de que a rainha também é qualquer mulher. A rainha começa a tremer, tentando conter sua irritação. O príncipe diz que essa conversa é bastante inadequada, e ele espera que ela pare de tentar arrumar mulheres de sua escolha para a cama dele, pois ele não tem a mínima intenção de dar o que ela quer. Rapidamente, a rainha segura a mão dele, e com lágrimas nos olhos, pergunta se ele ainda duvida dela. Isso a machuca. Ela pede que ele não entenda mal, pois ela só quer encontrar a mulher perfeita para seu filho perfeito. A rainha então diz que sua mente deve ter divagado e chama uma mulher. Uma mulher loira rapidamente aparece, e a rainha comenta já fazer muito tempo desde a última vez que eles dois se viram. O príncipe não acreditaria o quanto aquela lady desejava vê-lo novamente. A rainha deve ter divagado muito tempo em vez de marcar um encontro para eles dois. Então ela diz para eles aproveitarem a conversa, pois ela irá sair agora. Mas antes, ela dá uma leve alfinetada no príncipe, dizendo que ele não deve fazer a escolha errada. A mulher rapidamente se joga nos braços do príncipe. Ela diz que já faz muito tempo e pergunta como ele pôde fazer isso com ela. No início, ela só se encontrou com ele por causa da rainha, mas depois disso, ela realmente pensou que ele mesmo a procuraria.
O príncipe pede desculpas por fazê-lo esperar. Ela pergunta se naquela noite eles dois não encontraram satisfação e diz que estava ficando louca de vontade de ver ele de novo. O príncipe percebe que realmente faz um tempo que ele não passa uma noite com uma mulher. Durante todo esse tempo, por causa daquela mulher, ele não conseguiu se concentrar em mais nada. Ele ficava repetindo que essas ações não tinham a ver com ele. Não conseguir se concentrar nos assuntos de Estado por causa desse calor estranho podia ser apenas devido a desejos físicos reprimidos. Se ele liberar uma vez, ele pode diminuir. O príncipe então pergunta se ela pode dar uma chance dele recompensá-la por sua espera. Assim, ele se aproxima para beijá-la. E, corada, ela dá consentimento a ele. Mas então, o príncipe se afasta enojado, deixando a mulher incrédula. Ela tenta tocar nele, mas ele grita para ela não fazer isso. E com uma hora sombria, diz querer ficar sozinho e apreciaria se ela fosse embora. A mulher então vai embora, se sentindo insultada, enquanto o príncipe se pergunta se o sabor dos lábios de uma mulher sempre foi tão nojento assim. O que diabos está errado com ele? Um homem está se desculpando com o Roger, pois o príncipe ordenou que ninguém pode entrar. Então o Roger terá que esperar um pouco mais. Roger pergunta se então ele pode dar uma breve caminhada por aquela área. E o cara responde que é claro. No entanto, o acesso é estritamente controlado além dos jardins do palácio. Então ele instruiu Roger a não entrar nessas áreas. Roger então está andando pelos jardins. Ele se lembra de um de seus subordinados ter dito que confirmou os movimentos do duque e da dama que o acompanhava ao sair da casa de leilões. O duque retornou à propriedade de Basenberg com um homem que foi leiloado, enquanto a dama parece estar se dirigindo ao palácio do príncipe. Então, se tiver algum tempo antes do encontro, Roger deveria dar uma olhada. Para se vingar, ele precisa descobrir o que Afrodite está fazendo no palácio do príncipe. Ele quer encontrá-la só por um breve momento. Mas procurar em todos os quartos daquele vasto palácio é impossível. Os locais mais prováveis seriam um quarto de hóspedes isolados ou o quarto da princesa herdeira. Ele decide verificar o quarto da princesa herdeira primeiro, e logo já está na beirada do segundo andar de um prédio. Ainda deitada na cama, a Afrodite pergunta quando aquele bastardo do príncipe vai voltar, pois ela está morrendo de fome, exausta e com dor, além de não conseguir dormir bem. Mesmo que ela vá morrer, ela não quer ficar ali amarrada, esperando o julgamento daquele bastardo. De repente, ela escuta algo vindo da janela e percebe que a janela está aberta. Uma mão agarra a janela e logo Roger está dentro do quarto. Os olhos deles se encontram, apresentando surpresa. Se o príncipe herdeiro estivesse ali, Roger teria matado ele sem hesitação. A Afrodite pensa que, já que esse é o resultado dela agir de acordo com seu coração, ela achou que não importaria, mesmo que as coisas acontecessem assim. Ela tinha certeza disso. Mas ela não queria que o Roger a visse assim. Se tremendo, Roger pergunta por que ela está naquele estado. O príncipe herdeiro fez isso com ela? A Afrodite diz que ele está invadindo o quarto dela sem permissão e pergunta o que exatamente ele está tentando dizer. Ele foi ali para confirmar o que ela está fazendo com o príncipe e o quanto está gostando? Ela já disse tantas vezes para ele desaparecer que está cansada. Só de olhar para o rosto dele, ela já fica doente. Roger tira a espada, dizendo que vai desamarrá-la. Mas Afrodite grita para ele parar. Se o Roger deixar qualquer rastro de invasão, quem sabe o que o príncipe fará com ele? Confuso, Roger pergunta por que ela está parando ele. A Afrodite responde que está fazendo isso de boa vontade. Então, não há necessidade dele desamarrá-la. O príncipe está chateado porque ela o traiu. Então ela prometeu provar sua lealdade. Assim, ela ficará amarrada ali pelo tempo que o príncipe quiser. Roger pergunta se ela realmente deseja se tornar a esposa daquele homem. E Afrodite responde que sim. Ela acha que começou a amar o príncipe.
Mas então Afrodite percebe uma coisa. Talvez Roger ter aparecido nesse momento seja uma oportunidade. Se ele conseguiu entrar sorrateiramente naquela sala fortemente protegida, talvez ele conseguisse entrar na sala do tesouro também. Ela só precisa chegar perto da sala por um momento e guardar de volta depois de usar. Olhe, Roger, perdi minha habilidade de charme. Agora você não precisa mais me amar. Agora você não precisa mais se arruinar ficando obsessivo por mim. Você tem razão. Você não é mais atraente para mim. Você não é nada além de nojenta e suja. Não quero mais me envolver com você de forma alguma. Primeiro, ela precisa verificar se o Roger está em condições de atender ao pedido dela, pois correr para o tesouro de forma imprudente pode ser perigoso. Então ela pergunta por que ele está ali. Ele não precisa se preocupar com a condição dela, mas pelo menos deveria dizer alguma coisa. O príncipe está fora há muito tempo e ela está ficando entediada. Ele quer entretê-la? Roger questiona se essa é realmente a hora para tal conversa. Ele parece estar lidando com algum conflito interno, mas por fim resolve explicar o motivo para estar ali. Ele foi ali para rastrear o mentor por trás do incêndio criminoso na mansão dele. Surpresa, a Afrodite pergunta se o mentor por trás do incêndio criminoso está no palácio do príncipe herdeiro. Roger explica sobre a evidência de que os incendiários tinham moedas de ouro papal. O primeiro cliente foi o fabricante de óleo incendiário e proprietário das moedas de ouro. E a pessoa que ordenou o incêndio criminoso foi o Conde Gaetani. A Afrodite fica incrivelmente surpresa com a informação. Quando o Roger estava andando pelos corredores, viu diversos empregados correndo. A mansão parecia um pouco caótica, fazendo ele questionar o que estava acontecendo. Mas, de qualquer forma, ele precisava confirmar se a caligrafia do pedido entregue ao proprietário da oficina corresponde à do Conde. Quando chegou no Conde, viu o homem surtando. Ele estava em um monólogo solo, perguntando se casar, e respondia que aprovava o casamento. Mas quando descobriu que era com sua filha, negava e perguntava o que estava dizendo. Tudo isso ajoelhado, olhando para o nada. Aflito, ele perguntava onde estava sua filha. Mate, morra, mate, morra, o homem suplicava. O Conde Gaetani não tem mais salvação e não está em condições para uma conversa adequada. Afrodite percebe que então foi o Conde quem incendiou a mansão do Roger, aquele velho bastardo, imundo e miserável. Mas no fim, ela foi a verdadeira causa. Alguém incendiou a mansão do Roger e tentou assassiná-lo. Se ela não foi o motivo, então o que foi? Ela estava certa em afastá-lo, pois se ela tivesse ficado ao lado dele, quanto tempo levaria para ela se tornar o motivo da sua morte? A Afrodite diz que ainda bem que o Conde já perdeu a cabeça. Roger pensa que mesmo em sua loucura, a obsessão do Conde pela Afrodite é totalmente repugnante. Ele pegou um documento que o Conde usou no passado e viu que a caligrafia combinava. Será se o Conde fez isso por ressentimento pelo Roger ter levado a Afrodite embora? Só que esse seria um motivo muito óbvio. E, no entanto, a única pessoa que poderia dizer com certeza já perdeu a sanidade. Roger tentou fazer o Conde se recompor, mas então ele sentiu um cheiro que ele sentiu recentemente. Nem tudo foi revelado ainda. Já que o Conde está nesse estado, há algo que o Roger precisa confirmar, e é por isso que ele foi ao Palácio do Príncipe. Embora ele duvide que o príncipe lhe dê uma resposta fácil. A Afrodite pensa que se o Roger quer algo do príncipe, melhor ainda. Então ela decide fazer um último acordo com o Roger. A Afrodite diz que seu pai é realmente um tolo, pois machucar o Roger não vai mudar o fato de que ela simplesmente encontrou um novo amante. O Conde foi castigado devidamente pelo seu pecado. Agora, ela não precisa mais se preocupar com ele e se sente muito mais leve. De qualquer forma, agora ela sabe por que Roger está ali. Ele foi procurando respostas do príncipe. Mas isso não será fácil. Então ela pede para ele chegar mais perto.
Roger se aproxima, mas Afrodite manda ele chegar ainda mais perto. Ele já está sobre ela, mas ela manda ele se aproximar ainda mais. Quando ele está perto o suficiente, ela lambe seu ouvido. Roger se afasta surpreso, e Afrodite diz que estar deitada na mesma cama que divide com o noivo, fazendo isso com Roger, é muito emocionante. Com as bochechas coradas, Roger diz que ela é realmente louca. Afrodite diz que vai descobrir o que o Roger quer do príncipe, já que ele está completamente sobre seu feitiço. Mas em troca, ela pede que ele faça um favor a ela. Roger pergunta se ela vai pedir para ele sair agora mesmo como favor, porque se for isso, ele se desculpa, mas não pode fazer. Afrodite diz que não é nada disso. Ela prefere manter esse pedido em segredo do príncipe e acredita que o Roger possa ajudá-la. Com as habilidades dela, Roger será capaz de coletar informações com segurança. O que ele acha disso? Mas Roger nega, pois ele não deseja que ela seduza o príncipe em seu nome para coletar informações. Ele espera que ela não troque uma palavra ou até mesmo um olhar com o príncipe. A Afrodite diz que se é assim, ele deveria sair agora mesmo. Prolongar isso apenas trará perigo, então ela manda ele sair rápido. Puxando a espada, ele se recusa. Afrodite se assusta, mas ele apenas usou a espada para cortar as correntes. Confusa, ela pergunta o que ele está fazendo, mas ele apenas se desculpa e tira as algemas do pulso dela. A Afrodite fica chocada por ele ter tirado aquela alça de metal com suas próprias mãos. A Afrodite grita que diz para ele não tocar nisso, pois se ele continuar, o príncipe herdeiro mais Roger interrompe, gritando que não aguenta isso. Ele não suporta ver ela acorrentada e não suporta ver ela seduzindo o príncipe. Ele realmente não aguenta isso. De repente, Roger coloca a mão no rosto e se afasta. Vendo as lágrimas dele molharem o chão, Afrodite se sente mal. Com a mão trêmula, ela tenta alcançá-lo, mas se lembra dele morto e logo volta atrás. Roger diz que as informações que ele quer saber ouvirá diretamente do príncipe. Ele já se preparou para os riscos envolvidos, mas ele vai conceder o favor a ela. Mesmo que ele preferisse esconder isso do cara que ela ama, ele quer entender por que ela foi até ele. De todas as pessoas, ela foi atrás de um homem de quem ela já está completamente cansada. Por que ela está tão desesperada? A Afrodite diz que o que ela procura é o cofre do tesouro do Palácio Imperial. Ela pensa que já que o Roger deixou rastros de sua entrada ali, talvez seja melhor se ela for com ele para o cofre, em vez dele sozinho. Ela precisa usar o item de trapaça o mais rápido possível para se livrar dos desejos e da atenção do príncipe. Se o charme dela desaparecesse, ele não continuaria perseguindo ela ou tentando punir a pessoa que ajudou ela a escapar. Se o pior caso acontecer e ela for capturada sem o anel, ela vai distrair o príncipe e ajudar o Roger a escapar. A Afrodite então continua a dizer que está procurando algo no cofre do tesouro do Palácio Imperial. Então ela pede que o Roger deixe ela acessar o cofre por um momento. Esse é o favor que ela quer dele. Roger pergunta por que ela precisa do tesouro do Palácio Imperial, mas Afrodite diz que não pode contar a ele sobre isso. Confuso, Roger pergunta como ela sabe sobre o tesouro que tem dentro do cofre, já que os itens lá são secretos e acessíveis somente por membros da família imperial. Ele pergunta se o príncipe disse a ela sobre isso. A Afrodite diz que ele pode pensar isso. Apesar de ser suspeito, esse não é o momento para ela falar sobre o item de trapaça. Roger então se ajoelha e diz que então vai esconder ela em algum lugar seguro enquanto ele fala com o príncipe. Confusa, a Afrodite indaga se então ele não vai entrar no cofre do tesouro. Roger responde que precisa obter uma resposta do príncipe agora mesmo, mas ele cuidará disso o mais rápido possível e então voltará para ela. Por isso, ela não precisa se preocupar. Incrédula, a Afrodite pergunta até onde ele planeja explorar a sorte. Se ele realmente vai fazer isso, simplesmente deveria deixá-la ali. Ou melhor, adiar o pedido dela e esperar outra chance. Roger pergunta se ela está preocupada com ele. A Afrodite vacila. Então Roger segura a mão dela
enquanto diz que ela continua se preocupando com ele, mas ainda assim continua o afastando. Se o objetivo dela é deixá-lo louco, ela está fazendo um excelente trabalho. Afrodite tenta desconversar, dizendo que apenas estava com medo de ser pega. Roger pede que ela não se preocupe, pois o príncipe não terá tempo para se preocupar com aquele lugar. E caso eles precisem sair rapidamente, não seria melhor eles se esconderem em algum lugar ao longo do caminho? A Afrodite não sabe o que o Roger está pensando, mas ela vai seguir a liderança dele por agora. Quando ela se livrar daquele charme, tudo será resolvido. Roger pergunta se então ele pode carregá-la para o esconderijo. Eles não têm escolha se não sair silenciosamente dali. Afrodite pergunta se ele está planejando pular pela janela, ao que Roger confirma, e se desculpa por ter escolhido um caminho tão perigoso. Colocando as mãos ao redor do pescoço dele, Afrodite diz que ela é o verdadeiro perigo. Ele sabe que ela é uma bomba relógio. Se Roger atirar pela janela e for capturado pelo príncipe, o que ele acha que vai acontecer? Mesmo assim, ele realmente pode abraçá-la? Roger a pega no colo, respondendo a pergunta. Ele pede que ela o segure mais forte, pois ele não quer que ela caia. Afrodite o aperta mais forte e pergunta se é assim. Mas Roger nega. Mais forte. Ela tem que segurar mais forte. A voz tensa dele e a pele quente estão deixando Afrodite com vontade de chorar. Está tudo bem. Quando eles chegarem lá, Roger vai finalmente ser livre dela. Roger pergunta se ela está realmente bem, e a Afrodite comenta que é mais alto do que ela pensava. Roger então pula, e a Afrodite sente como se eles estivessem caindo, mas eles pousam suavemente no chão. A Afrodite enfim cria coragem para abrir os olhos, e Roger comenta que não importa onde o cofre do tesouro esteja escondido, ou que guardas estejam protegendo ele, Roger com certeza vai acompanhá-la até lá. Então pede que ela não se preocupe. Ele a leva até a carruagem que pegou para o palácio, e diz que ela só precisa ficar ali até o encontro com o príncipe terminar. Ele então aponta para um baú e diz que ali tem itens que ele preparou para ela se disfarçar. Surpresa, a Afrodite pergunta como ele sabia que deveria preparar isso com antecedência. Roger então diz que desde que eles prometeram se casar, ele sempre carregou isso com ele. A Afrodite parecia temer os olhos dos outros e queria fugir deles. Resgatá-la era seu dever. Então ele preparou algumas roupas para ela usar, sempre que precisasse escapar. A Afrodite pensa que afastou ele tantas vezes que sua atitude deve ter machucado ele muito profundamente. E ainda assim, ele não jogou isso fora. Pelo contrário, ele guardou isso por todo esse tempo só para salvá-la. E se ela usasse o anel no cofre do tesouro e fugisse com o Roger assim? Mesmo que ele se liberte do encanto, se for o Roger, ele pode não abandoná-la imediatamente e pode até ajudá-la a escapar do Palácio Imperial para o campo. Seu imutável cavaleiro. Quando a maldição for removida, ela não terá mais que mentir para ele. Não importa como a situação deles mude depois disso, ao menos ela vai dizer isso a ele. Nesse mundo, ele é o que mantém ela respirando. Ela se desculpa mentalmente por machucar ele constantemente com todas essas mentiras. Roger diz que assim que a reunião terminar, ele vai voltar. Então instrui Afrodite a não se mover e ficar escondida. Depois, vai embora. Já na reunião, o príncipe diz que ouviu que o Roger solicitou uma reunião hoje cedo, então se desculpa pelo atraso. Como o Roger deve saber, a posição de príncipe herdeiro envolve ser usado de muitas maneiras. Mas ele deve admitir que ficou bastante surpreso. Quem diria que o emissário do Papa seria o Roger? Que vento soprou para fazer do Roger, que parece a própria encarnação de um monge devoto, está diante dele com tanto desejo de poder. Mais importante, o que traz o emissário do Papa ao Palácio Imperial? Roger diz que vai direto ao ponto. Como emissário do Papa, ele quer ouvir a verdade do príncipe.
Então ele pergunta se o príncipe subornou o conde para matá-lo e ordenou que a mansão fosse incendiada. O príncipe pergunta do que diabos ele está falando. Ele ao menos tem noção do que está dizendo? Roger acusa o príncipe de deliberadamente ter tornado as moedas de ouro papais fáceis de rastrear, levando ele a perseguir o mentor, e incriminou o conde Gaetani como culpado. Depois disso, levou o conde à loucura para cobrir seus rastros, o que é verdadeiramente um método adequado ao príncipe herdeiro. O príncipe pede que o Roger não use mal a autoridade concedida a ele por Deus. O príncipe entende o quanto a passagem da mãe dele deve ter chocado ele, mas ele não pode aceitar tal especulação absurda. Roger fica aí dizendo que seria um método adequado para ele, mas que tipo de método seria esse? Além disso, Roger teria alguma evidência para apoiar tal afirmação? Roger pergunta se o príncipe não deu a ele a mesma droga que usou no conde. Eles chamam de grilhão de prata. Roger sentiu um aroma que já tinha encontrado antes no conde. Era o mesmo aroma inesquecível do remédio que o príncipe deu a ele naquela noite. Então Roger investigou imediatamente os ingredientes trazidos para a mansão Gaetani e encontrou folhas de chá recém-adquiridas, que, embora não sejam venenosas, em grande quantidade podem paralisar o corpo humano. E se tomadas continuamente, podem até deixar a mente confusa. Essa é uma nova erva. E aquele que contrabandeou essa erva para o Império foi o assistente próximo do príncipe, Marquês Vernós. O príncipe pergunta se o fato do assistente dele ter trazido essa erva para o Império é toda a prova que o Roger tem. Roger continua a dizer que havia servos que testemunharam o Marquês encontrando-se secretamente com o mordomo do conde. Quando Roger os questionou, a culpa deles os levou a confessar. O príncipe realmente é excelente em puxar as cordas das sombras, manipular os outros e, ao mesmo tempo, manter as mãos limpas. Essa é a habilidade do príncipe como monarca. Contudo, desde que as pessoas que ele usar sejam cidadãos daquele império, os olhos e ouvidos deles nunca serão exclusivamente do príncipe. Eles têm emoções e vontades próprias, e temem e se importam com Sir Roger. Então, mesmo como governante daquele império, o príncipe jamais poderá esconder a verdade dele. O príncipe começa a rir. Ele nunca pensou que o Roger fosse se arriscar desse jeito. Essa erva é uma obra-prima, e seus efeitos não são muito conhecidos. Em sua pressa, ele usou descuidadamente. E agora seus rastros estão expostos para todos verem. Não haverá mais mentiras em nome de Deus. Então ele assume ser o culpado que ordenou tudo isso. Roger pretende acusá-lo? Roger diz que o príncipe levou o conde à loucura para silenciar uma testemunha adequada. E os testemunhos de um mero servo e de um apostador não terão valor. Sem nenhuma prova física restante, Roger veio diretamente interrogá-lo. Mas ele não vai deixar isso passar como apenas mais uma acusação sem fundamento. Ele vai garantir que o príncipe pague o preço do jeito dele. O príncipe zoa dizendo que está com tanto medo que acha que vai se mijar. Manda o Roger em frente e tentar o máximo que puder. Mas não deve pensar que o príncipe vai deixar ele ter sucesso. Roger pergunta por que ele fez isso. E o príncipe diz que, graças a isso, o Roger se separou da noiva e ele trouxe ela para o palácio do príncipe. Um ótimo resultado. Nesse momento, Roger percebeu que foi tudo por causa do príncipe. Mas o príncipe diz que ele deveria culpar a Afrodite, pois se não fosse por ela, o príncipe não teria se importado com ele. Então, se o Roger pensar bem, a raiz de tudo é ela. Roger não pensou mesmo e por isso jogou ela na rua? O príncipe apenas pegou a mulher que o Roger abandonou e a valorizou profundamente, da cabeça aos pés, do jeitinho dele. Roger começa a se aproximar do príncipe, mas basta um levantar a mão para que surja um guarda pronto para protegê-lo. O guarda pede que o Roger não dê mais nenhum passo em direção ao príncipe. Cabelo preto, olhos verdes de água, cerca de 1,80 de altura. Se o príncipe deixou ele ouvir toda essa conversa,
Ele deve ser o assistente próximo envolvido no caso de incêndio criminoso da mansão. O príncipe pergunta se o Roger achou que se encontraria com ele sozinho. Claro que não. Quem sabe o quão profunda é a loucura do Roger. Roger cerra o punho com força. Depois diz não ter a intenção de machucar o príncipe. Ele só precisava confirmar algo. O príncipe pergunta se então eles já terminaram, o que Roger confirma. O príncipe comenta que o Roger tem uma audácia notável por procurar a confirmação daquele que tentou matá-lo. Parece que a maneira mais fácil de evitar problemas seria matar o Roger ali e acabar com esse assunto de uma vez. Roger diz que se o príncipe acredita que matar ele agora e ter toda a ordem contra ele é a melhor escolha, então esse império realmente ganhou um monarca tolo. O príncipe manda ele parar de conversa fiada. Se ele, o representante da ordem, terminou, deve sair imediatamente. Mas então Roger pergunta se ele ama Afrodite. Afinal, ela é alguém que vale a pena ser amada. O príncipe diz que há um limite para o quanto ele pode tolerar tal insolência. Mas Roger fala sobre os planos sujos do príncipe, semeando discórdia e rindo enquanto brinca com ela. Com as correntes cruéis que ele enlaçou ao redor do coração de uma mulher que o estima profundamente, o príncipe não tem direito a nenhuma mecha do cabelo dela. O príncipe começa a ir na direção do Roger, enquanto o assistente pede que ele não faça isso. Mas o príncipe pega o Roger pelo colarinho e diz ter pensado que o Roger tinha sido jogado de lado e tinha fugido com o rabo entre as pernas. Mas agora vê que ele está se afundando em arrependimentos. Ele então manda o Roger reconhecer seu lugar e parar de latir, pois o príncipe é o único digno de tê-la. Só que Roger provoca perguntando se tocou um ponto sensível. Os criminosos que ele interroga sempre atacaram com a mesma expressão distorcida. Parece que o príncipe entende bem que também nunca terá ela. A tensão entre os dois é quase palpável. O príncipe se pergunta o que o Roger sabe. Ou melhor, o que ele poderia saber? Mas ele chega à conclusão que nada. Absolutamente nada. Só que ele planeja matar aquele homem bem ali. Mas então, o assistente entra no meio dos dois, perguntando se o príncipe está bem e mandando o Roger se afastar. Os dois se encaram por algum tempo, até que o Roger decide ir embora. Agora sozinhos, o assistente pergunta se o príncipe está bem e comenta que não importa que o Roger seja o representante do Papa, como ele pode ameaçar o príncipe? Só que o príncipe manda ele ficar quieto, pois ele precisa de um minuto para pensar. Então ele pergunta ao homem se ele se lembra da missão que realizou naquele dia. O homem diz que sim. Ele foi instruído a garantir que os mercantes contratados iniciassem o incêndio corretamente. E se a Afrodite não pudesse escapar das chamas, ele deveria resgatá-la. Ele se certificou que o Roger e a Afrodite escaparam da mansão antes de se retirar. Na época, o príncipe se concentrou apenas no resultado e não prestou muita atenção ao processo. Mas agora, seja uma fraqueza do Roger ou qualquer outra coisa, ele sente que precisa reunir tudo o que puder. Ele então pergunta se dentro daquela mansão em chamas havia algo em comum. O homem se lembra do momento que a duquesa caiu e pergunta se o príncipe está falando daquela vez. Enquanto isso, na carruagem, a Afrodite está escondida, mas pensando que o Roger está demorando mais do que o esperado. Se o príncipe perceber que ela saiu, será um grande problema. De repente, ela nota que tem alguém se aproximando. Vendo a carruagem, o homem comenta que fugiu do serviço de patrulha só para encontrar outro problema ali. Ele se pergunta quem deixaria uma carruagem em um lugar assim. Ainda por cima, sem cocheiro. Mas então ele percebe que tem alguém dentro. Ele então bate na porta e avisa que ninguém tem permissão de estacionar uma carruagem ali. Então pede para, por favor, ela abrir a porta.
A Afrodite então abre e sai com a mão em frente aos olhos, dizendo que seu mestre saiu por um momento, mas irá retornar em breve. Então pergunta se será um problema se for apenas por um curto período. O homem diz que claro que é um problema, e pergunta qual é o nome do mestre dela. Mas pelas bochechas coradas, acho que ele já se encantou pela Afrodite sem nem mesmo ver os olhos dela. Ele se pergunta se ela é uma dama nobre e questiona por que ela está cobrindo o rosto. Achando isso suspeito, ele pede que ela mova a mão e mostre o rosto. Mas Roger chega impedindo isso e querendo saber quem o homem pensa que está tentando tocar. O homem fica nervoso ao ver o Roger ali e se desculpa, mas diz que aquela mulher... Roger diz que ela é uma serva que ele trouxe e informa que ele só parou a carruagem ali por um momento. Então manda o homem não se importar e seguir em frente. O homem vai embora, enquanto se pergunta por que o Roger está reagindo de forma tão sensível. Roger instrui Afrodite a não mostrar o rosto para ninguém, pois se alguém cobiçar ela novamente, será perigoso. Mas a Afrodite diz que ele quem se atrasou para chegar ali. Só que ela percebeu que ele correu tanto que está quase sem fôlego. Então, ele se desculpa. A Afrodite pensa que ela continua baixando sua guarda e isso não é bom. Quando o calor do Roger toca ela não consegue evitar suspirar de alívio. Talvez seja porque ele a salvou inúmeras vezes. Ela então pergunta se ele cuidou de tudo com segurança, ao que ele responde que sim. Agora, eles vão direto para o cofre do tesouro. Só de ouvir isso, a Afrodite se sente animada. Se ela estiver com o Roger, com certeza, eles podem entrar no cofre do tesouro. Roger manda ela cobrir o rosto com uma capa, só por precaução. Olhando para ele, ela pensa que em breve, ele não irá mais amar ela. Enquanto ela olhava para o lindo perfil dele, por um breve momento, ela imaginou isso. Ele ajoelhado diante dela, e ela sorrindo bem levemente. Então ela, suavemente, pressionaria seus lábios nos dele. Para tirar esses pensamentos da cabeça, ela manda eles correrem rápido para o cofre do tesouro. Essa é apenas uma fantasia que nunca se realizará. Roger pergunta se ela deseja tanto assim as coisas dentro do cofre do tesouro. Mesmo agora, se ela desistir do tesouro, cortar os laços com aqueles outros homens e ficar ao lado dele pelo resto de sua vida para se redimir, ela consideraria isso? Mas ela diz que isso é impossível. E Roger pensa que não é uma resposta surpreendente. Roger está dizendo que ouve que o cofre do tesouro imperial fica nas profundezas daquele palácio. A Afrodite percebeu que é bem longe do palácio do príncipe. E Roger explica que não é um lugar por onde as pessoas passam com frequência. Há poucas informações sobre ele, e é envolto em sigilo. Roger está surpreso que o príncipe tenha mencionado o cofre do tesouro imperial para ela. A Afrodite pensa que, mesmo em uma área tão isolada, não há guardas adequados por ali. Roger também parece incomodado com a falta de segurança. Ela não pode deixar de se perguntar o que tem dentro. Ela tem um péssimo pressentimento sobre isso. Roger fala para eles entrarem. Lá dentro, Afrodite se pergunta o que é isso. Nada ali parece particularmente extraordinário. Tesouros são exibidos por toda parte, mas o anel que o Amory mencionou não está ali. Roger pergunta se ela encontrou o que procurava, mas ela responde que não. Até que algo chama sua atenção, e ela diz que talvez lá em cima. E realmente, lá em cima está o anel. No momento que ela viu aquilo, ela teve certeza absoluta que esse era o item de trapaça que muda as estatísticas da protagonista. Ela finalmente poderia quebrar sua maldição. Só que, de repente, Roger partiu com sua espada em direção ao objeto.
Mas e aí? Por que vocês acham que ele fez isso? Só para quebrar o vidro? Talvez para proteger ela de algo? Ou seria por algum outro motivo? Deixem nos comentários o palpite de vocês. Eu queria gravar mais, mas minha garganta está bem ruim hoje. E também sou um pouco rouca por causa do clima. Então vou ter que encerrar por aqui. Mesmo assim, espero de coração que vocês tenham curtido o vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like, compartilhar com os amigos, hypar o vídeo, se inscrever no canal e, se puder, virar membro para dar aquela força extra. Obrigada por estarem aqui e até a próxima!